Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró, do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade, filho Borracha, na mesa operando, nosso diretor Pedro Henrique. E aí, Robertinho, boa tarde, tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Fala aí, meu irmão, muito bem. Você gosta de falar, horário especial, convidado mais do que especial. Vocês pediram muito esse convidado aqui no Três Irmãos, a gente deu sorte e tá aqui. Rapaz, eu acho que nem considero só uma sorte, eu acho que isso é o destino. É que os melhores estarão aqui em algum momento. E a gente sim trouxe um dos melhores pra gente falar. E você quer saber? O melhor em diversos assuntos, sabe? Se quiser falar, sei lá, de cultura, cinema, artes, quadrinhos, educação, política. Cara, se quiser falar... Eroguro. Vocês sabem o que é eroguro? Não. É o eroguro. Vocês não sabem? Não, sério mesmo. É uma arte japonesa, que quer dizer erótico grotesco. Caraca. Aí quando fala disso, a live cai. Nossa, ferrou com a nossa live, pô. Aí não, hein? Valeu quem acompanhou até agora. Obrigado. Bom, Alexandre Link aqui com a gente. Obrigado, viu, irmão? Valeu ter vindo aí. Eu que agradeço o convite. Acho que você não tem muito costume, assim, de sair de casa, né? Que a pessoa não, sou bicho do mato. A galera que viu a Gina não tava acreditando. Como assim, velho? Ele não vai... Como que esse cara tá aí? Ele não vai nem pra São Paulo, né? Eles falam que assim, pô, nem sai de casa, nem dá mais ir pro outro estado, né? Não, mas de vez em quando eu venho pra São Paulo. Uma vez a cada 2 anos eu venho. Fico umas 10 horas só na cidade, já pego outro avião, mas fico. Então, o que é o problema de não sair de ninguém te ver, assim, em áreas sociais, né? Um convívio social mais intenso? É muito trabalho ou é uma opção mesmo? Trabalho, cara, eu curto uma vibe mais... É muito trabalho, mas é também curtir uma coisa mais família mesmo. Assim, eu gosto de ficar em casa com a minha família. Né? Sim. É uma coisa do nerd ficar mais em casa? Não sei, cara. Sei lá. Não, eu não sei. Pode ser. Eu geralmente desprezo o nerd, assim, eu faço umas camisetas, vai ser umas camisetas escrito o nerd tem que acabar e tal, né? E aí, lógico, mas isso é brincadeira. Mas assim... mas assim, tipo, realmente, assim, é bicho do mato. Desde criança era assim, então acho que mantém esse hábito. Aí não tenho muito mania de sair, não. Pô, eu tenho uma curiosidade, assim, com você, assim, eu sei que você é amigo de uma galera aí, a gente tem vários amigos em comum, assim, tipo, por exemplo, o tio João, eu sei que você faz várias lives aí trocando ideia com o tio João, né? Eu tava trocando ideia com o tio João esses dias, falei assim, pô, tio João, e o link aí? Qual que é a dele aí e tal? Qual que é a... Ele falou algo horrível, provavelmente. Eu perguntei assim, pô, e aí? Qual que é a do link aí? Ele não é marxista, ele é contra os comunistas, o que acontece e tal? Aí ele falou assim, não, ele tem apenas algumas divergências teóricas. E aí eu queria começar descobrindo de você quais são essas divergências assim, que você tem dos marxistas. Começamos com a treta, hein? Vamos lá. Cara, sei lá, é que tem várias coisas, mas eu acho que dá pra sintetizar que, em termos de fins, eu concordo, assim, onde a coisa quer chegar, tá ligado? Uhum. O que eu discordo é do método, entende? Assim, eu não vejo esse método... Do jeito que ele é discutido, do jeito que ele é pensado, eu não vejo ele como... até por tudo que eu leio, que eu estudo, eu não vejo como dá muito certo, entende? Assim, é uma divergência mais de método que de fim. Agora, isso também tem a ver um pouco com a minha própria formação política, né? Eu já tive ligado a coletivo anarquista, então as tretas entre anarquista e comunista não é de hoje, né? Assim, são 2 grupos que não se odeiam, mas que têm divergências, né? Então, mais ou menos nessa linha, assim, né? Acho que talvez seja o principal ponto. Mas eu me dou bem com a maioria, pelo menos tento me dar bem com a maioria, que tem alguns que são mais, vamos dizer, não são muito afeitos à crítica, mas, sei lá, não é uma galera com a qual eu rivalizo. Aliás, eu não rivalizo com ninguém, né? Eu sempre parto do princípio que eu não tenho inimigo. E se tu parte do princípio que tu tem inimigo... tu tá cedendo a uma lógica que, em última instância, é ligada a um ideólogo nazista que é Carl Schmitt, que ele sempre pensava a mobilização política a partir da lógica amigo-inimigo. Entende? Então não é assim, não é que você se engaja e aí você reconhece os inimigos, não, você inventa um inimigo, nem que seja ficcional. E depois engaja. Sabe? E a internet é muito feita disso, de lógicas de amigo e inimigo. Parece que tu é obrigado a ter que odiar alguém para tu encontrar um certo senso de pertencimento no mundo. Quando eu comecei o canal, eu meio que colava nisso também, de maneira ingênua. Depois eu percebi que a coisa mais radical que eu poderia fazer era justamente... Ir contra isso. Então, assim,
Seja o grupo que for, eu não considero inimigo. Tudo por Uma conta... uma coisa é considerar adversários. Adversários políticos fazem parte, mas não inimigo. Mas tudo em busca da lógica do engajamento, isso aí. Eu vou declarar aquela pessoa ali inimiga, porque a partir desse momento assim, eu vou formar um grupo de seguidores ali que vão engajar eu acho que comigo. funciona isso. É que a gente tem que entender que quando tu parte dessa lógica amigo-inimigo, quem mais ganha é a Big Tech, cara. Entendeu? Quem tá ganhando é a Big Tech. Sabe? É que nem a lógica de guerra cultural. Guerra cultural é um negócio também que eu procurei me afastar, mesmo tendo um canal de cultura, porque, embora eu boto nas thumbs, eu uso sacanagem. Como guerra cultural da Viu, as thumbnails parecem um típico vídeo de guerra cultural. Né? Eu já fiz um editor do canal perder a namorada por causa das thumbnails do canal, né? Caralho, mano. É que assim, essa história é maravilhosa, né? Que foi do Luiz Felipe. Ele chegou em casa, ligou a TV, e foi, sei lá, pra cozinha, deixou ali o YouTube aberto na TV mesmo. Aí ele voltou, a namorada dele tava com a cara toda fechada, assim, né? Ele, o que foi? Ela disse, tu assiste esse canal Red Pill aí? Aí ele disse assim, canal Red Pill? Não, como assim? Aí ela apontou assim, aí tinha uma thumbnail do meu canal que era assim, o feminismo mentiu pra você. Eita porra! Só que era bait, tá ligado? É sobre uma Roshoujo, um anime que é uma Madoka Mágica. E aí ele falou, não, é só bait. Aí ela falou assim, então tu clica em coisas que pareçam Red Pill, é isso que tu faz? Não sei o que. Cara, foi ficando pior, cara, ficou pior. Aí o namoro acabou, né? Então, essa guerra cultural eu às vezes uso pra gerar bait, assim, mas não... Eu tento não me afastar um pouco disso, assim, porque vira uma coisa, assim, que no final das contas que a gente tem uma grande farsa, entendeu? Então tu tem dois grupos, um tirando pedra no outro, num grande teatrinho de escola, e quem tá entupindo dinheiro, quem tá ganhando dinheiro pra cacete com isso é a Big Tech. Não tá participando dessa guerra, falo né? muito Os caras disso. Sobre essa percepção de quando você tem um inimigo, a pior coisa que a gente pode gerar entre as pessoas é exatamente esse cenário. Porque com isso, até as ideias ficam complexas de evoluir. Sim. Porque é lógico que você tem pensamentos opostos e cada um quer defender fortemente o seu. Mas dá pra você aproveitar muita coisa de um lado e com certeza de outro lado também existem boas ideias. O que acontece é que quando você cria o estereótipo de esse cara é o inimigo, você já vai pra qualquer situação disposto a não concordar com nada que esse cara tem. Você matou o diálogo sim. Por isso que a maioria dos debates, se tu for ver, eu acho que tem que 1% ali disposto a realmente ouvir. Sim. 99% quer apenas se sentir representado de acordo com o seu grupo, com o seu front. Tá entendendo? 99% quer isso. Eu quero que aquele cara diga o que eu já concordo. E aí, às vezes, o que você concorda... de validação. Ele quer isso. Às vezes, e aquilo que tu concorda, na verdade, é um troço completamente aleatório, não tem fundamento, não importa. Mas você quer se sentir representado. Se for alguém lá e falar, não, porque a Terra é plana, porra, aí tá o cara. O cara foi pro debate, aí ele não conseguiu vencer o debate de jeito nenhum falando que a Terra é plana. Não importa. O cara disse assim, bom, pelo menos ele foi lá falar o que eu penso. Aquele cara falou o que eu penso. Cara, e como é que você faz pra... Eu já vi alguns vídeos, assim, você sempre traz uma análise bem complexa. Você não vai lá e... Apesar de, lógico, você já até falou, eu tenho alguns pensamentos, né? Você tem o seu viés, você tem sua ideologia. Não vou tratar a ideologia, porque a ideologia é mais cegante. Eu não te vejo nesse ponto. São estudos? O que você faz quando você vem fazer um vídeo, uma análise, um texto? Ou é realmente a sua ideia, o que você realmente enxerga do que você tá... É tudo junto, né? É que assim, eu sou um cara que... Eu era, até pouco tempo atrás, eu trabalhava exclusivamente na universidade. Entendeu? Então a minha carreira é quase toda acadêmica. Entendeu? Eu era professor de programa de pós-graduação, eu orientava tese de doutorado, eu orientava dissertação de mestrado, eu era editor de uma revista acadêmica que é Qualis... A4, que é uma nota alta, entende? Então, assim, todo o meu trabalho, eu publiquei artigo no Brasil e fora sobre quadrinhos, tem artigo meu publicado na Polônia, tem artigo meu publicado na França, nos Estados Unidos. Então, assim, tipo, eu tinha todo esse repertório acadêmico. Aí, quando eu conto, como é que surgiu até, inclusive, é interessante, porque o Quadrinho Sargento surgiu muito porque eu estava sem interlocutor, porque pouca gente pesquisa quadrinhos, né? Então, eu estava estudando essas paradas, mas não tinha com quem conversar. Aí eu criei o canal. Antes ele era até um blog. O blog também surgiu nessa mesma toada. E aí... Então, assim, o que acontece? Eu trouxe muito desse meu background universitário, como professor e tal, pro canal. Entende? Então, assim, por exemplo, uma coisa que a galera que é mais do âmbito universitário, eles percebem direitinho que os meus vídeos são estruturados, os vídeos análise do canal principal. Não corte de live, né? Porque aí é uma coisa mais freestyle.
Mas eu digo os vídeos de análise. Eles têm uma estrutura que é igual de artigo. Tu pega um artigo científico, é a mesma estrutura, assim, em termos Entendi. de... Entende? Tu tem a introdução, aí tu tem a revisão, que no caso é a contação da história, a revisão teórica, e depois você tem a análise, que daí é quando eu pego aquela contação e eu digo, bom, e aqui dá para pensar a partir de tal e tal filósofo, isso aqui tem a ver com determinado evento histórico e não sei o quê. Então, o que eu fiz meio que foi... No fundo, eu sinto que eu ainda tô fazendo a mesma coisa, sabe? A diferença é que antes eu era falar para uma turma de 30, agora eu falo para uma câmera. Que são milhares de pessoas. E que são milhares de pessoas, Como você falou já fez artigos no Brasil e fora sobre quadrinhos. O que é um artigo sobre quadrinhos? O que você entrega ali? São pesquisas de todo... É que assim, o campo de quadrinhos, ele tem muita coisa que tu pode estudar, porque ele é muito pouco estudado. Sim. Então é um lugar assim que se tu falar A, tu já tá inovando. Foi você que criou, né? Porque não tem muita coisa, né? É um campo que até é mais forte. Por exemplo, na Bélgica é referência de estudos de quadrinhos no mundo, é a Bélgica. Então tu até tem alguns lugares onde isso é forte. Bélgica, aliás, lê muito quadrinho. Mas assim, não tem muito... Mesmo lá, não tem tantos estudos assim. Então, qualquer coisa que tu avança nesse campo já faz diferença, né? Então, mas aí você mostra um contexto o quê? O quanto Por exemplo, cultural, e quanto ele impacta em sociedade. Várias coisas. Por exemplo, tem um artigo que eu publiquei em Portugal, que eu tenho muito orgulho dele, que eu falei muito sobre o quanto que o quadrinho brasileiro e a arte brasileira como um todo, ela se dá bem copiando os outros. Eu falei dessa antropofagia da arte. E eu falei isso como uma coisa positiva. Aí eu peguei o caso de um personagem que é do início do século XX, chamado Buster Brown, um personagem americano, de tirinha. E aí no Brasil eles chamaram de Chiquinho, eles deram outro nome e começaram a fazer histórias sem licenciamento e tal, fizeram... Basicamente era uma coisa mais pirata. E ainda assim era muito rico, né? E aí eu tava mostrando que isso se aplica até à Turma da Mônica, cara. Tu olha pra Mônica, uma coisa que às vezes me incomoda é que o Maurício Souza vai muito nessa linha de... eu olhei só pros filhos. Tudo bem, eu acho que os filhos dele as filhas dele devem ter sido servido de inspiração de fato. Mas não foi só, é evidente que não foi só. Tu olha pra Mônica, tu olha pra a Luluzinha, cara. Olha pra Luluzinha, brother. Sério, tem um plágio ali. Não é que é um plágio, mas assim, é uma referência muito evidente. Até o Cebolinha com bolinha. Cebolinha, bolinha. Entendeu? Você acabou de pôr outra visão da Turma da Mônica. Assim, tipo, é evidente, porque o Maurício Souza, tu tem entrevistas dele mais antigas, é que hoje o Maurício Souza, até agora mesmo, ele tá com mais de 90 anos. Não sei se ele tá dando entrevista direito. Acho que não. Mas as últimas entrevistas dele, ele é aquela coisa meio saboada, assim, né? Não entra nisso. Mas tem umas entrevistas mais antigas onde ele ia umas questões mais delicadas e ele falava, olha, o que eu queria vender. Eu queria pegar aquele sucesso que os quadrinhos americanos, as tirinhas americanas que iam para jornal, que eram pelos syndicates. Syndicates eram basicamente grupos de distribuição de tirinhas. E ele falou assim, eu quero entender o seguinte, se uma Luluzinha consegue passar nos jornais de todo o país, por que eu não consigo botar um quadrinho meu? Eu quero botar minhas tirinhas lá também. E aí ele foi olhando e disse, o que o pessoal gosta? E aí ele foi pensar, aí Luluzinha faz sucesso, não faz? Então assim, ele foi moldando. E eu acho isso, na verdade, eu acho assim... Dentro lá, acho que da Maurício Souza Produções, eles não ficam confortáveis com essa discussão. Mas eu acho que isso, na verdade, até é um elogio ao Maurício Souza, tá entendendo? De ele ser esperto e dizer, o que tá dando certo? Quais são os personagens que as pessoas já estão habituados? Então, como é que eu vou fazer, como eu faço meus personagens se parecer com aqueles que a galera já tá habituada? Entendi. Assim, porque deveria ter uma limitação de recursos, né? Não dá pro cara ficar arriscando demais, né? Exato. Não vou inventar a roda aqui, eu tô ferrado mas aqui. O que eu vejo de mais legal nisso tudo, e aí é o ser brasileiro, que é você pegar alguma coisa e, de certa forma, transformar ela para sua realidade. Porque não adianta você ter um formato de rosto ou um projeto de escopo de formação linear ali, sabe? Uma identidade visual qualquer que seja, se ela não tem identidade com quem vai receber isso aí. E aí ele pega, sei lá, a Luluzinha, americana e tudo mais, e transforma isso num brasileirinho ali, que é a Mônica, o Cebolinha com os problemas do Brasil. Cara, isso é brilhante. Todo o contexto, mas isso realmente é brilhante. Exato. Sabe, essa transformação de uma coisa em outra, entendeu? Será que o Menino Maluquinho rolou alguma coisa assim também? Menino Maluquinho, com certeza o Ziraldo também pegou referência, mas agora eu não sei exatamente qual que ele teria pego do Menino Maluquinho. Antes do Menino Maluquinho tinha o Pererê, que é um quadrinho lindíssimo. Foi o primeiro quadrinho colorido, revistinha colorida no Brasil, foi o Pererê do Ziraldo, que é muito bonito.
E eu não sei se tem um imbróglio de direitos autorais, eu não sei qual é o rolo que não é republicado. E tem algum, assim, que você acha que, tipo, é só nosso mesmo, assim, a gente foi inovador nisso aqui e colocou O que a gente for aqui? inovador foi o reconhecimento desse processo. Porque, assim, isso que eu tô falando tem um conceito que é o conceito filosófico mais importante que o Brasil criou, que é o conceito de antropofagia cultural. O que é o conceito de antropofagia cultural? Isso surgiu aqui em São Paulo, nos anos 20, entre os modernistas, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Mário de Andrade. E o que isso quer dizer? Bom, para entender, tem que olhar assim. Eles estavam pegando um caso dos Tupinambás, que é o seguinte. Quando um guerreiro de uma nação adversária era pego, você comia ele. Literalmente, no caso, né? Você comia. Por quê? Porque você absorveu o poder absorveu o dele. poder. Agora é só o guerreiro bom. Por exemplo, o guerreirozinho ruim, você só mata. Você não vai comer. Tu quer fraqueza dentro Não de vai ti? pegar coisa ruim. Não. Então você devora aquele que é mais forte. Inclusive, para aquele que era devorado, também era um momento de prestígio. Tu sabia que tu ia morrer. Uma homenagem, você Mas é bom. tu sabia que tu passava por todo um rito para ser sacrificado, que era um reconhecimento da tua força. Aí o que acontece? Esses caras vão pensar o seguinte: olha, isso é uma dinâmica cultural que acontece no mundo todo. E assim como em vários países tem um traço específico, no Brasil também. Ou seja, que é a ideia de que todas as formas culturais, todas as culturas, Estados Unidos, Brasil, Japão, qualquer uma, elas vivem de olhar para aquilo que considera mais forte e assimilar. Entende? Então, por isso que o Manifesto Antropofágico começa com a primeira, se eu não me engano é a primeira frase, só interessa o que não é meu. Não é a primeira frase, mas eu gosto dessa frase, só interessa o que não é meu. Ou seja, no sentido de, pô, eu quero coisas que aumentem a minha potência, coisas que me fortaleçam. Por que que eu não vou devorar o que me torna mais forte? E se a gente for olhar, por exemplo, no caso do brasileiro, olha a nossa culinária, cara. A gente é o país da pizza com sushi. Tá ligado? Sacanagem. A gente é o país que pega referências culinárias do mundo inteiro. Mas a gente sabe melhorar. A nossa pizza é melhor que a da Itália. Melhor. Nosso sushi é melhor do que o do Japão. Claro que esses melhor e pior é relativo. Mas o fato é que a gente reconhece naquilo algo interessante e fala, bom, vou trazer pra mim, pô. Sim. Vou fazer do meu jeito. E isso se aplica pra arte brasileira como um todo, cara. Entendeu? O Brasil é muito antropofágico. E a gente herdou isso dos indígenas, tá ligado? Não foi dos europeus. Porque os europeus eles têm problema com isso. Por isso que tem os etnopopulismos. Um pensador que fala sobre isso é Ernesto Laclau. Né? A Europa, por que a Europa é um lugar minúsculo, com 500 brigas étnicas? Porque lá eles têm problema em reconhecer que eles estão admirando a nação do lado. Eles querem buscar uma espécie de essência e tal. E aí começa a cair nesses ultranacionalismos e essas coisas. Outras culturas têm uma relação mais saudável com essa questão, né? E tem também modos, por exemplo, o Japão também é muito antropofágico. Só que o Japão faz de outro jeito, não é do mesmo jeito do Brasil. O Japão, ele tem uma coisa engraçada que ele também se apropria e aí ele muda uma coisinha assim, ele fala, isso é japonês. Tá ligado? Sério, mano, o Japão, porque eles têm uma cultura muito mais enraizada, muito mais originária do que a nossa. Sim, mas é atravessado de idealizações. Por exemplo, pega o mito do samurai. A ideia de samurai que a gente pensa é uma mitificação que surge quando já nem tinha mais samurai. É do final do século XIX. E que já é atravessada, e que vai ao longo do século XX se atravessando e se cruzando com os western americanos. A ideia do duelo, um de frente do outro, não sei o quê. Por isso que são cinemas que convergem muito, estéticas que convergem muito. O western americano e os shambara, que são essas lutas de espada. Então, assim, isso acontece. Para mim, o melhor exemplo que eu sempre falo foi quando teve as Olimpíadas que foi aqui no Rio. E aí, na cerimônia de encerramento aqui das Olimpíadas do Rio, eles mostravam que agora ia passar a vez para o Japão, lembra? Que aí depois ia ser Tóquio, e depois até atrasou por causa da pandemia. Aí o Brasil mostrou muito uma espécie de saga da história do Brasil, aí mostrou o descobrimento, a escravidão, tal. Quando chegou na vez do Japão, eles mostraram o Mario. E o Mario é um personagem fascinante para você pensar como um japonês se reconhecer nele, porque ele é um italiano que come macarrão, é um encanador, não tem traços asiáticos nenhum. Mas eles entendem isso. O Mario é nosso. Esse italiano aí é nosso. É da Nintendo, a Nintendo é japonesa. É nosso, o Mario é nosso. Então, assim, essa antropofagia cultural, ela é uma questão que, na verdade, por isso que até o próprio Oswald de Andrade, quando depois vai desenvolver mais essa teoria, ele vai falar, tipo, todas as culturas são assim. Só que cada uma do seu jeito, né?
E o Brasil, no Brasil isso é muito evidente. A gente percebe isso em tudo. Essa apropriação, ela vem direcionada, não vem? Por exemplo, aqui, o que a gente tem no Brasil é da água que a gente bebeu, por exemplo. O que a gente fez de aproveitamento foi do povo americano? Não, foi de tudo, né? Assim... Mas eu acho que foi mais do Ocidente, assim, do que... É que depende da época, né? Por exemplo, aí entra uma discussão que eu também sempre faço no canal, que é sobre soft power, que o pessoal às vezes acha uma coisa menor. Eu já falei, soft power, só pra vocês entenderem o quão relevante soft power, se no universo paralelo a Palestina fosse o maior exportador de quadrinhos e anime, de mangá e anime, só que aí uns nomes respectivamente árabes, não teria acontecido o que aconteceu. Muito provavelmente não teria acontecido. Porque um país que todo mundo consome o que ele produz, ninguém vai querer que lá se faça uma guerra. Claro que, em última instância, não segura completamente. Soft power é uma blindagem parcial, né? Quando a guerra é guerra para valer, não segura mais. Mas até um certo ponto segura. Soft power é uma maneira que você tem de invadir um país sem dar um tiro, de defender o país culturalmente sem ali, dar um... você introduz a cultura ali e já era. E no caso, se a gente pega, no caso, século XIX até iniciozinho do XX, era França, Alemanha e Inglaterra, né? Sim. Aqui no Brasil, por exemplo, no século XIX, um intelectual falava em francês, né? E você acha que esse soft power... E aí depois... Mas aí, só eu falar, e aí depois ele foi para os Estados Unidos. Aí aí no início do século XX, quem ocupa esse lugar central no soft power é os Estados Unidos. Sim. Só que agora a gente está vivendo um novo momento de mudança. Quem que vai ocupar a agora? Coreia. Não só a Coreia. Por exemplo, o Japão, dos anos 80 para cá, também já está pegando firme, né? A gente teve nos anos 80... A gente que estuda isso, assim, essa invasão japonesa no Ocidente, ela começa já nos anos 80. Né? Tu tem uma série de mangás que começam a sair, tu tem aquele longa-metragem, o Akira, do Katsuhiro Otomo, que também é baseado no mangá, que chegou a passar em cinemas, embora quando chegou no Ocidente, eu acho que era 91. Mas enfim, aí nos anos 90 tem Cavaleiro Zodíaco, tem... O jogo fala que a maior bilheteria do mundo é na China, né? Sim, o NESA 2 para animação, né? Só que eles não têm interesse em exportar esse soft power, pelo menos por enquanto. Não, mas agora eles já estão. Já são. É isso que eu tô dizendo. Assim, por exemplo, dos anos 80 pra cá é o Japão, que tem chegado cada vez mais forte. Nos anos 2000 começa a chegar a Coreia também. Né? Porque o Japão entra por meio do mangá e anime. Né? Sim. E jogos. A gente não pode esquecer que a Nintendo e a PlayStation são japonesas. Uhum. Aí nos anos 2000 começa a chegar a Coreia. Com os dorama, com os longas-metragens, com o K-pop. E agora a China está começando a exportar anime, está exportando jogos. Black Myth e o Wukong, né? Que é jogo lá isso, que é ferrado pra caralho. A maior bilheteria desse ano foi uma animação chinesa, que é o NESA 2. Fez quase 2 bilhões. Mas isso é vamos pensar assim, é uma guerra que ela é invisível porque ela demora um longo prazo. Isso, ela não é de uma Quando você me fala do Japão, e eu já tinha até esquecido do Japão, porque ele começa bem na minha época. E eu, cara, quando surgiu os primeiros desenhos japoneses ali, cara, eu ficava empolgado, as sériezinhas ali de super-heróis, aquele negócio do um poderzinho menor, depois, claro, virava um cara mais foda ali, um superpoder. Meus moleques hoje, eles não acompanham mais os desenhos que eu assisti. Por outro lado, os animes, os japoneses, cara, eles sabem tudo. Exato, já. Eles demoraram 30 anos pra chegar no ponto de que eles são os atores principais pros meninos de hoje. Não, assim, sabe o que é sintomático? Uma coisa que tu consegue observar na área da educação. Porque a área da educação sempre acaba vindo atrasada nesse processo, o que é normal. Então, por exemplo, a minha mãe me conta que na escola dela eles ensinavam francês. Quando todo mundo já queria aprender inglês. Todo mundo ensinava francês, porque o soft power até início do século XX era da França, principalmente da França, no caso do brasileiro. Então as escolas mantiveram essa tradição de ensinar em francês. E ela falou, mas eu queria aprender inglês. Certo? Hoje eu vejo que a gurizada nas escolas, que tem disciplina de inglês, eles falam, eu queria aprender a japonês, eu queria aprender a coreano, eu queria aprender chinês. O que a gente está vendo, é claro que não tem como prever o futuro, mas eu acho que é bem sólido esse processo do leste asiático tá ocupando esse novo lugar do soft power. Entendeu? Por exemplo, no campo dos... É que assim, o pessoal não percebe isso porque talvez fique atento a apenas uma ilha, que é o caso do cinema. O cinema ainda é muito americano, a gente fala muito de cinema hollywoodiano. Mas não é à toa que o Trump, recentemente, até colocou uma série de sobretaxas para quem filma fora dos Estados Unidos.
Porque é literalmente a ilha que sobrou. Por exemplo, hoje quando tu vai numa loja de quadrinhos, qualquer livraria que tem a seção de quadrinhos, 3/4 é quadrinho japonês, cara. Já? Super-herói é aquela coisa socadinha ali, só super-herói, graphic novel americano, é uma coisa socada ali, apertada. E isso não é só no Brasil, tá? Tu tem direto, de volta e meia, tu tem uns gringos, uns americanos muito putos no Twitter, porque lá também, eles vão nos lugares pra comprar, só tem mangá. Né? Na França, quando teve a pandemia, o Macron fez, eu não sei se agora foi durante a pandemia ou foi um pouco antes da pandemia, mas eu sei que na pandemia o pessoal usou muito, que era uma espécie de bolsa cultura para jovens. Eu não sei exatamente qual é a faixa etária ali, mas o governo te dá um dinheiro para tu gastar com cultura. Tá? Foi uma medida muito popular. E só que os criadores os escritores, os artistas franceses que fizeram lobby para mudar a lei, porque a galera só tava comprando mangá. Só que o Macron não quis se incomodar e não peitou e ficou. Então, assim, tipo, a galera tava... Tu pega, assim, os 10 quadrinhos mais vendidos da França, às vezes tem um Asterix ali em primeiro, mas do 2 ao 10, às vezes é tudo mangá, cara. Pô, como é que o Asterix tomou conta do mundo? Porque o Asterix... Bom, primeiro porque o Asterix é bom, né? Assim, ele começou em 159. É da Croácia. Não, o Asterix é francês. E é bom mesmo. É francês. Você já leu o Asterix, sobre ele? Não, mas o Asterix, no caso, ele é um norueguês, ele é um viking. Ele é um gaulês. Gaulês. Mas é da região ali da França. Eu nunca li Asterix. Já vi tirinhos de jornal. Joguei. Não, o Asterix era álbum. Tirinha não tinha, eu acho. Teve. Aí eu vou te falar que assim, eu não vou afirmar com toda a convicção e certeza do mundo. Do Asterix, mas eu já vi tirinhas do mas Asterix. o que deixou, inclusive, os criadores ricos foram os álbuns, né? O Asterix tem dezenas de álbuns e são muito, muito populares. É que o Asterix, ele surge em 59, né? Então, assim, ele tem uma novidade que é de apostar em algo que hoje até é bastante comum, que são essas produções meio cebola, assim. Eu quero dizer o seguinte, tipo, a criança pega, mas o adulto pega também. E pega diferente, tá entendendo? Entendeu? Assim, tem umas coisas ali meio sutil, que a criança não vai se incomodar, nem vai e tal, mas o adulto fala, tá, eu entendi onde vocês querem chegar. E no caso do Asterix até é óbvio, porque o Asterix basicamente é a resistência francesa aos nazistas, né? Por isso que eles fazem os romanos fazendo saudação romana o tempo inteiro, por isso que eles são os irredutíveis gauleses, porque era aquela parte da França ocupada que resistia. Caralho. Então, o Asterix, ele foi, quando ele surge, ele é muito sobre um comentário sobre a história da França. Que foda. E a gurizada só viu o lado fofinho, né? Do Asterix, do Obelix. O Obelix doidão lá. Mas, gigante forte. Mas tem toda essa questão política por trás do Asterix. E aí isso pegou muito o público adulto, né? Você falando aqui até com a gente de alguns desenhos de quadrinhos. Você acha que o artista, quando ele faz um quadrinho, quando ele faz uma arte desse jeito, sempre tem política envolvida nisso? É que eu digo assim, eu nem acho que o autor, por sua vez, sempre pensa em política, mas a obra caindo no mundo, ela acaba sendo politizada. Tu entende? Por exemplo, um exemplo que eu acho sempre muito, muito marcante, Justiceiro, personagem da Marvel. O criador do Justiceiro, até hoje dá entrevista, falando, é um psicopata. Eu criei um psicopata. A Marvel fala, a gente entende ele como um psicopata. Mas a galera compra camisa de Justiceiro na Renner, tá ligado? Tem uma série de movimentos que usam, até vocês também, eu acho que vocês têm a caveira do... O patrocinador é o policial ali. Porque acaba sendo a maneira como a pessoa assimila. Então, um herói, pra muitos é um herói. Exato. Não um entende? psicopata. E aí, por mais que os criadores, a editora que é dona do personagem, queira dizer uma coisa, as pessoas assimilam de outra forma. Então, por exemplo, tu tá tendo agora esses protestos que estão acontecendo no mundo todo, né? Teve em Nepal, Madagascar, Peru, pelo que eu vi agora no México também tá rolando, mas lá no México eu não sei se eles estão usando. Que é o mangá One Piece, mangá e anime One Piece como principal ícone, né? Dessa galera que tá indo pra rua protestar. É quase que um déjà vu, porque tu olha pra 2013, quando teve as jornadas de 2013, o pessoal tava usando a máscara do V de Vingança, que também é um personagem de quadrinhos. Tá ligado? E aí tu vai dizer, tá, mas o Alan Moore, que criou o V de Vingança, com um ícone anarquista, ele concordaria com essas pautas todas? Cara, a extrema-direita depois foi usar o V de Vingança como ícone. Todo mundo usou. Da direita mais radical à esquerda mais radical, todo mundo começou a usar a máscara. Então, assim, independentemente do que o autor pensou, aquilo caiu no mundo, cara. Já não é mais dele, né? Não as pessoas vão agenciando do seu jeito. E agora tá acontecendo isso com o One Piece. É porque tem alguns que são explícitos. Não, por exemplo, quando você pega ali
o soldado mais virtuoso de todos, né? Que se propõe a defender o país acima de tudo. E você olha lá, o escudo dele é verde, azul, vermelho, branco. Sim, ele veste uma bandeira, né? Ele veste uma bandeira, literalmente, né? Quando você pega o Superman, o mais poderoso de todos os heróis, talvez, que já chegou aqui. Você olha lá, a roupa azul com vermelho e tudo mais. Sabe, vem, sabe... E o herói que nunca mata, o mais valoroso de todos, que poderia fazer qualquer coisa, mas que tem como princípio valorar o maior a vida, né? Esse cara é americano. Sim, né? Claro. Então, assim, eles isso é interessante até falar. Colocam símbolos muito fortes ali, assim, entre linhas, né? É que assim, no caso dos super-heróis, é preciso considerar, eles, por exemplo, Superman é de 38, Batman é de 39, Mulher Maravilha é 41, Capitão América é 41 também, 42, agora não lembro. Você fala antes dele ficar congelado, depois que... E depois ele fica congelado. Isso é antes de ser congelado, que é quando ele luta na Segunda Guerra, né? Mas eu quero dizer assim, muito do gênero super-herói só existe por causa das campanhas, por causa da campanha da Segunda Guerra. Quando os super-heróis surgem, eles depois se tornam garotos propagandas da guerra. E é quando o gênero bomba. Super-heróis começam a se tornar populares durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo o Batman, que é o mais... O Batman não tem muita história do Batman saindo fora do Gotham City. O Batman é mais ali em Gotham. Mas ele vai enfrentar também, por sua vez, espiões. Ele vai enfrentar pessoas... Inclusive, o Batman teve terrorista. O Batman teve 2 cineséries, se eu não me engano, tô puxando de cabeça agora, se eu não me engano, a segunda cinesérie ele enfrentava um japonês, entendeu? O vilão era um japonês, então... Então, assim, tu tinha... Tu tinha todos os personagens ali se engajando, e não só os super-heróis, tá? Os quadrinhos americanos na época se engajaram muito na campanha da guerra. E isso fez o primeiro boom dos super-heróis. Mas depois eles caíram, isso é uma coisa que a galera às vezes não sabe, o pessoal acha que o super-herói sempre foi muito popular, e não foi. Eles fizeram muito sucesso durante a Segunda Guerra Mundial. Quando acaba a Segunda Guerra, as vendas começam a despencar. Por quê? Porque eram personagens do período de guerra. E as pessoas já não queriam mais comprar essa ideia. Aí começou a fazer mais sucesso o western, começou a fazer sucesso mais história de terror. O que mais vendia era o que a gente chama de animal fênis. Fanny Animals, perdão. Os Fanny Animals. O que é um Fanny Animal? Exemplo mais óbvio é Tio Patinhas. Pato Tô Donald. ligado. Tá. É os bichinhos engraçadinhos. Foi quando a Disney surge ali? Não, a Disney já surgia antes, mas assim, é quando os quadrinhos da Disney tem a sua era de ouro, vamos dizer assim. Né? Mas não é só Disney, que muitos desses a gente nem lembra mais hoje em dia, mas era o que mais vendia. Pernalonga, essas paradas tudo, assim, era o que mais vendia. Isso está falando de segunda metade dos anos 40, anos 50. Aí quando é que tem o segundo boom dos super-heróis? Nos anos 60, quando surge a Marvel. Aí tem um segundo boom dos super-heróis. E aí desse segundo boom, tu tem uma monocultura nos quadrinhos americanos, que basicamente, anos 70, a gente só tem quase super-herói. Sim. E a Marvel surge, a DC bem mais antiga, né? A DC surge no final dos anos 30, 40. Antiga, mas a Marvel surge e ela passa a DC. Mas não é uma coisa imediata, como muita gente fala. O pessoal fala assim que o sucesso da Marvel foi porque ela chegou nos grupos que a DC não chegava. Por exemplo, a Marvel era muito lida por universitários. E alguns personagens especificamente foram recebidos pela galera da universidade. Foi o caso do Doutor Estranho, por causa da coisa mais psicodélica. Inclusive, várias bandas, acho que até o Pink Floyd, agora eu tô esquecendo quais foram as bandas, várias fizeram referência ao Doutor Estranho. Ele era muito popular na época. Foi o Surfista Prateado. Mano? O Surfista Prateado também era muito lido pela galera mais velha. Que doideira, velho. Porque o Surfista Prateado é um personagem super filosófico nos quadrinhos, Sim, se questiona, tem ele toda uma solidão e papapá. Aí esses caras foram chegando, assim, a Marvel ela teve a esperteza de chegar numa outra galera. Outra coisa também que fez a Marvel decolar é que eles pensaram já numa lógica de televisão, porque assim, nos anos 60 já tinha TV. Os quadrinhos começam a ter queda de vendas justamente quando surge a televisão. Aí ele falou assim, o que faz sucesso na televisão? Aquelas novelas, sitcom, essas paradas. Aí qual é o primeiro personagem que surge da Marvel? O Quarteto Fantástico, que é uma história de uma família. É a grande família da Marvel. Entendeu? E aí eles vão olhando para uma série de coisas que estavam dando certo, vão tentando chegar a outros públicos que a DC não conseguia chegar mais. Eu jurava que o sucesso da Marvel, e pra mim porque eu sempre me identifiquei mais com a Marvel pela realidade que ela traz pra mim. Porque quando você pega o Batman, ele tá lá em Gotham City, sabe? Você pega o Homem-Aranha, tá em Nova York. Mesmo distante, ainda é alguma coisa que eu sei que mais existe palpável, de né? fato, né? Então, tipo assim, um é um outro universo realmente, e o outro tá acontecendo aqui no meio da gente. Eu acho que assim, uma coisa que eu costumo explicar é que eu acho que assim, a DC e a Marvel, elas convergem em vetores opostos. Então, por exemplo,
A DC é muito sobre deuses em queda. Sim. É o Superman, que é praticamente um deus tendo que lidar com problemas. O último filme foi isso, né? Um deus tendo que lidar com geopolítica. O que é um troço complexo pra diabo. O Batman, por mais que ele seja humano, pô, ele é um aristocrata com uma saúde impecável. Entendeu? O Batman também é uma figura muito acima de qualquer pessoa normal. Ele tava no cargo de rei. E ele sendo rei, ele seria um deus. A Mulher Maravilha é isso. A Mulher Maravilha é literalmente uma deusa. Não, Deus. Né? Então, assim, mas são deuses, só que ela tem que vir pro mundo dos homens pra ser diplomata. Então, assim, tu pode pegar os personagens da DC, são muito esses deuses, eu digo em queda não no sentido queda moral, assim, mas de queda no sentido de ter que se preocupar com questões mundanas que pra eles não fazem muito sentido. Já a Marvel, se tu for olhar, claro que eu tô generalizando, porque alguns personagens destoam disso, mas a Marvel, ela é muito pessoas normais Adquirindo poder. que adquirem um poder. Por isso que é aquela frase do Homem-Aranha ficou meio que pra todos os personagens, que é com grandes poderes tem grandes responsabilidades. Aí pode ver, a Marvel é muito sobre essas pessoas banais, comuns, de repente tendo poderes e se comportando como deuses nesse mundo, sendo que eles são caras normais. Só que aí eu percebo, como esse aqui tá caindo, esse aqui tá ascendendo, a DC e a Marvel no final ficou muito parecido. Eu não vejo tanta diferença. Hoje em dia mesmo não tem muita diferença. Essa diferença ela ficou lá nos anos 70. Nos anos 70 eles meio que emparelharam tudo, dos anos 70 pra cá é tudo muito parecido. E dentro da Marvel teve alguma preocupação pra, tipo, ó, eu vou ter que criar um personagem que vai ser, tipo, forte igual o Super-Homem. Vou ter que criar um personagem que tem que ser inteligente igual o Batman, pra mim ter esse produto dentro da Marvel, porque eu sei que a DC já validou e vai funcionar isso aqui também. Tu tem uma série de histórias de personagens muito parecidos, né? Tu tem, mas assim, alguns foram muito difíceis. Por exemplo, não tem na Marvel uma equivalente à Mulher Maravilha. E a Marvel tentou. E ela não conseguiu criar um equivalente à Mulher Maravilha. Você pode ver, não tem uma personagem feminina forte o suficiente. Quando você pensa no alto escalão de heróis da Marvel, tu não vai pensar numa quando a Fênix não é tão forte. Não, a Fênix é super poderosa. Mas vai além, mas aí seria sei lá, a Fênix passa. Quando eu vejo um confronto direto, eles colocam a Tempestade, geralmente. Não sei, mas o que eu quero dizer assim... Que tá longe também. O que eu quero dizer, não são tão populares, são personagens que não são tão populares quanto a Mulher Maravilha. Eles não conseguiram criar uma personagem. Porque quando você pensa no alto escalão da DC, tu pensa na Mulher Maravilha. Quando tu pensa no alto escalão da Marvel, as mulheres geralmente vêm depois. Primeiro tu pensa Capitão América, Homem de Ferro, o Homem-Aranha, Hulk, Thor, Wolverine, Demolidor. Aí depois, tem a Tempestade, tem a Viúva Negra, tem a Capitã Marvel. Aí depois tu vai lembrando. Não deram conta de emplacar não conseguiram. Mesmo, não. Já por sua vez, a DC teve muita dificuldade de criar personagens negros, né? A Marvel conseguiu. A Marvel fez o Pantera Negra, fez o Luke Cage. Falcão. A DC só depois fez o Raio Negro. Antes do Raio Negro tinha o Lanterna Verde Negro também. O Stuart. Stuart Hall, E depois eles criaram. Mas o Stuart Hall não teve revista própria, ele só apareceu nas histórias do Lanterna Verde. Na Legião mesmo. Como Legião mesmo. Na época não tinha tanta noção de tropa dos Lanterna Verdes, mas ele apareceu nas histórias do Lanterna Verde com o Arqueiro Verde. Mas o primeiro super-herói negro da DC a ter revista mesmo foi o Raio Negro, que era um personagem bem interessante. O pessoal conhece pouco. Ele até chegou a ter uma série recentemente. O Raio Negro, ele era da Liga da Justiça, ali, no caso. É aquele mesmo? Da Liga da Justiça? Não. Bom, às vezes tem informação. Tinha um raio amarelo no peito. Não, aquele é o... Raio amarelo? Aquele é o... Pode ser o Flash, pode ser o Shazam. Cara, é porque... Adão Negro. O Adão Negro. Mas não é esse Raio Negro que você tá falando? Quando tinha o desenho da Liga da Justiça, há muito tempo atrás. Tá confundindo com o Super Choque, não? Não. O Super Choque é baseado nele. Porque aí você tinha, tipo assim, traduzidos aqui pro Brasil, sei lá, você teria todos da Liga da Justiça, Batman, Superman, tal. E às vezes apareciam alguns personagens menos frequentes, que tinham, por exemplo, o Samurai, que era com a roupa verde, que era um japonês de coque. O nome dele era Samurai mesmo. Você tinha o chefe Apache, que era um índio. Super Amigos que aparecia, né? Super Amigos. Que era a Liga da Justiça. Mas aquele personagem foi criado pro desenho. Aquele era pro desenho. Mas aquele lá ele é o Raio Negro. Não, ele tem outro nome no desenho. Acho que não é Vulcão. Vulcão Negro. Vulcão Negro. Não é outro personagem. Tinha o Cyborg também, que era um negro, o Cyborg. Não tá? Isso também da Liga tinha, é verdade. Sim, mas perceba que enquanto que a Marvel tem grandes personagens, só a Pantera Negra já é gigante, já destaca. Na DC tu não tem, cara. Tu não tem, eles têm uma dificuldade grande de conseguir. Por isso que de uns tempos pra cá eles procuraram... Por isso que de uns tempos pra cá eles procuraram valorizar muito o Lanterna Verde e o Stuart Hall, né? Pra eles poderem ter um personagem... Mas eles não tinham. Você fala da Mulher Maravilha,
E eu vi uns dados aí desses, qualquer da internet que a gente acha hoje em dia. E, cara, eu fiquei muito surpreso. Que eu acho que até antes, ou mais do que a Mulher Maravilha por muito tempo, a Mulher Gato era um dos personagens que mais gerou renda pra DC. Uhum. Você já viu esse negócio? Não, mas Tipo assim, porque o Batman foi o melhor personagem financeiramente falando por muito tempo, talvez por isso a Mulher Gato veio depois, mas foi Batman, Superman e acho que Mulher Gato. Quem mais dava receita pra eles era Mulher Gato, e depois isso foi por muito tempo. Depois surge a Mulher Maravilha, ela vem, fica sendo tipo assim, Batman, Superman, Mulher Gato. Mulher Gato figurou como um personagem importante. Eu acho que tá falando dos anos 90, né? Eu acho que antes disso, hein? É porque assim, o Batman, ele se torna um personagem muito... A gente comete algumas anacronias, né? A gente pensa o Batman como alguém que sempre foi popular, ele é de 39. Mas o Batman... sempre foi. Não foi, nem sempre foi, né? Aí que tá. Ele ali no pós-guerra ele já não vendia mais bem. Ele morre de novo. Aí nos anos 60 teve aquela série, aí a série criou uma Batmania. Só que aquela série foi foram 3 anos de Batmania e acabou. Aí eles tiveram que reinventar o personagem, que ele ficou muito associado àquela série dos anos 60. Que era uma série... da roupa de cinza. Aquela roupa cinza. Isso. Que era uma coisa muito camp, né? Porque isso é uma coisa que o pessoal... Se essa galera hoje que fala de lacração existisse nos anos 60, eles ficariam furiosos com essa série, né? Porque a série do Batman dos anos 60 é pra tirar sarro com um casal gay, né, cara? Visivelmente eles estão tirando sarro. Entendeu? Assim, eles pegam toda aquela estética camp, assim, aquela lógica... que era uma estética muito da época, assim, de se pensar essa coisa um tanto gay, afetada, e jogam pro Batman e Robin ali, né? Uhum. O William Dozer, que era o produtor da série, a brincadeira era pra zoar com isso. Porque nos anos 50 teve as campanhas anti-quadrinhos que acusaram o Batman e o Robin de serem gays. Aí nos anos 60 eles disseram, então vamos fazer uma série tirando sarro disso? Vamos fazer uma série. Mano. Eles fizeram a série zoando, assim, tipo, claro que a gente vê ali o Adam West, o Batman, tendo envolvimento com a Mulher Gato e tal. Mas tem uma coisa, assim, muito afetuosa, muito... O pessoal até hoje tira sarro, né? Que, assim, Santa encrenca, Batman. não, assim... assim, dito no popular, transpira viadagem, tá ligado? Transpira viadagem. E aí o que acontece? Aí quando termina a série, que ela foi muito popular, ela teve as 2 primeiras temporadas foram muito populares, a terceira já não deu muito certo. Aí quando acaba a série ali em 68, a DC fala, tá, a gente tem que reformular o Batman. Porque ele ficou muito associado com a série, e aquilo a série não tá mais dando sucesso, então os quadrinhos vão afundar juntos, se ficar, né? Aí é nessa que o Robin começa a envelhecer, aí o Batman muda pro centro da cidade. Aquelas coisas que a gente associa muito com o Batman mais adulto, é a partir dos anos 70, quando eles começam a pensar em reformular o Batman, por causa de que eles não queriam mais se vincular com a série. E aí nos anos 80 é quando isso começa a dar fruto. Então, tanto que a maioria dos quadrinhos do Batman que a gente fala que são muito bons, é tudo dos anos 80. E aí, desde os anos 80 pra cá, o que mais vende na DC é Batman, não é mais o Superman. Antes era o Superman, foi o Superman até os anos 80. Aí a partir dos anos 80 é Batman. E até hoje. Como é que você pega todos esses dados? Como é que você acompanha? Você estuda, você lê isso mesmo? Você consome esse material? Você vê os filmes, você vê tudo, cara? Não, é que quanto a isso tem pesquisa, né? Tu tem bastante pesquisa, tu começa... E algumas coisas, às vezes, tu não tem... Se às vezes alguns dados você não tem, você consegue supor com base... Por exemplo, olha pra DC Comics hoje. Se eu não me engano, esses dias alguém fez esse levantamento. Acho que 1/3, acho que ou metade... é só Batman. O universo Batman. Cara, ou seja, se só metade é isso, é porque é o que mais vende. Sim. Entendeu? Aí tu já deduz. Se a editora, tá, metade do seu catálogo é Batman e toda a outra metade é o resto tudo. Os outros heróis tudo amontoado. E essas empresas precisam levantar esses números, né, cara? Até pra apresentar pra quem vai comprar o direito a usar essa marca. Olha aqui, ó. A gente realizou um estudo aqui. As pessoas consomem muito mais Batman hoje na TV do que nos quadrinhos. Né? As pessoas consomem muito mais Super-Homem. Ó, o boneco do Homem-Aranha, por exemplo, a Hasbro mesmo já falou. O brinquedo mais vendido da Hasbro de herói é o Homem-Aranha. Disparado, assim, né? E eu lembro quando vai sair época de licenciamento de brinquedo, as 2 marcas se reúnem assim e começa a jogar número o tempo todo. Você vai hoje numa palestra da Disney, a Disney já mostra planejamento de heróis aí pros próximos
4 anos, ó, vamos soltar tal filme aqui nessa data, e aí vai sair essa série junto, vamos vender esse brinquedo, porque tantos por cento das pessoas estão consumindo isso aqui. Então, né, os caras estão gerando relatório disso o tempo todo. Sim, né? sim. Não, e quando eles não entregam os números, por exemplo, no caso do Brasil, as editoras não falam quantos eles vendem. Mas tu supõe, né? Tu tem alguns lugares onde tu consegue, pelo menos, ter uma noção aproximada do quanto que tá vendendo, do que tá fazendo sucesso. Né? Quando, por exemplo, de novo, pegando o caso do One Piece, quando tem diferentes versões dele sendo lançado ao mesmo tempo, é porque é óbvio que... Aham, tá. Falando de quadrinhos aqui, a gente continua nesse tema aqui. Cara, o que mais vendeu até hoje foi A Morte do Superman? O quadrinho que mais vendeu? Não, acho que não sei. Tá aí, não sei. É que também tem que ver, quando mais vendeu, aí também entra num buraco aí, porque é o seguinte... É porque teve uma tiragem, sei lá, foram produzidos 1000 e era isso, né? Não, é que assim, quando saiu A Morte do Superman, eles tinham esses números a partir do Direct Market. O que era o Direct Market? Nos anos 70, os Estados Unidos, eles criaram um modelo diferente do modelo de banca que a gente tem até hoje aqui em São Paulo, por exemplo. Porque as bancas, tu manda uma revista e é consignada. Então, se tu não vendeu, volta para a editora. Entendi. O Direct Market, que o mercado mainstream dos Estados Unidos copiou do pessoal underground, o pessoal do underground tinha feito isso na raça nos anos 60, nos anos 70 eles tornaram mainstream. Porque era assim, ó, o dono da Comic Shop, ele compra o catálogo, ele tem que conhecer o leitor dele. Então assim, aqui na minha banca, na minha loja, vem 20 caras que gostam de Batman, então eu vou encomendar 20 revistas. E eu vou comprar, vou pagar do meu bolso, se eu não vender, problema é meu. Sim. Não vai voltar para a editora. Aí eles conseguiam com isso ter um número mais preciso de quanto que vendia, porque todas as lojas meio que jogavam essa expectativa, eu quero 20, quero 30, quero 50, não sei o que, somava tudo, vai dar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 900 mil exemplares, não sei o que. Só que hoje, por exemplo, tem a questão das graphic novels que vão para as livrarias. E aí isso é mais um outro número que se atravessa nisso, entende? Então, assim, quando a gente fala do mais, assim, às vezes tem que ver mais em qual recorte, entendeu? Porque tem o Direct Market, tem as livrarias, que é um fenômeno mais recente, relativamente recente. Então tu tem diferentes... E quando tu pega o quadrinho mais antigo ainda é mais difícil saber. Por exemplo, até hoje não sabe direito com exatidão quanto é que um Superman lá no começo vendia. Supõe-se. Mas é tudo muito vago. Porque aí era antes até do Direct Market. Então os caras imprimiam e largavam em tudo que era lugar. Vai saber quanto é que vendia. Era uma coisa muito... Os números são totalmente imprecisos. Pô, eu sempre fiquei pensando assim, por que o brasileiro gosta tanto de Wolverine? Você que é um cara que sabe de tudo aí, de quadrinhos aí, tem noção por quê disso? Não é o brasileiro, hein? Cara, o brasileiro ama Wolverine, velho. O brasileiro, sim, eu de já forma ouvi geral. muito isso, Mas velho. o Wolverine foi um achado no meio de um monte de peças que você tinha ali, né? Ele é um X-Men, ele vem num grupo, ele não vem nem sozinho. Mas eu não sei se a galera, por exemplo, nos Estados Unidos consomem tanto Wolverine, assim, não sei se sai sim. Outros lugares do mundo. Tinha uma época que o pessoal até chamava de Overine, porque era tanto que era over. Era Wolverine. Porque era muito quadrinho do Wolverine. Não, teve uma época que a Marvel também lançou muito quadrinho do Wolverine e tal. Hoje é um pouco menos, mas teve uma época que o Wolverine tocava a Marvel nas costas, né? Já teve isso, então. O Wolverine carregou os caras durante um tempo. Não, o que acontece hoje, tu fala que uma galera gosta, eu acho que tem uma questão de faixa etária. Entendeu? A galera dos quarentão, dos 30 a 50, vai, os 30 a 50. É a galera que gosta muito do Wolverine, porque pegou o auge do Wolverine na... É a mesma galera que gosta do Justiceiro. Faz sentido. Que foi a mesma época, mais ou menos. É de ser aloprado mesmo, né? Porque teve... Pensa assim, o cinema dos anos 80. O cinema dos anos 80 era cinema de brucutu, né, cara? Era os Rambo, era os Schwarzenegger, era tudo homem suado, sem camisa, né? Hoje, coisas que hoje o pessoal também ia ficar chocado, né? O pessoal precisa rever os filmes pra cair na real, né? Esses dias eu fiz um vídeo sobre o Grande Dragão Branco do Van Damme. Opa! Cara... Que é um clássico, né? Demais. Cara, tem um plano... fechadaço na bunda do Van Damme, ele pelado, tá ligado? Assim, mentira, tipo, não tem bunda de mulher no filme, a bunda de homem tem. Entendeu? Assim, tipo, os caras gostam de homem pelado. Mas enfim, aí esses filmes de brucutu, que também eram muito sensuais, eles fizeram muito sucesso e gerou muito desses heróis brucutu. Aí foi nessa que o Wolverine, que o Justiceiro, esses caras começaram a fazer muito sucesso. E meio que foi passando, o Wolverine conseguiu se manter, porque o Wolverine é um personagem mais versátil. O Justiceiro, desde o meados dos anos 90, ele já tem mais dificuldades.
Ele ainda é um personagem conhecido, mas o áudio... Tinha uma época que o Jusceiro tinha 3 mensais ao mesmo tempo, cara. Tinha 3 o quê? Revistas mensais. Caramba, tá. Vendia muito o Jusceiro. Tinha uma época que o Jusceiro era o carro-chefe, um dos carros-chefes da Marvel. Aí, mas essa parada do Van Damme, cara, eu acho que era pra inserir mulher consumir filme de luta e de ação. Não, era. Porque sim, mas não eu fico, consumia. Mas eu de novo fico vendo a galera hoje que vê lacração em tudo, imagina a pessoa surtando, vai no cinema ver um filme de brucutu, de repente, pá, aquele quadro fechado na bunda do Van Damme. Aí tu fala assim, por que eu tô vendo isso? Eu tenho a impressão que quando passava na TV eles cortavam isso, porque quando eu era guri eu não lembrava dessa cena. Então, você falou, eu não me lembro. Pois é, aí eu fui rever pra fazer o vídeo, eu fiz um dos vídeos no canal comentando esse filme, aí eu fui rever, né? Cara, tem um bloco ali de situações. Cara, eu acho que eles cortavam, porque eu não lembro disso. Do Van Damme saindo ali com a mulher e tal, aí fecha na bunda do Van Damme. Cara, minha prima amava Van Damme, assim, via todos, sim, porque o cara era lindo demais. Que o Van Damme, se tu for pensar, o Van Damme foi criado, ele foi forjado porque eles queriam um cara forte, como os outros eram, mas eles queriam um bonitinho. O Van Damme, ele foi forjado por estúdio, eles queriam bonitinho. Eles queriam porque o Stallone não era considerado um homem bonito, tampouco o Schwarzenegger. Então eles queriam um Schwarzenegger / Stallone bonito. E é nessa que surge o Van Damme. Entendeu? O Van Damme ele foi meio que forjado pra isso. Você pega, assim, realmente os heróis eles eram fodão ali, mas zero estética facial, né? Porque você pode pegar desde o início. Você pega o Chuck Norris ali, que é invencível. Os outros, tudo, mano, eles eram bem toscão mesmo, né? Não tinha uma preocupação com beleza. Não. E até mesmo o próprio Wolverine. O Wolverine foi virar galã com o Hugh Jackman, pô. O Wolverine é um baixinho peludo. Exato. Entendeu? O Wolverine não é pra ser um cara muito bonito, não. Eu ainda quero ver o Wolverine feio no cinema. Não quero... Acho um serviço o Wolverine galã. Eu quero o Wolverine feio, porra. Sabe? Real, né? Eu não consigo imaginar o Wolverine feio, não, velho. O Wolverine é bonitão, cara. Não, ele é feião demais, tadinho. Ele é feio. Baixinho e feio mesmo. É um problema pra você essa modificação quando eles fazem alterações nos heróis? Tipo assim, pô, o Wolverine é um baixinho, grosso, feio, cabeludo. Né, quase um anão daquele Senhor dos Anéis ali, sem a barba. Um hobbit. Alguma coisa nesse sentido, né? Quase isso. E não é um problema pra você quando eles fazem modificações, tipo assim? Eu acho que adaptações estão valendo, assim. Eu só acho que tem às vezes determinadas adaptações que tu perde, talvez, o que tinha de mais interessante no personagem. Exemplo. O Homem-Aranha dessa última leva. O Homem-Aranha como é que é o nome do Tom Holland? Que a Marvel botou o Homem-Aranha sendo um trainee do Homem de Ferro. Um Homem-Aranha super encantado com um bilionário da indústria armamentista. Sendo que, pô, tu pega nos quadrinhos, o Homem-Aranha sempre foi muito vinculado à classe trabalhadora. Ele é o pai dele mesmo. Era um pobrão. O tio Ben era um cara, acho que da indústria têxtil, se eu não me engano. Então, assim, tipo, tem toda uma discussão. O fato do Homem-Aranha ser do Queens não é por acaso. O Queens é um dos bairros mais multiétnicos de Nova York, né? Então, assim, tinha essa coisa de querer fazer o Homem-Aranha como uma espécie de herói popular, assim, né? O herói do povão, por isso que ele tá sempre fugido. O amigo da vizinhança. É o amigão da vizinhança, é. Aí quando a Disney faz essa leva aí de filmes do Homem-Aranha, dele sendo um... Eu fico imaginando ele falando com a voz do Mickey. Sr. Stark! Sr. Stark! Sr. Stark! Eu o tempo inteiro isso, né? O filme dele, Sr. Stark, muito bom, ai, adorei! Né? É um Homem-Aranha ridículo, cara. Aí, assim... Tu olha e fala, pô, ok, não vou ser daquele chato, tipo, não, tá errado o personagem, adaptação é adaptação. Só que o que eu achava que era mais divertido no Homem-Aranha se perde, né? Assim, porque vira só um... Porque aí não é mais um rosto, é uma identidade realmente, né? Uma característica inata desse personagem, né? É o que ele é. É uma construção que, assim, é que nem o Batman, por exemplo, sendo aristocrata. Quando fazem o Batman... não tão aristocrático, eu acho que também perde muito da graça do personagem. Quando fazem o Batman mais burguesa, eu acho que daí já não tem a mesma graça do que um Batman aristocrata, que o Batman, a graça dele é ser um aristocrata entre burgueses. Dessas modificações, por que eu perguntei isso? Porque tem um comentário bem forte, que, por exemplo, a cultura woke afetou de alguma forma os heróis, né? Que eles têm que mudar um pouco da identidade, você tem sei lá, o Thor tem que ter a Tora, tudo isso. Então, assim, isso cresceu no cinema. A gente percebe um empoderamento sim. Foi ali nos anos 2010 isso. Isso, exato. E a galera acha que é uma tendência de tipo assim,
uma guerra cultural mesmo que foi colocada para mudar os pensamentos. Que a maioria das pessoas que curte o cinema não, os heróis em especial, né? Não concorda com isso. E mesmo assim os estúdios continuaram fazendo. Mas a gente já falou que se o estúdio faz, é porque dá uma grana. É que tem gente que vai então, dizer que... o povo quer isso realmente? Você acha que assim, dentro de uma análise mais profissional e mais profunda que você consegue fazer, o cinema tá fazendo, continua insistindo em fazer porque tá dando mais grana do que dava e eles querem é grana? Ou não, realmente existe, sei lá, uma agenda, alguma coisa que manipula para que isso continue sendo feito, mesmo dando prejuízo? É que assim, eu acho que tem que colocar algumas coisas em perspectiva. Primeiro, o gênero de super-heróis sempre surfou em tendências. Eu acabei de falar aqui, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, todos eles se engajaram na guerra. É isso. Então eles surfam em tendências. E uma tendência que rola nos anos 2010, eu até tenho um artigo que eu publiquei, saiu em livro que eu publiquei sobre isso, que é o que eu chamo de guinada representativo. Então a questão da representatividade vira uma pauta generalizada, entende? E as editoras falam, cara, a gente não vai ficar fora disso. Porque o que aconteceu? Tu falou do caso do Thor. O caso do Thor é emblemático. A revista da Tora, vou chamar ela de Tora, ela de fato vendia menos. Aí por isso que o pessoal fala, viu, isso é agenda. Os caras, mesmo vendendo menos, eles lançavam. Mas aí depois ela era compilada em graphic novel e vendia mais. Porque quando ela era compilada em graphic novel e ia para as livrarias, era outro público. Não era aquele... Porque o público de super-heróis tradicionalmente é um público muito masculino. Eles queriam visar um público mais feminino, um público mais diverso em geral, que estaria nas livrarias e não necessariamente nas lojas de quadrinhos. Porque as lojas de quadrinhos é aquela galera do The Big Bang Theory, aqueles nerdão que vão lá. É o Sheldon. É o Sheldon. Então eles estavam dizendo, não, a gente está pensando em livraria. Então assim, teve muita aposta nessa direção. Algumas deram certo, outras não. E essa é uma moda que passa, porque sempre foi assim. Entende? O pessoal fala, agora estão voltando atrás porque não deu dinheiro. Não, deu dinheiro, só que também passa, porque tu tem que surfar em alguma coisa. A gente tá falando de um gênero que sempre colou em alguma... Tanto que eu falei agora, os brucutu dos anos 80, eles criaram os deles também, pegaram essa tendência dos machão ali, final dos anos 80 e dos anos 90. Então, assim, sempre foi um gênero que procurou colar. Por exemplo, quando teve o movimento... anos 68, teve uma série de protestos no mundo, né? 1968. Tu tem quadrinhos do final dos 60 e início dos 70 que são super ligados a essa questão hippie, essa questão não é por acaso que ali começa a ganhar mais força personagens super-heróis negros. Então, assim, por causa da luta pelos direitos civis do Martin Luther King, do Malcolm X. Então, assim, o gênero super-heróis sempre colou. Essa é uma estratégia deles, assim, para se manter relevante, eles sempre colaram em assuntos do momento. E aí foi isso que aconteceu. Porque o que o pessoal chama às vezes de cultura woke, eu até reconheço no sentido de capitalismo woke. O que aconteceu? É que esse termo virou um termo meio vazio. O pessoal fala woke, virou qualquer coisa woke, né? Por isso que eu não gosto... Quando um conceito meio que entra tudo naquele conceito, ele já não serve pra nada, né? Isso eu aprendi com o pessoal da teologia. Quando Deus é absolutamente tudo, ele também não é mais nada. Então, assim, o que aconteceu foi que nessa guinada, por eles vendo que havia uma demanda maior por representatividade, isso tem muito a ver com o crescimento da internet, as pessoas queriam cada vez mais se sentir parte das coisas. Isso na publicidade foi muito forte. Nos anos 90, ainda tinha aqueles comercial de margarina de Família Perfeita. Nos anos 2000, os comerciais de margarina já não vendiam mais assim. Eles precisavam de famílias multiétnicas, então tinha que ter o negro, tinha que ter o branco, tinha que ter a mulher, tinha que ter o homem, e depois com o tempo tinha que ter o hétero, tinha que ter o gay. Eles começaram a ver que havia uma demanda para isso. Entende? Só que nem sempre isso é feito da melhor forma, né? Então também surgiu muita condescendência nisso, né? Surgiram muitas produções que é quase assim, o filme meio que para dizer, agora vem aqui a minoria X, fala aí minoria X. Aí a minoria X falou, aí, nossa, tipo o último filme dos Vingadores, o último filme dos Vingadores, o Ultimato, que tem aquele momento que as mulheres se juntam pra lutar. Exato. Sabe? Agora chega a força maior, né? Aí Todas as mulheres. Então aquele é um momento muito assim, paramos o filme pra dizer, aí mulherada, é isso aí, vai lá, a gente quer o dinheiro das vocês mulheres assistindo o filme também, a gente gosta de vocês, tá bom? É isso aí. Então isso de fato rolou. Só que isso não é uma conspiração global ou coisa do tipo. Isso é o que o mercado sempre fez, cara. É surfar em tendência. E surfar, às vezes, de um jeito ruim. Muitas vezes de um jeito ruim, de um jeito condescendente, de um jeito meio escroto. Mas foi o que aconteceu. Foi mais uma falha de script, eles não souberam entregar da melhor forma. Em alguns casos, em outros falando, não. né? Acho que depende das obras, né? Eu acho que tem obras que souberam fazer isso. Eu acho que o filme do Pantera Negra, por exemplo, acho que é um filme muito bom. Acho que faz isso de maneira... acho que funciona e tal. Agora tem casos e casos, né? É que nem também no caso dos quadrinhos. Tem personagens que vieram nessa leva
que se mantiveram, justamente por serem personagens interessantes, né? Já tem outros que o pessoal até ignorou, né? Nem mais fala deles. Então, eu acho pouco provável esse papo todo de que isso é só uma questão ideológica. Ainda que isso também não está de todo errado quando você considera o soft power dos Estados Unidos. Porque também tem uma questão aí. Quando teve agora o Trump, a administração Trump, falando mal da USAID, que é a ajuda que os Estados Unidos dão para o mundo, eles trouxeram vários casos, que são uma minoria ali dentro da ajuda que eles dão, mas de fato tinha lá um teatro que tinha uma personagem trans, uma clínica de transição de sexo, se não me engano, na Índia. Tinha umas coisas assim. Eu já tenho dificuldade de saber o que é mentira e o que é verdade, porque rola muito fake news. Mas pelo que eu entendi, parece que tinha algumas coisas assim. Cara, faz todo sentido para os Estados Unidos fazer isso. Burro é o Trump de parar com isso. Se eu fosse o Trump, eu mantinha. Por questão de agenda? Não, porque olha só. A questão LGBT ainda é um problema para a China, ainda é um problema para a Rússia. Aí como é que você parece mais simpático para os outros? Aqui a gente aceita. Aqui a gente apoia. Aqui a gente endossa. Vem para nós. Isso é soft power, cara. Tá ligado? Isso é soft power. Quando eu vejo uma galera que diz que nessas guerras de internet, que ovaciona os Estados Unidos e critica isso tudo, eu falo, vocês estão sendo burro, cara, desculpa, não tem como falar de outro jeito, porque a questão LGBT hoje é um lugar onde, assim, por exemplo, eu, se fosse conselheiro do Trump, eu falava assim, financia a parada gay de São Paulo, porra. Faz isso, irmão. Tá ligado? Porque faz parte do jogo. E os Estados Unidos fez isso durante a Guerra Fria. Uma série de questões mais progressistas, às vezes tinha grana americana. Mas porque eles eram bonzinhos? Não, porque era estratégia, cara. Entendeu? Mas é uma estratégia econômica. E política. Política também. É do jogo. Às vezes tu pode até perder um pouco de dinheiro com isso. Mas o ganho é simbólico. E o ganho simbólico também é um ganho. Pô, no começo eu ia te perguntar assim, velho. Esse soft power, você acredita que no começo ele foi planejado? Ó, essas aqui vão ser as estratégias. Ou foi algo que foi acontecendo e não, ó, isso que agora que aconteceu esse movimento a gente vai chamar de soft power? Não, o soft power a gente pode dizer que ele existe desde sempre. Desde sempre, por exemplo, os persas, Alexandre o Grande, esses caras... Já exerciam soft power. Só que o que a gente chama muito de soft power vinculado à cultura vem junto da própria noção de indústria cultural. E aí quando vem a ideia de indústria cultural, é uma coisa pós-revolução industrial. Então a gente está falando de algo que vai tomar a forma como a gente fala hoje, que é uma coisa do século XIX para cá. Né? Mas assim, eu acho que o momento assim, onde isso fica mais óbvio é durante a Guerra Fria. Como que Porque o que os Estados Unidos vai fazer durante a Guerra Fria é de entender claramente que esse é um lugar onde eles precisam vencer a União Soviética, e eles venceram. O soft power soviético era praticamente nulo. Um dos motivos da União Soviética ter caído, não é o único, antes que alguém me fique brigando comigo, mas um dos motivos foi porque o soft power soviético era nulo, cara. Então, mas hoje todo mundo sabe do soft power. E todo mundo usa. Sim. Mas o Brasil, o Dom Pedro II já usava no Brasil, cara. Como? Procurando mandar artistas nossos pra França, trazer artistas franceses pra cá, exportar arte brasileira. A ideia de exportar arte brasileira já era uma maneira de se situar no mundo, de mostrar que era uma nação independente, que não era mais no guarda-chuva de Portugal. O próprio Dom Pedro II era um cara erudito, então era interessante para ele mostrar um Brasil poderoso, culturalmente relevante. Cara, desde o século XIX, Dom Pedro II já estava pensando nisso aqui. Entende? Isso não é de hoje. Só que durante a Guerra Fria isso fica muito evidente. Os Estados Unidos é muito eficiente em fazer isso. E a União Soviética, por erros próprios, se boicota. Porque a União Soviética, na primeira década da Revolução, o soft power dela também bombou pra cacete. Até hoje, quando a gente fala de montagem de cinema, é cinema russo que a gente tem por referência. Todos os estudos de montagem de filme, de edição, é dos anos 20. A edição que vocês fazem aqui no podcast, que eu faço no meu canal e tal, a gente deve graças aos russos que estudaram isso nos anos 20 do século passado. Foi cineastas como Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, Dovchenko, Pudovkin, esses caras todos. Aquele que fez o experimento... Helena, me ajuda. Qual é que é o nome daquele que fez o experimento dos quadros... me fugiu o nome. Fugiu. Mas enfim, Kuleshov. Kuleshov, por exemplo, qual é a inovação do Kuleshov no cinema? Ele pegou uma imagem de um cara com uma expressão neutra e colocou do lado um prato vazio.
duas imagens. Um cara com uma expressão neutra e um prato vazio. Aí tu fala, o que isso quer dizer? Ele tá com fome, né? Aí tu pega o cara com a mesma expressão, mesma imagem. Aí põe do lado de uma mulher morta. De uma mulher sensual. Ele tá querendo pegar a mulher. Aí tu pega aquela mesma imagem diante de um caixão com uma criança. Aquele cara tá de luto. Aí eles fizeram esse estudo e disseram, olha, a montagem, ela se dá pela justaposição de imagens. Eles pegam a dialética hegeliana, que depois é a dialética marxista, e mostra, essa dialética também vale para o cinema. Você coloca tese, antítese, produz síntese. Caralho, hein? E aí, esses avanços na montagem cinematográfica se deu, principalmente pós-revolução. Ali entre 1917 e 1927, foi o auge disso. Por causa também de uma vanguarda específica que tinha muito forte ali na Rússia, ainda pré-revolução, que era o construtivismo. Uhum. Só que aí depois Stalin coloca o realismo socialista como principal e aí eles se destroem. Foi um dos maiores erros que eles puderam fazer, foi promover o realismo socialista como estilo oficial. Sabe o que eu acho? É que eu não sei se a gente já foi contaminado, porque um cara uma vez me falou isso, e você explicando do que a gente sempre teve, e que todo mundo sempre fez esse soft power, ele me contou que os Estados Unidos nunca deixariam de ser o primeiro país do mundo, e não é pelo dinheiro, é pela cultura que eles têm. Lógico. Porque você não quer usar um tênis, você quer usar um Nike. É. Você não quer comer um sanduíche, você quer comer um McDonald's. Isso. Sabe? Você não quer ter um telefone, você quer um iPhone. Sabe? As marcas que eles criaram, a identidade cultural que eles vendem, é o que todo mundo quer. Não, e as guerras foram muito boas para eles. Por exemplo, o caso no cinema, isso é bem interessante no cinema. O cinema europeu, até ali a Primeira Guerra Mundial, rivalizava com o cinema americano. O cinema europeu era muito forte. Aí tem guerra. Aí depois o cinema europeu volta a se recuperar. Aí tem Segunda Guerra. Aí depende, os Estados Unidos já estavam lá longe, cara. Eles não tinham mais como correr. Disparou. Entendeu? Então, assim, era muito interessante. Assim, tu teve uma série de circunstâncias que fez com que os Estados Unidos tivesse ali a capacidade de invadir o mundo com a sua cultura. E fez isso de maneira muito inteligente, sabe? Assim, tipo, de fazer as pessoas amarem um país estrangeiro que elas nem conhecem direito. Elas veem as idealizações desse país. E isso foi feito para fora e para dentro também, né? O American Way of Life foi uma maneira de você vender para o seu próprio povo o sonho americano. Né? E por isso que depois surge o realismo socialista, porque a principal medida por parte de Stalin e companhia era de fazer um Soviet Way of Life. Aí que foi o realismo socialista. A ideia deles era tentar contrapor, mas não deu certo. Mas os Estados Unidos fomentou isso muito, né? E fez isso de um jeito inteligente, né? Inclusive gerando até fenômenos engraçados. Por exemplo, tu tem relatos de Batman sendo traficado na União Soviética. O gibizinho do Batman sendo traficado na União Soviética. Caramba. Contrabando de Batman. O bonequinho do Batman. Não, revistinha. A revista do Batman. Vinha por embaixador. Tô ligado. Tem relato, assim, prova concreta disso não tem, mas tem relato de que é bem provável, é bem provável. Eu ia falar, sim. é lógico, assim. Não, mas porque foi nos anos 60 mas isso, quando teve a Batmania com muita força, por causa da série, né? Mas vários itens da cultura americana eram traficados para a União Soviética, né? Até roupas, por exemplo. Por exemplo, calça jeans, tu tem um caso também recente, é o caso da relação da China com o Japão, que o Japão invadiu a China, fez as crueldades que fez. Então a China tem todo um controle até mesmo para a chegada de cultura japonesa. Nos anos 90 começou a chegar tanto mangá contrabandeado dentro da China, via Taiwan e via Hong Kong, que a China continental chegou uma hora e falou assim, tá, vamos regulamentar isso aqui. Não é que tá, não tem como cortar. É isso que eu tô dizendo. Chegou uma hora que eles disseram, não tem mais como cortar. Aí eles regulamentaram para poder circular. Para não chegar ilegal mais. Porque chegou uma hora que eles viram que... E tu pega a geração mais nova dos manhuajian, porque quem faz mangá no Japão é mangaka. Quem faz manhua na China é manhuajian, que é quadrinista. Né? Essa geração mais nova, eles bebem muito no estilo japonês. Eles misturaram com referências chinesas, mas eles bebem muito no estilo japonês. E a população chinesa tem essa preferência pelos mangás japoneses. Gosta. Não, sim, acabou se disseminando por lá, né? Porque essa invasão japonesa dos anos 80 não foi só no Ocidente. Foi também na própria Ásia. Começou a chegar na China, começou a chegar na Coreia. E havia leis para restringir isso, até por causa do histórico de violências que o Japão cometeu a esses países, né? Mas chegou uma hora que não. Na Coreia a coisa foi um pouco diferente. A Coreia conseguiu manter essa muralha mais forte
e fez nascer uma cultura de quadrinhos um tanto diferente mesmo da do Japão. Tu pega os quadrinhos coreanos, eles não são tão parecidos com os quadrinhos japoneses, não. Agora, o chinês, tu tem ali a China é muito grande, né? Então tu tem muitas referências diferentes, mas o mangá se tornou uma referência bem forte, principalmente entre os manhwajians mais jovens. A gurizada de 20 anos e tal, tu vê direitinho assim, toda uma estilística do mangá, eles se utilizam. O que é a diferença do mangá pra uma revista em quadrinho convencional? O nome. É a mesma coisa. É quadrinhos. Uma coisa que é interessante sobre os quadrinhos é que, diferentemente do cinema, que é cinema no mundo todo, cada país é um nome. Então, por exemplo, no Brasil é quadrinhos. Tá. Nos Estados Unidos é comics. No Japão é mangá. Na Itália era fumetti, que quer dizer fumaças. Por causa do balão. Eles chamam de fumaça o balão da conversa, do diálogo. Na França é bande dessinée, que o Portugal também usa, que é o banda desenhada. Então, assim, cada lugar tem um nome. É a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, só muda o nome, né? Aí na China é manhua, na Coreia é manhwa, no Japão é mangá. É só linguística mesmo, não muda nada. Enfim, embora, não tem diferença. Tipo, não muda nada, mas esses nomes eles contam um certo processo histórico, né? Por exemplo, no caso do americano, chamar de comics era porque no começo era tudo enfatizado em humor. Por isso que até hoje é Marvel Comics. O que tem de engraçado na Marvel? Tem é DC Comics. O que tem de piada na DC Comics? O que são os quadrinhos de humor? Até hoje a gente chama de comics um negócio que não é mais cômico. Sim. Então esse nome conta um processo. Tem diferença. Entendeu? No Brasil também se fala gibi. Eu ia falar o gibi agora. O que era diferente? Gibi é a mesma coisa. É uma coisa. parada popular, não? Que foi a população que falou. Gibi era um termo que, inclusive, tem um histórico racista, né? Que era um nome que se dá para meninos negros. Inclusive, a revista Gibi, que foi uma revista que era publicada pelo Grupo Globo, tinha um mascote que era um menino, assim, desenhado de um jeito bem estereotipado da época, bem... com aquelas características mais racistas do período. Mas o nome pegou, né? Então, até hoje se utiliza gibi, e eu não sou a favor de cancelar o termo, porque ninguém ofende uma outra pessoa negra chamada de gibi. Então, se desvinculou essa história, ok. Segue. Mas, enfim, esses nomes, eles também contam um pouco sobre como é que essas artes foram sendo validadas, né? Que, por exemplo, no caso italiano é até engraçado, porque os fascistas proibiam balão de quadrinho. Como que era feito? Tudo... Era verso. Eles achavam... Porque assim, uma coisa que é interessante... Que doideira, velho. É que no início do século XX era mal visto o balão. O balão era considerado uma coisa meio chula. Então, quadrinistas que queriam mais prestígio, eles botavam o desenho e o texto embaixo. Uma coisa meio... Uma espécie de híbrido entre do livro ilustrado. Uma espécie de uma variação de livro ilustrado. Tanto que tu tem grandes... Por exemplo, Flash Gordon era assim. Vocês já ouviram falar de Flash Gordon? Sim, é um quadrinho... E foi um quadrinho muito... Na época do Fantasma ali também. Isso. Mas o Fantasma tinha balão. Agora o Flash Gordon não tinha porque o Alex Raymond queria essa questão. O Hal Foster do Príncipe Valente não tinha balão. Quer dizer, o Flash Gordon, agora estou na dúvida se ele não tinha nenhum balão. Mas ele evitava. Agora o Príncipe Valente do Hal Foster não tinha nada de balão. Que loucura, velho. Não consigo entender isso. E aí, no caso, os fascistas... Era meio conceito chato, né? de balão... Era considerado uma coisa meio vulgar. Era considerado vulgar. E aí aí fica pensando, por quê? Porque sim, porque a cultura é feita de habitar. Por que você acha hoje cafona usar ombreira? Cara, mas sendo que até 30 anos atrás era super chique andar de ombreira. A funcionalidade do balão não é só isso, é você colocar um diálogo, colocar um pensamento, colocar um grito. Como é que você faz isso de outra forma? Foi um texto, é literatura ilustrada. Texto você punha em caixa alta, caixa baixa. Não, o Superman gritou. Pare agora. Tá. É desse jeito, Superman pensou. E os italianos faziam uma coisa... E os italianos faziam uma coisa engraçada, que eles pegavam e plagiavam essas obras, né? A Itália fascista plagiou muito quadrinho americano. E aí eles tiravam os balões e faziam versinhos. Eles eram contra... Eles defendiam verso. Era umas maluquices, era engraçado isso. E aí... Tu tem essas arbitrariedades. Por exemplo, nos anos 80 tem uma leva contra a onomatopeia, por exemplo. O V de Vingança do Alan Moore é um quadrinho sem onomatopeia. Porque também porque a onomatopeia tinha uma época que o pessoal via a onomatopeia como uma coisa muito infantiloide. Aí o pessoal queria fazer quadrinho mais adulto, começou a não usar mais onomatopeia. Tem esses modismos. O V de Vingança é realmente um grito? Sei lá, uma rebeldia de fato? Eu acho que sim, é um quadrinho muito bom, né, cara? Ele realmente tem um significado de... Tem. Eu até fiz um vídeo recente de levante. No canal. Ele tem um levante interno mas ele tem uma provocação que é difícil até mesmo para setores de esquerda assimilar.
Porque ali tu tem realmente, pelo menos dentro do que o Alan Moore pensa sobre anarquismo, tu tem ali uma tese anarquista muito evidente, que é a de que talvez seja até o ponto geralmente de ruptura entre comunistas e anarquistas, que é o senso de orientação / desorientação. Então, por exemplo, comunistas visam muito uma orientação. Entendeu? Eles têm por exemplo, pega as diferentes tradições, eles têm um programa, eles têm uma linha de ação, a gente vai fazer isso, depois aquilo. Por exemplo, até o Gustavo Machado, não por acaso o canal dele se chama Orientação Marxista. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa muito cara. O Alan Moore, quando vai fazer o V de Vingança, ele mostra o anarquismo como uma desorientação. O anarquismo, ele tira de ti todas as crenças, todas as verdades, e tu fala assim, agora recomeça. E tu pode recomeçar e fazer até pior. Mas tudo bem. Agora recomeça. E quando tu fizer merda, a gente vai recomeçar de novo. E a gente vai recomeçando. É um anarquismo. A gente desorienta. Não é orientar. Não é orientar, o que a gente vai fazer a partir de agora. Não, é desorientar no sentido de, ok, agora que eu não tenho mais nenhuma certeza diante de mim, o que eu posso fazer? Entende? Sim. Tanto que o quadrinho é diferente do filme. Porque no filme tem aquele final meio triunfante da multidão com máscaras do V de Vingança. No quadrinho, cara, é só Londres, sem luz, e as pessoas andando a esmo na rua com uma cara assim de, e agora? O Estado caiu, beleza, o Estado era uma merda. Mas o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? E aí o V de Vingança, ele dá... pragmático. E o V de Vingança, a partir da... Porque ele morre no filme e no quadrinho também. Mas ele, a partir da Eve, que é a menina lá que ele treina pra ser a sucessora dele, né? Ele fala, tipo, tu não vai ser líder dessa galera. Não é pra gente ser líder. É só pra gente desorientar mesmo. Agora quem desorientou, a gente pode construir junto. Mas não é pra gente ser líder. Não pode ter líder. Não é pra ter líder. E aí como é que faz? E cara, porra, mas é bom pra caralho. É o fim, velho. Agora é uma provocação. Esse é o início, né? Não, é o fim. É o início que pode ser um novo fim, e assim vai, sabe? Mas é uma coisa que uma frase, acho que é do Samuel Beckett que ele fala, né? O que a gente precisa fazer é errar melhor. Errar diferente. Errar diferente, errar melhor, cometer os melhores erros. A gente tá errando por bobagem. Vamos errar em coisas mais válidas. Essa é a lógica do quadrinho ali, né? Que o Alan Moore quis fazer essa provocação foi muito nisso, assim, de tentar pensar, no caso ali, uma Inglaterra que resolvesse, no momento que destruía parlamento, destruía casa do primeiro-ministro, enfim. Essa Inglaterra, que a partir de agora não tem mais Estado, bem, o que a gente pode fazer? A gente vai ter que ser criativo. Dessas histórias todas que você leu aí e acompanhou filmes, mas eu queria, porque filme eu acho que fica mais pessoal e mais difícil de eu acompanhar, porque é uma pergunta pra mim mesmo. O que foi a melhor história que você leu em quadrinhos? A melhor história que eu já li? Cara, é difícil falar melhor, mas olha, uma que me impactou muito... eu li uma série que até hoje pra mim ela é invencível, e nem é a que eu mais gosto, porque eu gosto de Marvel. Qual que... Pra mim foi Lendas. Lendas da DC? Isso. Ah, tu gosta, é? Cara, que lá foi a coisa mais incrível que eu já li. É mesmo? Nossa, eu acho tão... Não sei se é porque... Não, eu acho tão fraquinho. Eu não sei se é porque eu enxergo no contexto. É pior que ruim, é sem graça, é fraquinho. Mas tu leu Guri. Guri. Ele lê toda semana essa porra. Eu li de novo ontem, porque é igual o Rei Leão. O Rei Leão eu já assisti 20 vezes. Assisti quando era menino, e ontem de novo. Mas é porque ela traz pra mim uma coisa, mano, que eu achei incrível. Velho. Watchmen eu gosto muito. Você é fã de Watchmen, não falou Watchmen, Lendas, cara. porra. Mas Lendas, vou te explicar o porquê. O que eu vi em Lendas que eu falei, cara, foi a coisa mais incrível que eu já vi em histórias. Porque é sobre a DC, onde os heróis são deuses. E eles são muito poderosos mesmo. E o Gordon Godfrey, que era o cara que manipulava tudo para que os heróis se fudessem nessa série, cara, ele consegue sucesso total. Tanto é que no final... Os heróis estão todos queimados, tem um decreto em que eles não podem mais, os heróis não podem mais atuar, e fudeu todos os heróis. E o Robin, ele é um moleque, sem poder nenhum e tal. E a última cena da edição ali, que são acho que 4 gibis, a população toda fecha, tipo, e acho que, se não me engano, porque tem muito tempo que eu li mesmo, o Robin tá na rua, ele sai como um protesto já, porque ele não queria que acabassem os heróis, porque ele é um menino. E a população fecha pra foder o Robin, ia linchar ele ia morrer no caso.
E aí, mano, os heróis tudo descem, tipo o Superman, o Ajax, e eles vão descendo como deuses mesmo, tipo assim, sabe? Aquela postura de um deus descendo do céu mesmo. E eles fazem um círculo em volta do Robin. Ele fica no meio protegido. Só que nessa hora acabou os heróis, mano, porque eles iam matar a população geral. Sim. Você entende que se a população avança em cima do Superman, do Ajax, do Shazam, mano, eles vão matar o mundo. Pra eles é simples. Mas se o herói faz isso, acabou o herói realmente. O vilão venceu total, porque a hora que o herói matar a população, ele não é o herói mais. Ele é o maior vilão de todos. Checkmate. O vilão venceu. E aí os moleques vêm e apartam o pai, tipo assim, não, mano, esse aqui é meu herói. Sabe, para mim tem uma coisa muito profunda da inocência ser o maior herói que todo mundo tem. Caramba, o Roberto você tá ligado? Emocionou. Emocionou, Você tá ligado? No mesmo, pensamento que eu trago não, eu vou fazer um vídeo, então agora ele me deu ideia, eu vou fazer um vídeo. A inocência é realmente o maior herói que a gente tem, sabe? De ver heróis em situações que ninguém consegue ver, mano. Você não pode matar um herói. Porra, velho. Sabe, o checkmate que aconteceu ali é diluído por uma coisa muito maior. Fala, cara, que cara foda que pensou nisso. Por isso ela é tão legal pra mim. É porque eu vejo ela nessa percepção, nem sei se é isso. Mas eu li essa história e enxerguei essa percepção foi a minha visão da história. Falei, cara, que coisa Sim, porque o que enriquece... Geral tá chorando no chat, velho. Você emocionou a galera mesmo, assim, de verdade. Mas cara, assim, é a nossa leitura que enriquece as obras, né, cara? É por isso que o livro é foda, né? Olhares, né? Porque quando você lê um livro, você cria a imagem de tudo aquilo que aconteceu. Não, o quadrinho também. O quadrinho também, pô. Tá vendo aí que não tinha nada a ver com a história? O que eu... Não, mas o que eu tô dizendo assim, tipo, as obras são enriquecidas perante leituras que vão se construindo delas, assim. Tanto que tem obras que às vezes anacronicamente, na época ninguém deu bola e tal, depois da 20, 30 anos, o pessoal fala, aquilo lá era muito bom, e as pessoas começam a fazer toda uma crítica sofisticada sobre a obra e ela vai se enriquecendo. Não, inclusive é isso que eu tento trabalhar, inclusive nos meus vídeos, assim, tipo, o que enriquece é a análise. Não tem obra profunda. O que tem de fundo na obra? Se tu rasgar, ela não tem nada. Qual é a profundidade de um filme? O filme não tem profundidade nenhuma, é uma superfície, porra. Até onde você consegue chegar analisando ela ali. A questão é o que tu vai construir a partir dela. Ali, sim, vai estar uma profundidade, ali vai estar... Entende? Depende da gente. É a leitura que é a interpretação que vai enriquecer. Mas eu ainda achei que ele ia falar o Watchmen, assim. Mas o Watchmen é o que eu mais gosto. Ou talvez assim, Enterrado Vivo. Mas o Watchmen é o oposto que tu falou. Guerra Secreta. Guerra Secreta o Watchmen, a conclusão de Watchmen é que o maior herói tem que ser o maior vilão. Exato. Que o cara salva o mundo matando 3 milhões de pessoas. Ele salva o mundo matando 3 milhões. Então, o maior vilão tem que ser, o maior herói tem que ser o maior vilão. Ou seja, é meio Thanos ali, né? Não, é porque assim, é que no caso dos quadrinhos. É de fazer o que precisa. É que no caso dos quadrinhos mostra que a Guerra Fria vai eclodir, vai virar uma guerra quente. Exato. Né? Aí o Ozymandias faz todo tem até o relógio, né? Tem o relógio do fim do mundo. O relógio. Aí o plano do Ozymandias é de criar um pseudo-alienígena que vai matar 3 milhões de pessoas em Nova York. E a partir disso as pessoas vão se unir contra um inimigo externo. Mas pra isso tem que matar 3 milhões de pessoas. E porra, é o dilema, né? Imagina. É por isso que não. É o fim da inocência. Ali é o fim da inocência dos super-heróis. Tipo, cara, o herói ele matou 3 milhões de pessoas. O herói é um genocida. O Watchmen eu gosto dele por essa parte mais real, mais ele é mais real pra mim, sabe? Assim, ele é mais humano mesmo. O que acontece ali é um dilema humano mesmo. Assim, é mundo cão total. E é muito mundo cão. E é muito inspirado em coisas que se diz. Por exemplo, no caso do bombardeio de Pearl Harbor. Sim. Algo que se diz é que os Estados Unidos sabia que ia ter. E sério, e se for bombardeado, a gente tem motivo pra entrar na guerra, porque a gente já quer entrar na guerra. E aí, vamos deixar? Vamos deixar. Mas não tem, até onde eu sei, não sei se isso é verdade, se é comprovado. Mas é um papo que tem, de que deixa. Deixa. Eu preciso do motivo, né? Precisa do motivo. Eles estão vindo. Eu quero testar o que eu tenho. Teve também aquela cidade que foi bombardeada na Inglaterra, que eu fiz até vídeo recente falando dessa história, que também é uma coisa que até hoje não está claro, mas teve um bombardeio que os nazistas fizeram na Inglaterra, que o Churchill sabia que ia ter aquele bombardeio, e deixou. Só que no caso ele deixou porque eles tinham recém-hackeado, eles tinham conseguido descriptografar o código nazista. Só que se eles mandassem as pessoas para proteger, aí os nazistas iam perceber que eles tinham entendido. Eles sabiam o código. E aí eles falaram, cara, a gente não vai fazer nada.
Deixa as pessoas morrer, Uhum. porque depois senão a gente não tem a gente perde a vantagem e não consegue depois invadir. Que é Será o que, que a gente... os países fazem isso até hoje? 11 de setembro? não sei. Aí também cuidar Tem várias teorias. não, a gente Começa tem a falar disso, vai viajando as teorias. a gente tem que cuidar também pra não cair na toca do coelho da teoria da conspiração. Então. Agora, em períodos de guerra, é compreensível, né? Assim, tipo, não tô dizendo que é justificável, mas é compreensível esse tipo de ação. É bem possível que tenha acontecido. Então, nas guerras meio que é um xadrez com peças, na maioria das vezes, cantadas. O último bombardeio americano oficial que teve foi o Irã, ali, quando, vamos destruir as bases nucleares deles. Depois o Irã responde uma base americana ali e diz que já estava todo mundo sabendo. Chegou pra mim, minhas fontes secretas da minha cabeça, chegou essa informação, você tá ligado? O Irã deixou bombardear a base, os Estados Unidos deixou o Irã ir lá bombardear a base, tipo assim, responder pro povo dele que ele, né, de alguma forma não foi bombardeado de graça pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos avisou que ia bombardear ali uma montanha e tentar de alguma forma. Enfim, isso foi atual, isso aí a galera sabe, mas é cruel você imaginar, tipo assim, que Pearl Harbor rolou e os americanos sabiam, entendeu? É foda. Todo mundo sabia e vão sacrificar essa galera. Esse caso que tem na Inglaterra, do Churchill, até hoje é discutível isso, porque eles não conseguiram prova concreta de que eles deixaram que fosse bombardeado. Um argumento que o Estado inglês fez foi de que eles não tinham ainda codificado completamente o código, então eles não conseguiram antecipar o bombardeio. Mas... Eles já tinham decodificado tudo, só não sabiam os números, né? Será bombardeado Pearl Harbor, tal. Pearl Harbor não, era uma cidade da Inglaterra. Enfim, eu sei, mas é o termo lá. E só não tinha horário, né? Que aí números ainda sabia codificar. Podia ser isso. Mas sabia o lugar, sabia. Mas dependendo dessas histórias serem verdade ou não, o Watchmen é baseado nelas. Sim. E é do caramba, né? Tanto o Watchmen quanto o Cavaleiro das Trevas, que saiu no mesmo ano, do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Batman. E nesse caso eles falam do Roosevelt, sobre Pearl Harbor. Isso é mencionado no quadrinho. Que o Roosevelt deixou, isso é mencionado pelo Frank Miller no quadrinho, que o Roosevelt deixou que Pearl Harbor fosse bombardeado. E aí o comissário Gordon fala isso. E aí a nova comissária de polícia fala assim, o que tu quer dizer com isso? Ele falou assim, não quero dizer nada, só tô dizendo que coisas muito grandes a gente tem dificuldade de julgar. E isso vem na sequência, eles vê o Batman andando a cavalo no meio da cidade. E aí ela fala, a gente prende ele, e aí ele meio que diz assim, coisas grandes a gente tem dificuldade de julgar. Cara, você e aí eles deixam o Batman solto. Eu lembro de um gibi, eu tinha um gibi agora, eu não me lembro qual gibi, vou até tentar encontrar, praticamente impossível, em que tinha o Mikhail Gorbachev no gibi, aparecia. Político bom, aparecendo no gibi tem pra cacete. Cara, sabe, tinha essas paradas mesmo. Tem vários com Hitler também. Não, o Hitler é um personagem recorrente. O Hitler tá presente em tudo que é história. O Hitler ou versões do Hitler. Mas esses políticos recentes é comum eles aparecerem, às vezes de maneira meio alegorizada, mas eles aparecem, né? Inclusive esse último filme do Superman deu polêmica por causa disso, né? Lá com aquela nação aliada dos Estados Unidos, que tem uma bandeira com uma estrela e tal, só que eles fizeram uma coisa meio leste europeu, pra não ficar os caras falando meio russo, pra não ficar tão com cara, mas aí a nação que eles estão invadindo, maior cara de uma mistura de Palestina com Paquistão, eles fizeram umas coisas meio misturadas pra, né, também não ficar tão óbvio, mas tá ali, né, assim, tipo, tu tem sugestões, né, é propositalmente sugestivo. Aí o James Gunn depois vai lá e nega, lógico que ele vai negar, ele não vai também assumir, mas o cara não é inocente quando faz filme, né? Então, o diretor põe o dedo dele, assim, muito da imagem que você vê é do diretor, né, que monta ali. Quem que é um cara que você acha que é o bom, tipo assim, para pegar os quadrinhos e fazer adaptação? Ninguém. Não tem, cara. É porque eu também falei, eu quero até... tem alguns bons, mas depende pra personagem. Por exemplo, eu acho que o Matt Reeves, ele é muito bom fazendo esse último Batman, eu acho que é um grande diretor. Tal. Não, tem alguns diretores, mas... É que a adaptação de quadrinhos... pra eles, né? E fica assim... É que a adaptação de quadrinhos, olha... Tu tem mais ruim do que boa, né? Assim, tu conta nos dedos. Não dá pra sair melhor, né, cara? É possível. Né? Não, e tu tem alguns quadrinhos que é difícil de adaptar, porque às vezes o pessoal não considera a questão da mídia. Então, por exemplo, pega o caso do Watchmen. Por que eu acho que o filme do Zack Snyder é um lixo? Porque o quadrinho do Watchmen, ele tem uma rítmica muito própria. Ele é propositalmente 9 quadros, acho que é 9,
por página. Toda página tem o mesmo número de quadros, o mesmo tamanho. Ele só quebra esse número de quadros quando ele quer destacar uma ação. Aí fica, sei lá, 3 quadros aqui, e aí as 2 outras tiras de 13 e 13 ele junta e fica um quadro só. Então é todo feito pensando uma rítmica de quadrinhos. Entende? E a partir dessa rítmica de quadrinhos, tu vai produzindo uma visão muito cínica dos super-heróis. Aí quando o Zack Snyder vai fazer o filme dele, ele provavelmente nem entendeu isso, porque ele é visivelmente uma pessoa limitada intelectualmente, e aí ele vai fazer o filme... Não, é foda, o Zack Snyder é foda. E aí ele vai fazer o filme dele, ele refaz o filme com toda aquela estética genérica de super-herói, câmera lenta, músicas triunfantes, o ritmo é um ritmo de filme de super-herói qualquer, tipo, ele não consegue, na hora de adaptar ele olha para os quadrinhos e só vê como storyboard, não se dá conta que aquilo ali tem um ritmo particular, que não tem como tu passar pro cinema. Então tu tem que buscar um outro ritmo que consiga ter o mesmo efeito. Agora, fazer um filme genérico de super-herói não é o equivalente a isso. Porque quando o Alan Moore e o David Gibbons fazem ali o Watchmen, eles estão pensando pelo ritmo do Watchmen, conseguir só pelo ritmo já operar essa desconstrução do super-herói, que era a proposta do quadrinho. Então assim, não é simples adaptar. O Alan Moore, não é à toa que o Alan Moore se reconhece como um bruxo, né? O pessoal fala assim, a maldição que ele colocou é que toda a adaptação dele é uma merda. O filme da Liga Extraordinária é uma bosta. O filme do Inferno é péssimo. Drink no Inferno? Do Inferno. Ah, tá. Do Inferno. Que é um filme do Jack Stripador. O quadrinho é genial, o filme é horroroso. Tem o Johnny Depp. É um filme horroroso. Assim, não tem adaptação boa do Alan Moore. Mas é a bruxaria dele. Porque ele bota coisas, mas porque ele põe coisas que são muito dos quadrinhos. É muito da mídia quadrinhos, tá ligado? Não é qualquer cara que vai ter talento pra adaptar aquilo ali. Sempre que vem alguém aqui, eu fico tendencioso a aceitar as opiniões de alguém que vem aqui quando eu sei que sabe mais do que eu. Eu sempre fico tendencioso. Mesmo assim, eu tenho que ficar refutando os negócios dos caras que sabem mais que eu. Quem acompanha que sabe. Não, quando é de direita, você refuta menos. Você aceita mais. O cara é de esquerda, você paga de mais chatão durante o episódio. Tem cara de esquerda que eu só abano a cabeça, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Você fez ontem com a Carol, né? A Carol, você ficou enquadrando ela o tempo todo aqui ontem. A Carol é minha amiga, mano. Aí é diferente. Galera, vocês querem que eu saia? Vocês querem que eu saia pra vocês ficarem conversando? Foi mal. Não, é que vocês estão. Não, pra não brigar, pra vocês brigar à vontade. Mas é que eu tô gostando de assistir, só que eu quero pegar uma pipoca. Entendi. Entendeu? Foi mal. Mas o que eu ia falar é, tipo assim, só falando do Watchmen, que você fala do filme e tal, eu fico assim, tendencioso a aceitar as opiniões de pessoas que entendem mais do que eu. Mas, pô, falar da trilha sonora daquele filme dá não. A trilha sonora é boa. A trilha sonora do filme do Watchmen? É. Ah, não, a trilha sonora é boazinha mesmo. Ali você concorda. Mas as músicas são boas. Pode nem combinar com tudo bem, mas a trilha sonora é a parte, né? É boa. Eu gostei das músicas ali. Sim, mas é meio que jogar no seguro, porque é um monte de música popular pra caramba, música já que todo mundo acha bom. Não é tão popular, é de 1960. Agora, um problema claro do filme é o final. Que eles mudam aquele final, não é o alienígena que... Eu não me lembro mais do final do filme ali. No final do filme eles fazem o Dr. Manhattan destruindo várias capitais no mundo. Pontualmente ali. Isso, cara, não faz nem sentido, brother. Porque assim, ó, se foi um cara que os Estados Unidos criou e que tá destruindo as cidades, a União Soviética não vai se juntar com os Estados Unidos quanto aquilo. Vai dizer, pô, foi um negócio que vocês fizeram que tá dando merda. A gente até pode pontualmente se juntar, mas a gente vai eternamente culpar vocês por ter criado um negócio que deu merda geral. A tal da paz que o Ozymandias pensou, na mudança que eles fazem no filme, nem faz sentido, cara. No quadrinho faz sentido, porque é um inimigo externo, é um alienígena, é um bicho qualquer. Pô, e no quadrinho, essa rítmica do autor e do editor, ela é revelada antes e depois o leitor que entende e fala, pô, vocês fizeram isso aqui, foi proposital, ou o cara já te prepara antes de ler, avisando, ó, eu fiz esse formato de 9 quadrinhos e tal. Isso tem a ver com a nossa experiência. Aí entra o campo, que é o campo de estudo da que eu trabalho. análise e experiência. Aí, por isso que eu falo, entra no campo que é o campo com o qual eu trabalho, que é a estética. O que é a estética? A estética vem de estésia, é sensível, sensibilidade. Isso é da ordem do sensível, às vezes não é da ordem do racional. Tu nem tá percebendo. Mas aquilo tá te afetando. Tá entendendo? É que nem um filme qualquer que tu vai ver. Às vezes, por exemplo, o filme, tu nem percebeu certos elementos ali específicos, mas o filme tá te dando um desconforto. Tá olhando aquele filme e fala assim, cara, esse filme tá pesado, tem uma coisa que não tô gostando. Aí tu vai olhar ele com calma, aí tu vai perceber que as portas têm o formato de um caixão. Tá entendendo? Essas coisas rolam direto. De tu colocar coisas que da ordem do racional não pegam, a gente nem na maioria das vezes nem percebe. Mas sensivelmente aquilo nos afeta. Ritmo é uma dessas coisas. É porque eu tenho comigo que o diretor, ele faz isso de forma proposital, ele realmente
quer mexer com você. Sim, diretor, quadrinista. Sim, artistas fazem isso. E eu acho do caralho a hora que as pessoas descobrem isso sem que tenha revelação do editor, sabe? Isso. Sei lá, um filme do Sexto Sentido. Toda hora que aparece um morto na cena, tem uma parada vermelha atrás. Isso. Que é do jeito que você falou. Não, toda hora que rola, tem algo que me incomoda, algo que me incomoda. É o vermelho atrás e, tipo, as pessoas descobriram isso no decorrer do filme. E é muito foda essa parada. É difícil também você conseguir aplicar isso numa obra, velho. Como é que o cara, sei lá, ele pensa isso antes de fazer? Eu vou além, ninguém descobre isso durante o filme, não. Só depois, quando vê o que o diretor falou. Não, ou quando tu olha com... Às vezes tu tem o olho mais treinado. Você consegue ver esses negócios? Sim, mas é que assim, eu tenho o olho treinado. Agora, por exemplo, no caso da música eu já não consigo. Mas o músico consegue. Entendeu? Entendi. Por exemplo, um cara que estuda música, ele vai escutar ali, ele na mesma hora que ele escutou, aqui o cara já tá pensando nisso, fazendo isso, mexendo nisso, provocando aquilo. Mais melódico, aqui tá mais agressivo. E de entender também ritmo. O cara que acelerou, desacelerou, fez isso, fez aquilo, botou aqui instrumentos de cordas aqui para puxar uma determinada tonalidade, depois passou para metais, não sei o que. No caso de cinema e quadrinhos, para mim é tranquilo de perceber isso, assim, porque, sei lá, eu há 25 anos trabalho com isso. Sabe por que eu falei que eu não consigo ver? Porque eu só fui perceber, por exemplo, e esse é um clássico do cinema, né? A Lista de Schindler foi um filme que, porra, todo mundo viu, parou, caralho. O filme, na época, preto e branco, já tinha um cinema colorido, porque foi feito preto e branco, aquela história. Eu não tinha percebido que tinha uma menina com um vestido vermelho ali. Só depois que os caras me contaram que eu fui ver. E ela é só o ponto principal do filme. Tem uma menina com um vestido. A única. E ela é só, teoricamente, o ponto principal do filme. Mas ele tá marcado o filme inteiro. Ela aparece de vermelho no filme. Só no primeiro momento da primeira cena. Não, toda hora que ela aparece no filme, ela tá de vermelho morre ali. Na primeira cena. E depois mostra o corpo dela no meio de uma pilha de corpos, onde ela tá... De vermelho também, ela é sinalizada. Só ela, só ela. Inteiro. Só ela, né? Mas é pra tentar humanizar e demarcar uma... o ponto de... onde você tem que centralizar a sua atenção. É a cena que é mais lembrada do filme, né? E a cena mais medonha também, assim, medonha no sentido de bom, bem feito, assim, mas é extremamente impactante. Mas enfim, isso é uma coisa comum, assim, essa é a diferença entre os bons e os maus artistas, né? Os bons, eles sabem jogar com a nossa sensibilidade, sabem envolver a gente, sabe... Não necessariamente controlando tudo, porque muito do que tu produz de uma obra vai pro mundo, né? Então, assim, as pessoas produzem sentido também a partir daquela obra, mas eles vão jogando com os teus sentimentos, vão jogando com a tua sensibilidade, né? Você vê na galera da internet de hoje, porque, tipo assim, e eu tô me colocando dentro desse cenário, tá? Até pelo que eu já te falei que eu vejo de quadrinho, de cinema aqui, você percebe que eu não sou um bom entendedor dessas situações. Você consegue perceber isso. Não, pô. Né, nitidamente. Você acha que... o link é crítico pra caralho. Depois você vai fazer um beat. Eu quero que eu faça um react meu. Eu tô vendo ele fazendo um beat falando assim, cara do céu, aqueles caras do Três Irmãos, não dá, velho. Cara, se eu tivesse full pistola, eu tava respondendo agora, brother. Eu não sou de responder depois, não. Então, mas na internet, da internet que você vive aí dentro hoje, você acha que a galera, a maioria é como eu sou? Porque eu vejo que a grande maioria da galera que tá na internet não entende quase nada, sabe? Pega um pequeno fragmento ali e se acha um intelectual. Mas aí tem a ver com essa dispersão da atenção que a internet causa. É um fenômeno... Não é o fato das pessoas serem mais ou menos burras, mais ou menos inteligentes, é dispersão de atenção, né, cara? Tipo, por exemplo, vocês viram que saiu um relatório recente, vazou, da Netflix, não sei de qual país, mas que aquilo deveria ser aplicado a toda a Netflix, de que você tem que reiterar os diálogos, porque as pessoas não assistem com atenção. Então, por exemplo... Caramba, velho, sério isso? E tu vê direitinho isso na Netflix. Por exemplo, agora saiu esse filme de Frankenstein, tá pra ser um vídeo longo, eu achei uma porcaria. Ele chega a repetir diálogos, que é só pra, sabe, já que tu não escutou da primeira vez... isso que... vou falar de novo, dá 20 minutos de filme, eles repetem a mesma fala. Entendeu? E assim, é preciso deixar tudo muito explícito, tudo muito óbvio, porque a Netflix hoje sacou que a galera assiste olhando o celular. Então assim, tua atenção tá numa merda, entendeu? Tu tá aqui falando com as pessoas, tu tá vendo um Reels ao mesmo tempo que tá vendo um filme. Então como a tua atenção tá um lixo, daí a ideia... As novelas já pensavam assim no Brasil antes, né? Que as pessoas assistiam TV fazendo as coisas pela casa. Então por isso que novela tem muito disso. Pode ver que novela as pessoas têm um tipo de conversa que não é real, que é assim...
Olá, Robertinho, você que é o irmão do Rodrigão, você que trabalha para fulano, como está Beltrano? Vocês já pararam que toda vez... Tem toda uma introdução de quem é o Robertinho, a pessoa que tá chegando naquele momento. Isso. Que não conhece, todo episódio as pessoas se cumprimentam falando assim, né? Você que é primo de não sei quem, irmão de não sei quem, como você está, sabe? Novela já tinha essa preocupação, né? Agora a Netflix tá com uma preocupação parecida com a de novela, só que não é porque as pessoas estão circulando pela casa, elas até estão na frente da tela, só que elas estão na frente de outra tela ao mesmo tempo. Eu tô rindo aqui que eu lembrei de uma cena, mano, foi engraçado demais. O último Avatar, o das águas, né? Eu fui no cinema e ver os meninos. E o Otávio, meu menino mais novo, sei lá, ele tinha 8 anos. Moleque ainda. Aí eu virei e falei assim, a hora que terminou o filme, falei assim, e aí? Você curtiu o filme? Ele falou assim, eu só ficava repetindo aquele mesmo negócio, que era tipo a lei da água ali dele, sabe? Assim, eu nem me lembrava, mas ele guardou a frase, porque no filme eles realmente repetiram, tipo assim, 20 vezes durante o filme, o dilema das águas. Ele só ficava falando a mesma coisa, a água, da água, virada água. Eu fiz um vídeo recente do desenho, mas o filme eu não vi. Mas enfim, isso rola hoje, mas esse é um outro problema, né? É um outro problema que hoje é tensão. Tanto que assim, por exemplo, eu sou muito acusado de coisas que eu nunca falei, e porque as pessoas olharam os vídeos que eu fiz de maneira... Sério? Você tem um hater do... Não, tem, por exemplo, até hoje falam que eu disse que o Batman é fascista. Eu nunca disse que o Batman é fascista. Eu até defendo, coitadinho do Batman. Eu falo que o Batman não é fascista. Outra que falam é que eu disse que o Zack Snyder e o Alex Ross são fascistas. Eu também não falei isso. Mas eu falei que eles bebem nessa estética. Mas não é que eles são. Porque tem o fenômeno do nazi chique, que é um negócio que eu até tava falando pra vocês antes, né? Que lá na Ásia rola direto, assim, casamento, estética nazista. Só que pra eles é fantasia de pirata, é fantasia de viking, assim, tipo, pra eles é só uma coisa... Pô, você falou ali, eu fiquei bugado. Tipo assim, o nazismo, eles usavam roupas de grife, né? Era tipo uma grande marca que produzia o uniforme deles ali. Não, o nazismo, como eu falei, o nazismo, o alto escalão dele era todo de artistas, né? Então o nazismo foi, até hoje, a gente que é do campo da estética, quando a gente pensa em estética e política, o nazismo sempre é o principal estudo de caso. Porque era um governo todo de artistas, então para eles era muito importante a questão do embelezamento do mundo, claro, uma noção de beleza dentro de um viés nazista, né? Mas era o objetivo deles, né? E isso teve impacto em tudo que eles fizeram, desde da arte nazista e tal. E aí tu tem vários artistas que se utilizam dessas referências, e se utilizar essas referências não é um problema, não é uma denúncia. Tá entendendo? Tu pode trabalhar... É que o cara é a favor do que eles fizeram, nada a ver. Porque a arte ela é feita da antropofagia que eu tava falando no começo, sabe? Tu pega as coisas, devora e brinca com aquilo. Faz parte, né? E o Snyder e o Alex Ross fazem isso. O Alex Ross um pouco menos, o Snyder mais. Eu lembro que quando eu falei que o Snyder fazia isso, eu não disse que o Snyder é nazista. Eu nem acho que ele seja, de fato, um cara de extrema direita. Não. Mas ele gosta de brincar com essa estética. É visível que ele gosta. Aí eu lembro que eu falei isso, um monte de falou assim, tu tá viajando, não sei o quê. Deu 2, 3 meses, ele botou uma frase do Mussolini. Pra divulgar a Liga da Justiça. Não era uma frase exatamente do Mussolini, mas uma frase que o Mussolini gostava muito, que é muito lembrada mais pelo Mussolini do que pelo cara original. Qual? Eu não vou lembrar de cabeça agora a frase. Mas é do tipo, se nós não vencermos... Aquelas papos triunfalistas, assim, se nós não vencermos... Assim, e ele botou no Liga da Justiça. Então, assim, dá pra ver que ele gosta de brincar com isso, principalmente quando ele vai mexer com o super-herói. No governo Bolsonaro teve um secretário, acho que da educação... Da cultura, né? Que fez aquele pronunciamento bizarríssimo. Uma foto, assim, que você mostra ali, parece que é o escritório do Goebbels, né? Não, aquilo foi bizarro. E dele era a mesma coisa. Não, aquilo foi bizarro até mesmo pro padrão do bolsonarismo, né? Que o cara teve que ser demitido no mesmo dia, um dia depois, o governo Bolsonaro teve que dispensar o cara. Digamos que forçou a mais, mas assim, na sutileza, assim, você acredita que o Bolsonaro, ele bebia dessa água, assim, de ter uma estética... nazista dentro do seu governo? Não, acho que não. Sei lá, eu me lembro também de uma parada que ele sentou numa live e bem da época que rolou uma parada do leite, né? E tipo, vamos valorizar o leite no Brasil, né? Tal, dos produtores. Sim, aí o pessoal achou que tinha a ver com... todo mundo tomou leite ali e tal, os caras falaram, epa... Pode ser. Bom, olha a estética aí. Não, mas aí mas essa questão do leite, ela é uma coisa mais posterior, mas assim, eu acho que assim, conceitualmente é discutível se o bolsonarismo, se o trumpismo é neofascismo, sabe? Eu acho discutível. Veja, isso não é pra abrandar o lado dos caras, não.
Pode dizer até que é uma coisa pior ainda, tá ligado? Mas eu acho que, conceitualmente, não sei se é muito preciso, não. Porque tem muita coisa diferente também, cara. Muita coisa diferente, assim. Quando você olha, compara com esses caras, assim, tu vê muita diferença. Sabe, por exemplo, aquela treta lá do Trump com o Zelensky, que é aquele talk show lá. Vocês lembram do barraco? Da carta ali? Vocês conseguem imaginar o Hitler participando de uma cena assim? Vocês conseguem imaginar? Não. Entende? É diferente. Tem uma dimensão do espetáculo que é uma coisa mais recente. Tem uma... Não que os nazistas não pensassem muito em espetáculo, eles pensavam muito, tanto que eu tô falando aqui que eles pensavam. Mas era de outro jeito, era muito diferente. Entende? O secretário do Trump e o Marco Rubio, né? Você acredita que tem alguma influência ali também nessa estética? Não, sim, só que o que eu tô querendo dizer é que é uma estética diferente, assim, não dá pra falar que é a mesma. Eu não acho produtivo a gente ficar forçando uma comparação quando tem muita diferença, entendeu? Tá. Esse é o ponto. Senão é querer encaixar tudo naquele lugar ali que não é. Eu falei isso porque, tipo assim, a galera que vem aqui, por exemplo, vem um monte de comunista aqui, sabe? E você pensar assim, até porque quando eles vêm aqui, eles falam assim, não, é um comunismo adaptado para a realidade que a gente tem. Não vai ser a mesma coisa da Rússia, não vai ser a mesma coisa da China, né? Ou não quer dizer que o Jones vem aqui, ele vai fazer a mesma coisa que o Stalin fez. Não tem nada a ver, né? É tipo sobre isso também. Sim, e aí a gente também tem que cuidar para não ficar fazendo esses exemplos meio forçados, assim, sabe? De ficar pensando em realidades de outro espaço, de outro tempo, sabe? E você falou uma coisa aqui no começo, que se é tudo, não é nada. Você começa a tudo ser fascismo, tudo isso é nazismo, exato, então nada vai ser. E aí é um problema, porque se começa realmente a crescer alguma coisa nesse sentido, ela já tá banalizada a ponto que... Sim, é a lógica do Pedro e o Lobo, né? Tu começa a gritar, olha o lobo, olha o lobo, olha o lobo. Quando tu grita o lobo o tempo todo, quando aparece o lobo de fato, ninguém mais tá prestando atenção, né? Eu vi uma live do Humberto, onde o cara tá perguntando pra ele o que é fascismo, né? E ele pega e fala, cara, fascismo não é uma parada assim tão fácil de identificar, principalmente se você ir naquelas características que são entregues pra você na escola, ó, é isso, é isso, é isso. Não é fácil assim. Mas você tem que ficar atento quando você começa a ver um movimento reacionário querendo buscar coisas que já foram superadas, trazer de volta, algo que não faz mais sentido. E aí sim, esse movimento reacionário você acaba caracterizando isso aí como fascismo. Não, sim, tô ligado. Só que, por exemplo, pega o próprio fascismo histórico. O fascismo da Itália era muito diferente do da Alemanha, que era muito diferente da Espanha, que era muito diferente do de Portugal. Eles tinham alguns pontos em comum, geralmente ultranacionalismo, tradicionalismo, mas ainda assim eles têm nuances, né? Por exemplo, pensando na questão da arte, o fascismo italiano adorava as vanguardas artísticas, futurismo, arte futurista, eles achavam interessante, porque era uma ideia de modernidade, eles queriam industrializar, modernizar a Itália, então eles adotaram toda uma ideia de moderno, que era muito interessante. Quando vai para a Alemanha, eles vão beber na arte clássica. Eles não querem saber das vanguardas, eles até criminalizam as vanguardas, falando que é arte de judeu e comunista. Então, assim, eles estão de olho, eles querem resgatar a arte clássica. Então, assim, tu tem esses contornos, isso não é uma coisa, não é um frufru, porque isso molda todo o imaginário daquele regime. Tu entende? Por exemplo, essa valorização de um corpo saudável e viril é o que depois vai caracterizar o extermínio de judeus, ciganos e tal, porque eles seriam supostamente corpos deformados, frágeis, sei lá. Entendeu? Então, assim, você tem essa questão, ela não é menor, entende? Dentro dessa discussão. Você falando de estética aí, você falou de estética corporal. E falando de imagem mesmo, de forma entregue a priori, e não tem quase nada a ver, eu acho que nada a ver com o que a gente já falou até agora, mas é porque me veio aqui. Você acha que hoje tem um endeusamento aí pra galera do corpo perfeito, corpo de super-herói? Tipo, da galera querer ter um corpo hiperdefinido. Você já viu isso aí, essa parada, mano? Isso é uma coisa pesada hoje em dia, né, cara? Então, como é que você vê isso aí, falando de estética, sabe, de arte, É que assim, tem uma discussão interessante sobre o que é ser humano, isso quem vai falar é um pensador chamado Jorge Bataille, que eu gosto bastante, que ele vai dizer assim, olha, a gente garante primeiro o inútil e depois a gente vai atrás do útil. Não é que a gente garante o útil e depois vai atrás do inútil, ao contrário. É uma alegoria, uma metáfora que eu sempre uso para explicar o seguinte, a gente é tipo uma Ferrari, tá ligado? Nosso corpo, nosso intelecto é tipo uma Ferrari, a gente consegue fazer muita coisa, tanto que a gente manda a gente pro espaço.
Entendeu? Só que o que a gente precisa é muito básico. A gente precisa comer, beber, dormir, fazer xixi e cocô. Nem transar. Transar é bom, mas dá pra viver sem transar. Então, assim, tipo, o que a gente precisa é muito básico. Então, assim, a gente é uma Ferrari que precisa só até a esquina comprar pão. Ninguém tem uma Ferrari só pra ir na esquina comprar pão. Então, o que acontece? A gente só encostou no acelerador e já passou 3 quadras, cara. E às vezes o padeiro joga o pão pela janela, a gente garante o pão, mas às vezes a gente foi tão rápido que o pão já ficou no caminho. Então, para sair da metáfora, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente muitas vezes, por exemplo, nesse caso aí dessa estética corporal e tal, a galera muitas vezes fala, é pela saúde, mas não é, nem fudendo, é pelo like no Instagram, cara. E às vezes o cara já tá tomando bomba, que aquilo já tá destruindo ele, a menina já tá ficando anoréxica. Vocês lembram daquela influencer que chegou a morrer de câncer? Que ela, pouco antes de morrer, guria nova, ela ficou revoltada, que o pessoal falou assim, nossa, tu tá tão linda. Ela falou, gente, eu não tô linda, eu tô com câncer, eu tô muito magra. E o pessoal falando, nossa, tu nunca teve tão bonita. E ela disse, gente, eu tô só doente, eu não tô bonita, tá ligado? E então assim, a Ferrari passou já da padaria faz tempo, sabe? É que nem a gente comprar calça que não serve. A gente fala, não, eu vou comprar essa salva porque eu tenho a meta de servir lá na frente. Ou seja, o inútil antes do útil, tá ligado? Assim, tipo, eu vou criar todo aqui uma espécie quase de gamificação do meu corpo. E a utilidade da calça é me proteger do frio. Eu não tô nem pensando nisso. Não é só proteger do frio. Não tô pensando nisso. Eu tô pensando em outras coisas. Pensando como eu vou ficar bonito, como eu vou ficar atraente, como eu vou... Então, essa questão do inútil que precede o útil, isso é uma coisa assim que o campo da estética, o campo da filosofia, estuda bastante. Esse dispêndio do humano, assim, da gente gastar nossa energia para decorar interior. A gente foi o bicho que começou a fazer ferramenta e aí a gente podia fazer mais ferramenta. A gente começou a pintar a parede. Começou a fazer desenho na parede. E isso começou a nos distanciar dos outros animais. Não é à toa que tu pega essas representações do Paleolítico, a gente desenha super bem bicho, de maneira super realista, mas não tem um desenho de pessoa. Porque a gente está estabelecendo uma distância com os bichos, mas perante nós a gente não consegue estabelecer essa distância. Tanto que quando a gente se desenha, são coisas mais abstratas, mais simbólicas, que já é uma proto-escrita. Às vezes são órgãos sexuais, porque eles eram divinizados. A vulva era divinizada, né? Era o lugar de onde você sai, você nasce de uma vulva, mas também é um portal de onde você vai para morrer. Tu tem várias culturas que tinham portais de vulvas, assim. Que é o lugar de onde você veio e para onde você vai. Então, essa questão do estético no ser humano, essa dimensão da cultura, ela é muito interessante de observar. E isso fala muito da nossa evolução enquanto bicho que a gente é. E das nossas diferenças, inclusive, em relação a outros bichos. A gente é o bicho que radicaliza a estética. Tá ligado? Como é que você se interessou por quadrinho? De onde vem esse aí? Interessou por quadrinho? É. Cara, é que assim, ó, eu sou formado em cinema, né? Sim. Aí eu dava aula de cinema na faculdade. Aí às vezes eu tava falando de filme, o pessoal tava cochilando no meio da live, assim, né? No meio da live, eu ouvi se falar em live. No meio da aula. Olha o ato falho. Aí o pessoal tava cochilando no meio da aula falando de filme. Aí às vezes, aquela coisa de professor, tu quer dar um exemplo, tu não tá lembrando de nenhum filme, mas tu lembrou de um quadrinho, porque eu lia quadrinho. Aí eu falava de um quadrinho, aí o pessoal acordava de volta. Aí eu comecei a notar que havia uma demanda reprimida dentro das universidades para discutir quadrinhos, porque de fato quadrinhos muito pouco foi discutido dentro das universidades. Havia e ainda há muito preconceito com quadrinhos na universidade. Aí eu comecei a ver que tinha uma demanda, toda vez que eu falava de quadrinhos, mais gente aparecia. Aí quando eu fui fazer minha tese de doutorado, eu disse, vou fazer sobre quadrinhos, não vou fazer sobre cinema, não. O quadrinho veio depois, então. Eu já lia, mas como objeto de estudo, mas não era meu meu objeto de estudo. Ele foi virar meu objeto de estudo no doutorado. Quando eu fiz meu doutorado ali em 2011, 2010, 2011. Aí sim o quadrinho virou meu objeto de estudo, mas até então eu estudava mais cinema. Mas você lia muito já? Porque você sabe muita coisa, já lia. Mas eu era muito limitado, eu lia basicamente super-herói. Aí depois eu fui abrindo, né? E era DC. Você é meio fanboy do Batman. Não, Batman sim, porque eu leio desde criança, mas assim... mas eu lia mais super-herói, lia um pouco de Vértigo, né? Onde tinha os quadrinhos. É doido, hein? Mas aí depois eu fui abrindo. Eu comecei a ler mangá muito tardiamente, por exemplo. Tem gente que às vezes acha assim que eu leio mangá há muito tempo. Eu leio mangá há menos de 15 anos. Que eu leio mangá. Bom.
bom. Não, mas é comparado com o Super-Herói que eu leio desde criança, né? É. Entendeu? O Super-Herói eu leio há 35 anos. E no cinema você tentou produzir algo assim? Sim, Tinha eu essa dirigi. vontade? Eu dirigi curta-metragem, chegou a passar até fora do Brasil. Que da hora, velho. Eu cheguei a dirigir comercial pra TV também. Olha só. Trabalhei com cinema, mas aí a burocracia foi me vencendo, porque a burocracia pra fazer cinema no Brasil é muito pesada. E eu sou o cara mais desorganizado do mundo. Bom, vocês viram, eu cheguei aqui 1 hora atrasado, praticamente. Eu não sou um cara muito organizado, tá ligado? Na universidade Não. de cinema, eu acredito que você não deve ter um leque de opções muito grande pro que caminho seguir, principalmente no Brasil hoje, né? Tu diz o mercado? Isso, eu me formei em cinema ali. Provavelmente você pode apenas, sei lá, dirigir um Não, dá pra filme, fazer. É que depende, coisa por do exemplo, recentemente, que já não é tão recente, teve a questão da lei de TV a cabo, que foi muito importante. Vocês lembram que se estabeleceu uma cota de produção nacional para as TVs a cabo? Sim, Lembro sim. Nossa, aquilo deu emprego pra Deu muita um up. Deu. Então, às vezes, tu tem essas medidas assim que ajudam a vitaminar o mercado, né? Eu vi uma matéria recente, cara, até tinha que puxar aqui pra ver os números, mas tipo, a indústria audiovisual no Brasil representando uma parte interessante do PIB, assim, e gerando Não, até ela gera mais dinheiro. emprego do que a indústria automobilística, velho. Eu não sei se não sei desse número que tu tá falando, mas assim, a coisa circula, assim, tipo, o cinema... É que tem uma coisa também que a galera fala, que às vezes me dá no saco, que assim, muita gente fala que o cinema brasileiro é dependente de verba pública. Não tem cinema no mundo que não seja dependente de verba pública. Inclusive o cinema hollywoodiano depende de dinheiro público. Entendeu? Só que a forma de fomento é diferente. Uhum. Por exemplo, muitas vezes as prefeituras dão uma série de isenções para você filmar na cidade. Entendi. Então é dinheiro. Cidade, né? Da cidade. Então tem dinheiro público ali, cara. E assim, quando se trata de filme hollywoodiano, às vezes é 20%, 30% do orçamento do filme, cara. É grana alta. Não é pouca coisa. O pessoal, não existe, até onde eu sei, cinema forte que não tenha alguma participação de dinheiro público. Porque cinema é um troço muito caro, cara. Entendeu? O pessoal às vezes não tem noção. Fazer um curta-metragem na faixa, 150 mil. 150 mil. Ainda pagando mixaria pra galera. Fazer um longa. 1,5 milhão, 2 milhões, cara. Filminho básico. Filminho básico. O cara conversando no apartamento com a namorada. Eita! É caro, brother. É caro fazer cinema, brother. É muito caro. O pessoal não tem noção. É que nem o YouTube também. O pessoal às vezes fica chocado quando eu falo quanto é que eu gasto pra fazer os vídeos. O pessoal não tem noção que produção é um negócio caro. Vocês estão aqui nesse estúdio, vocês tá tranquilo alugar aqui o estúdio? Pô, não. Produção é um negócio. É porque... Produção é uma coisa que tem muito custo. Hoje criaram um espantalho no Brasil, assim, que eles ligam o cinema nacional à Lei Rouanet e, tipo assim... Que nem é usada pra cinema direito. Tipo, olha lá, nacional, deve ter grana da Lei Rouanet ali, né? Se o filme é bom, então por que não se paga no cinema? Né? Faça um filme bom, um filme que se pague, e aí sim vai valer a pena. Agora que eu produzindo só essas porcarias e tal, a gente tem que acabar com a indústria nacional do cinema. E você vai... Aí vai delírio atrás de delírio e vários absurdos, um em cima do outro. Não, e tu tem uma série de gargalos, né? Tu tem a questão da distribuição, que é um problema. Né? Só pra ter uma noção, o Nesa 2, filme chinês, que foi a maior bilheteria desse ano, ficou meses sem chegar no Brasil porque não tinha uma distribuidora. Então tu tem o gargalo das distribuidoras. Tu tem o gargalo das exibidoras, que são salas de cinema. Então, às vezes só exibe os filmes na base de lei, né? A gente tem que botar cota de não sei o quê. Tu tem a formação de público, que é um negócio sempre muito complicado. O brasileiro, via de regra, não se gosta. Isso tem uma explicação desse viralatismo brasileiro, a explicação disso vem do processo de colonização que a gente passou. A gente aprendeu, a gente foi educado a não se gostar. Bom mesmo é o que está para além do Atlântico. Está lá em Portugal, está lá na França, está lá na Inglaterra. Tá lá. Depois, com o tempo, a gente passou a gostar dos Estados Unidos. Entende? Então, assim, a gente foi educado a não se gostar e a gente tem dificuldade de se gostar. É uma questão de educação mesmo, educação estética, que tem um autor muito famoso do campo da estética alemão, que é o Schiller, que vai falar disso, né? Justamente da educação estética como algo fundamental para a construção de um povo. Então, assim, tu tem uma série de gargalos que não é simples, de fato, para o cinema nacional contornar. E tu tem sim um problema dos filmes, há de se reconhecer, que tem a ver com o fato, por exemplo, eu passei por esse problema, que é de que, como a gente depende muito de verba pública, a gente precisa muito justificar a relevância do nosso filme.
Então a gente tem que sempre falar de assuntos muito sérios. Entendeu? Você tem que dizer, não, eu vou fazer esse filme. Basicamente, assim, não é desse jeito tão simples, mas basicamente assim, tu olha pro poder público e fala, eu quero teu dinheiro pra fazer filme. Eu quero, tá, tudo bem. Mas qual é a importância do teu filme? Vou salvar a Amazônia. O filme é importante porque ele vai mostrar a desigualdade social na região tal, vai mostrar um determinado povo, vai mostrar... Sabe, a gente fica muito refém. E, por exemplo, o nosso cinema fantástico, ele amarga nesse processo. A gente tem um cinema fantástico importante, só que ele é muito na raça. O cinema fantástico brasileiro, o cinema de ficção fantástica, ele tem bons filmes de ficção fantástica no Brasil, mas ele um precursor é o Zé do Caixão, que o pessoal esquece. O pessoal lembra só do personagem caricato, mas os filmes do Zé do Caixão são muito bons, cara. O que é a definição de cinema fantástico? Entra tudo. Ficção científica, entra fantasia. Tudo tá englobado nesse cinema fantástico. de horror, sei lá, sabe? Qual é o assunto do teu filme? É lobisomem, vamos supor. Não é sei lá, um documentário, não é uma... Não é um troço assim, eu não tô falando da ditadura no Brasil. O que eu tô falando de lobisomem. Pô, Zé do Caixão era do caralho mesmo, né? Mas tu tem, por exemplo, um filme bom de lobisomem no Brasil que é As Boas Maneiras, que é um filme brasileiro sobre lobisomem, que é bem bom. Que é uma mãe que decide adotar um menino que é um lobisomem. Caramba, não vi esse. Esse filme é bom. Eu ainda quero ver se comenta no canal. Então, o cinema, eu ia te perguntar isso. O cinema nacional produz bons produtos? A gente consegue produzir eu mesmo acho que... com essa renda, assim, vamos falar, com esse investimento mínimo? Como eu tô dizendo, assim, tem vários problemas. Eu acho que mesmo assim saem bons filmes. Não todos, claro que não. Tem muito filme ruim. Tem muito lugar. Você pode ir lá em Hollywood que são um monte de merda. Sempre vai ser, a maioria vai ser ruim. Mas assim, eu acho que a gente tem vários gargalos que vão nos atrapalhando. E esses gargalos eu mostrei pra vocês. Tá nas 3 esferas. Tá na produção, quando a gente fica muito restrito aos assuntos sérios. Sim. Tá na distribuição. Tá na exibição. E tá na formação do gosto da população. Então assim, tu tem muita coisa pra enfrentar. Não é assim, eu quero dizer assim, simplesmente jogar dizendo o filme é ruim, é de uma injustiça, porque o cara tem que lutar contra vários titãs, assim, e, sabe, não é simples. Não pode errar uma espadada. Não pode errar nada. Uma, fudeu. Não, é difícil. Um dos grandes sucessos que a gente tem é a Tropa de Elite. Sim. Isso, nossa, aceitação popular. Cidade de Deus, mas né? Por que eu tô falando da Tropa de Elite? Porque eu acho que a grande maioria não entendeu. Porque você lembra quando você falou do Jusceiro, que ele é todo mundo fala, ele é um psicopata e tal. E a galera fala, não, pra mim ele é um herói. O Capitão Nascimento, que é um herói ali, o Wagner Moura, quando fez, se eu tiver errado, você me corrija, a intenção dele era mostrar um cara totalmente desequilibrado, sabe? Um cara maluco mesmo, mal e trem, eu sou brabo mesmo, ele queria mostrar uma personalidade de um cara ruim. E esse cara virou um herói no final, né? Tipo assim, o povo falou, porra, esse cara é o herói. Mas isso tem a ver com as opções que o Zé Padilha tomou com o filme, né? Eu acho que o filme não é um filme bom pra sustentar uma crítica, né? Muito pouca gente viu crítica naquele filme, porque de fato o filme não é crítico. Ele é muito pouco crítico. Entendi. Entende? Até porque você sabe, né? O Tropa de Elite, eles tiveram que reeditar, eles fizeram uma série de mudanças. O protagonista era o Matias, não era o Capitão Nascimento. Aí eles viram que a galera, o Wagner Moura roubou a cena. Aí como roubou a cena, eles pegaram e botaram aquelas narração em off da voz do Capitão Nascimento. Não tinha aquilo no roteiro. Ah, tá. Até onde eu sei não tinha aquilo. E aí até algumas cenas foram adicionais. Eu não sei se é aquela cena que a gente vê ele com o psicólogo. Vocês lembram daquela cena que ele vai no psicólogo? O Rodrigo Pimentel falou pra gente que a cena do fogueteiro, ela foi adicionada pra trazer mais humanidade no Capitão Nascimento. Então, o Capitão Nascimento foi virando um personagem. No momento que ele vira o protagonista, vira outro filme. Que era de um personagem. Era pra ser o filme o filme era pra mostrar o Matias na sua corrupção. Quando o filme era pra terminar de um jeito muito pessimista, porque o Matias mata o cara, como de fato no filme tá, mas é pra mostrar que ele, como policial, se corrompeu. Só que no momento que a ênfase é o Capitão Nascimento, o Matias é só mais um personagem. Sim. Tá entendendo? Então, assim, o primeiro filme, ele, na verdade, o Zé Padilha pode bater pé e dizer, não, eu fiz o filme pra ser crítico. Não, cara, tu não entregou um filme muito crítico, não. Entende? O filme tem uma visão muito crítica sobre a PM do Rio de Janeiro, mas o BOP é extremamente heroificado. Extremamente heroificado. Então, se tu queria fazer uma crítica ao BOP, dependente do que... Não tô dizendo que tem que fazer, mas se ele falou que queria fazer, ele não fez. Ele não conseguiu construir um filme que fizesse isso. Contrário. Aí, por isso que depois fez o 2 é mastigadinho, né? O 2 é super mastigadinho, até o ponto do Capitão Nascimento falar, né? Não, eu tenho que acabar a PM do Rio de Janeiro, não sei o quê. Ele tem que depois mastigar pro 2, porque eles viram que o efeito que eles queriam não aconteceu com o primeiro filme. Eu lembro que as frases tá tudo sendo vendido em camiseta. Pede pra sair, tira essa roupa preta. Não, aquilo virou. Certo. Agora, tu falou, por exemplo, dos filmes. O Tropa de Elite, muito do sucesso dele é por pegar uma estilística de filme de ação.
Né? Que é beber numa coisa mais fantástica. Assim. Que é o que a galera curte mais, né? O filme de ação é o que mais vende, não é? O filme de ação é o que mais vende. Porque se tu vê esses... Não é o filme de ação que mais vende, mas se tu for ver muitos desses sucessos brasileiros recentes, eles souberam jogar com gêneros que a galera já tá acostumada. Sim. O Cidade de Deus também. Entende? Bom São filmes que bebem muito dentro de uma noção de cinema de gênero que Hollywood já constrói. Então o que os caras fazem muitas vezes é... Por isso que o que o Kleber Mendonça Filho tá conseguindo agora com o Agente Secreto eu acho louvável. Porque o Kleber Mendonça, já desde Bacurau e tal, ele tá conseguindo público, sendo que ele não bebe tanto nesse cinema hollywoodiano. As referências do Kleber Mendonça Filho são cinema europeu, são outras, assim. Ele não tem tanta cinema latino-americano. Eu acho que ele consegue coisa até bem mais difícil, que é de conseguir produzir burburinho na mídia, agora com o Agente Secreto. Você já assistiu? Não assisti, tô louco pra ver. Caralho, já assisti o filme, pô. E aí, mas assim, ele tá conseguindo sem necessariamente ser tão próximo a esse sistema de gênero hollywoodiano, né? Mas eu não tô vilanizando, nem heroificando, assim, é uma escolha. Mas o que você fala é um trabalho muito difícil de ser feito. Esses dias não, já tem até um tempo, foram criticar as músicas para um músico aqui do Brasil, já antigo, tem uma boa bagagem. E eles perguntaram para ele, falou, olha que a música era assim, hoje a música perdeu qualidade, hoje a música não tem uma melodia incrível mais, as letras já não são tão bem elaboradas e tal. Por que está... Ele falou assim, deixa eu te falar. O músico em si, ele depende de vender o que o público quer. A gente quer fazer, às vezes, uma outra coisa, mas a gente precisa sobreviver. Para sobreviver, Sim. A gente tem que entregar o que o público quer. Então, se a música tá ruim... É um reflexo da sociedade, porque é o que a sociedade está consumindo, é o que a gente está entregando para ela. Tem isso. Tem isso também. Mas no cinema é foda por causa disso. Porque o cara que está fazendo o filme, muitas vezes ele sabe que no Brasil, né? Sabe o que o público quer, mas ele não pode entregar. É que nem a gente aqui no YouTube, você fica cara. Amarrado, velho. A gente faz umas merda que a gente fala, cara, isso aqui é tão... Por exemplo, eu sei lá, às vezes bota uns clickbait. Eu fiz um vídeo sobre o Eternauta, que tem a série na Netflix, que é um quadrinho argentino, que é o quadrinho mais importante. Quando vão estudar quadrinhos na universidade, lá na Argentina eles estudam mais quadrinhos na universidade do que nós. Eternauta é a obra mais lida. Aí tem a série na Netflix que tá muito boa. Eu lembro que eu fiz, porque o YouTube te deixa colocar 3 thumbnails, né? Aí eu botei 2 thumbnails que tinham muito a ver com o vídeo em si. Você não é mais o herói é coletivo. Aí a terceira eu tava sem ideia. Eu só escrevi, é série que os idiotas não entenderam. Sendo que ninguém reclamou de não entender. A provocação nem faz sentido. Eu não vi ninguém falando, não entendi. Eu só escrevi, eu sei que isso aqui vai indignar alguém, mas eu nem sei o que isso quer dizer. Nem pra mim faz sentido essa frase. Não é que foi a porra da thumbnail que venceu. Deu certo. Então, assim, tem uma coisa, às vezes, meio... O pessoal, às vezes, reclama dos clickbait que eu faço, mas, assim, tipo... É foda, cara, porque às vezes tu quer botar um negócio mais bonitinho, mais certinho. O Pedrão sofre aqui. O Pedro sofre aqui com isso, que ele vive assim, cara, tem hora que o assunto é até interessante, mas não dá pra você colocar uma thumb ali que vai atrair a galera e fala assim, eu precisava de um clickbait nessa hora, sabe? E aí fica assim, cara, mas se eu colocar, o povo acha ruim. Não, é foda, velho. Você tem que fazer um... A gente fica meio refém disso, não tem muito como... escapar. Agora também tem que tomar um certo cuidado com uma visão decadentista da arte, que eu sempre acho meio perigoso esse papo, assim, sabe? De antes era melhor. Muitas ideologias violentas foram justificadas por uma noção decadentista da arte, sabe? Bom, o próprio resgate da arte clássica que o regime nazista fez. Sim. Porque a arte moderna, ela corrompeu os valores. Então, assim, essas visões decadentistas da arte, ela sempre, eu acho, um negócio sempre muito perigoso. Quando fala assim, a música de antes que era melhor, o cinema de antes que era melhor, tudo era melhor antes. Aí, tá, esse papo, assim, é a antessala do pensamento mais reacionário possível. Eu sei disso. Eu acho que a gente vive um dilema nessa área, que é o seguinte. Quando a gente fala que o antigo era melhor, e eu nem acho que seja, porque eu vejo coisas boas até hoje, né? É que antigamente você conseguia ter referências, como eles eram menos pessoas que fabricavam, as coisas duravam mais tempo, porque você não tinha uma grande incidência de novas oportunidades. Então era fácil você lembrar, tipo assim, pô, quem é o Mazzaropi? Não, Mazzaropi, todo mundo sabia quem era. Acabava virando um ícone, uma referência. Isso sim dá uma... Vamos falar assim, uma longevidade, ou pelo menos um ponto de referência mais duradouro. Sim. E aí você fala assim, antigamente era melhor? Quem? Mazzaropi, sei lá.
Uhum. Entendeu? Quem? Sei lá, o Didi. Sim, as né, referências fez eram um mais monte de filme. claras. Até porque as Isso. referências elas eram mais pontuais. A Exato. internet, ela disseminou entendeu? essas referências. É isso. Tu reparou que hoje a gente não tem mais referenciais comuns? Outra Por coisa. exemplo, a gente falava em rei do rock, que era o Michael Jackson. Rei do pop, né? Do Rei pop. Do rock é o Elvis. Do rock, o Elvis. Aqui no Brasil, o Roberto Carlos, né? Ali é o rei. Ali é o rei até hoje, não? Rei Pelé. O rei do Pelé. brega, que é o Falcão. A gente usava... A rainha do pop também era a Madonna. Sim. A gente usava essa terminologia. Tu reparou que ninguém mais usa essa terminologia hoje? Por que não se usa mais? Porque hoje a gente vive a gente tá tão tribalizado. Tipo, por exemplo, tem músicos sertanejos que eu sei que vendem milhões de cópias, eu nem sei o nome do cara. Entendeu? Porque eu não gosto de sertanejo, então eu nem sei. Esses caras nem chegam até mim. Não é como se eu dissesse, eu não gosto. Antes tu podia não gostar e ainda assim tu conhecia. Pô, não gosto de Engenheiros do Havaí, mas tu acabava escutando aquela porra. Hoje, não, de fato, tu realmente não tem acesso mais. Porque funciona por uma lógica de algoritmos, tu só vai vendo as coisas da tua bolha e tu não vê mais. A gente porque hoje você tem mais autonomia, né? Você escolhe o que você mais vai ou consumir. menos. É mais ou menos. O algoritmo o algoritmo também. É. Mas o algoritmo ele te entrega o que você gosta. O que o algoritmo acha que tu gosta. Exato. Exato. Às vezes ele acerta. E às vezes ele acerta, às vezes ele erra miseravelmente. Não. Mas antes era muito mais obrigado, né? Você ligava um canal de TV, você tinha que ver porque a TV era um Estãozinho chororó ali. Exato. Quantos canais tinham? 6? Eu cresci com 6 canais. Nossa, era ricão, irmão. Eu cresci com 2. Eu cresci com 6 canais. Globo e Bandeirantes. E a Bandeirantes às vezes não pegava. Eu pegava, era Globo, Bandeirantes, SBT, Manchete. Aí tinha uma que era local no Rio Grande do Sul, que era a TV Guaíba. E a TV Cultura. Pronto, fechou 6. Era essas 6 que eu tinha. Aí, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: essa perda dos referenciais comuns faz a gente acreditar que não exista mais nada muito universal, porque de fato é muito difícil que tenha. Porque a gente está atomizado nas nossas relações. A gente não. Às vezes, coisas extremamente populares. Por exemplo, recentemente teve um youtuber, nem cabe aqui a gente discutir esse assunto, mas me chamou a atenção que teve um youtuber que o YouTube baniu. O cara tinha o quê? 15 milhões de seguidores, cara. Caraca. E eu nem sabia quem era. E olha que eu tô trabalhando aqui com o YouTube. Não, e eu não sei nem quem foi banido. Pois é. Depois eu te falo quem é. Não vale a pena a gente debruçar nessa, mas assim, é uma lógica de tribo, cara. A gente tá tribalizado e é por isso que é uma coisa que até amarra com o que a gente tava falando até no começo, assim, uma coisa que eu busco no meu diálogo é de não ficar pregando pra convertido, cara. Eu acho um porre fazer isso, sabe? Então é preciso tentar expandir a conversa. Agora, ainda assim vai ser tribalizada. Não tem a ilusão de, vou falar pra todos. Não tem como. Não tem como. Vai ter grupos que simplesmente não chegam. Não vai chegar neles. Mas essa parada de pregar pra convertido, acaba que, por exemplo, eu vejo que no seu canal, ali você tá falando com a sua bolha total, né, cara? Dificilmente você furar a bolha ali de falar com outras pessoas. Você não acredita nisso, não? É que como tem chegado gente todo dia, eu imagino que tá ampliando. Tá sim, acaba que um cresce, o outro, né? Vem cá, olha que legal, olha que bacana. Né? A Thumb traz um novo, o algoritmo também vai fazendo o canal crescendo pouco a pouco e tal. Mas é difícil você falar com a galera nova, assim, hoje, assim, muito difícil. Eu acho que fala, sabe por quê? Tipo assim, é o que ele falou, tipo assim, hoje ele fala do copo de cristal, tem gente que tá lá, gosta de copo de cristal e começa a acompanhar. Amanhã fala garrafa d'água, a galera que gostou da garrafa d'água entra e começa a acompanhar. Sabe, não é uma coisa... Mas acaba que também tem muita política no canal do Link, né, velho? Sim, eu sei, mas... E essa parada da política que tem no canal, ela acaba que, vamos separar um pouco aqui e ali, você não acha, não? Acho, mas assim, eu não que... O que eu quero dizer é o seguinte, esse efeito bolha sempre vai ter. Só que o ponto é que dá pra tu fazer uma coisa mais expandida e uma coisa mais restrita, né? Eu tento expandir mais. Assim, em partes eu acho que dá certo, cara. Eu tenho muita galera de direita que me acompanha. Muita galera de direita. Bom, cara. Bom. Muita. Assim, o pessoal até brinca, e agora eu vou falar o que os esquerdistas vão me cancelar, mas tudo bem, que eu sou o cara de esquerda mais de direita que eles conhecem. Isso é perfeito. Eu já falei isso, que eu já... Pronto, agora quando alguém da esquerda quiser me cancelar, tá aí a frase, podem usar. Mas eu vejo sua opinião é importante pra galera mas eu vejo, esquerda. mas o pessoal usa isso. Mas é que o pessoal da cultura pop, eles... E porque como o principal filósofo que eu estudei foi Nietzsche, quando tu fala de Nietzsche, sempre vai ter pontos de tensão com a tradição marxista. Aí por isso que acabam falando isso. Mas isso faz também que uma galera de direita se aproxime e fala, pô, esse cara aqui é bem diferente e tal. Esses dias eu vi numa página de direita, assim, bem aquela direitona, assim,
Aí os caras nos comentaram assim, esses direitistas, esses comunistas são tudo umas merda, mas tem um comunista que eu gosto, que é o Link, eu nem comunista sou. Mas o Link, até que o Link é legal. A maioria não sabe, tipo assim, é o que eu te falei de criar inimigos ali, e isso faz também que você fique numa caixa, tipo assim, se você defende um ponto que você acha que é interessante de uma ideia, você vai assim, comunista. Sim. Se você vai contra um ponto dessa ideia, você fala assim, bolsonarista. Sabe? De um ponto ou de outro, sabe? É ânsia por identidade. Entendeu? Ânsia por identidade e identificação. Isso é um mal contemporâneo. A gente está o tempo todo buscando identidades, a gente está querendo rótulos para si o tempo todo. Entende? Assim, eu tenho a impressão que, dada a dispersão de mundo que a gente vive, dispersão cultural, dispersão de atenção que a gente está falando aqui, a identidade vira uma espécie de capital próprio, sabe? Assim, mais importante do que eu ter minha casinha, eu tenho uma identidade. Então, do patriota, bolsonarista, que se identifica como patriota, dos diferentes grupos de esquerda que se identificam com determinadas denominações, o tempo todo há uma demanda por identidade. Verdade. Entende? E aí as pessoas passam a lidar com os outros também nesses termos. Então eu olho pra vocês e falo, eles são o quê? Sabe, assim, as nuances se perdem. O grau de cinza se perde. Então tem que ser muito preto e branco. Entende? Até a maneira como, por exemplo, uma crítica que eu faço hoje, a maneira como a neurodivergência hoje tem sido trabalhada na internet está virando horóscopo. O pessoal está fazendo aquelas sketches, o autista no cinema, o TDAH no cinema, o borderline no cinema, que eles faziam antes, o aquariano no cinema, o ariano no cinema, o taurino no cinema. E, ok, eu entendo que o humor faz parte para aceitação, mas tu vai produzindo estereótipo, né? Tu vai produzindo estereótipo. E aquilo que no primeiro momento, talvez, pela via do humor, ajudaria na aceitação, já depois começa a virar uma estigmatização. Né? Então, assim, essa ânsia por identidade, ela é muito presente, né? Assim, não é à toa que eu lembro que eu tirava sarro na universidade ainda, quando a pessoa ia falar, a pessoa dava um currículo, cara. Eu como pessoa tal, aí ela começava a falar. Por que tu precisa tanto te territorializar, tá ligado? Por que você tem que marcar essa geografia tão forte de si? Né? Que foi a época do auge da questão de lugar de fala e tal, que é um negócio que eu critico pra cacete. Então, isso é um problema hoje, mas eu vejo que esse é um problema justamente porque a gente tá muito carente de referenciais. Daí a gente começa a criar uma espécie de referencial identitário pra nós mesmos, assim. E projetar nos outros. A crítica não é um problema pra você? Tipo assim, o resultado da crítica, às vezes, quando você faz uma crítica e depois você pensa assim, nossa, todo mundo me bateu, e você, por exemplo, revê e fala assim, não, eu acho que eu pesei a mão aqui. Cara, não lembro de ter acontecido. O que às vezes acontece é que às vezes eu posso ter falado uma coisa ou outra errada, eu vou lá e depois faço uma retificação. Não é um problema. Agora, também, eu acho que eu também consegui me blindar com o tempo, assim, porque eu faço questão de mostrar que eu não presto, tá ligado? Assim, eu não sou uma pessoa muito boa, saca? Aí quando a pessoa fala assim, o Link não é uma pessoa boa, eu não sou mesmo. Isso me lembra do Robert Crumb, que é um quadrinista, cartunista importante, e o Crumb fez uns quadrinhos muito polêmicos, né? Aí uma vez ele ia para um evento na Austrália, e aí fizeram um protesto para que ele não fosse. E aí, que diziam que ele era uma pessoa horrível. Aí fizeram uma entrevista com o Crumb, né? Falaram assim. Aí ele cancelou a ida dele na Austrália, que ficou chato de ir mesmo. Aí perguntaram, Crumb, cancelaram lá o evento. Ele disse, não vou mais, ficou meio ruim. Mas sério que você é uma pessoa horrível? Ele disse, eu não tenho como me defender mesmo. Sabe? Eu acho que isso ajuda a blindar, sabe? Porque, por exemplo, agora falando tipicamente do campo da esquerda, uma coisa que me incomoda muito no campo da esquerda é a tentativa que todo mundo tem de ser anjo imaculado. Né? Todo mundo quer mostrar que é mais antirracista, que é mais pró-feminista, todo mundo quer desfilar dentro de um capital de virtudes. O que eu acho tosco, até porque basta uma coisinha que tu falou errada que o anjo cai. Ele cai ruído na mesma hora. Correga na hora. Vai pro inferno. Então, uma coisa que quando eu já entrei no YouTube eu já estava consciente, assim, eu disse, olha, eu não vou tentar pagar de homem virtuoso porque é só pra me incomodar. Entende? Então, eu assim, prefiro pagar de grosso, gaúcho grosso, que fala o que pensa e que eventualmente erra, tudo bem, faz parte. Mas prefiro isso e isso me ajuda a me blindar. Assim, eu não tenho tanto problema não com cancelamento. Assim, os cancelamentos costumam comigo
passar assim. Já tentaram te cancelar? Várias, mas eu tenho tropa de choque também, né, cara? Aí o tropa de choque ajuda. Teve um que... Porque tem muita galera trans acompanhando o Quadrinho Sarjeta. A gente até criou um nome que é o Sargetrans, né? Que é o grupo de pessoas trans. E isso tem a ver com o próprio Nietzsche, que eu falo muito. Nietzsche é um filósofo importante para o movimento trans e tal. Aí uma vez no Twitter tentaram colar em mim de transfóbico. Durou meia hora. Durou meia hora que veio a tropa. Assim, eu sou muito grato a eles, assim. Veio a tropa, assim. Não. Mas isso rola, né? Isso rola. Não, várias vezes já tentaram. Que eu sou capacitista, que eu sou racista, que eu sou... Agora, recentemente mesmo, falando da questão da estética, eu falei do quanto que uma série de movimentos negros se apropriaram de maneira antropofágica de estereótipos racistas, mas usaram isso como movimento político para poder demandar, por exemplo, o Blaxploitation, que é um cinema dos anos 70 americano. Eles fizeram eram filmes feitos por negros para negros, e eles de propósito pegavam estereótipos racistas para tirar sarro, não dos negros, mas dos brancos conforme eles viam os negros, entendeu? Tu debochava do racismo, não das pessoas negras. E aí eu comentei isso recentemente, na discussão que eu estava tendo indiretamente com o Jones sobre estética. Aí teve gente, até mesmo ali de seguidor do Jones, porque o link é racista, entendeu? Então assim, volta e meia isso acontece, mas não dura muito também. Mas faz parte, isso rola. Até porque eu falo as coisas assim, eu tenho a impressão também que justamente como as pessoas assistem olhando o celular e olhando não sei o quê, elas não entendem direito, e aí eu tenho que explicar 2, 3, 4 vezes, mas tudo bem, o professor está acostumado a ter que explicar 2, 3, 4 vezes. E por que você acha que as pessoas te veem como uma pessoa ruim só por falar o que você pensa? Ou tem algo a mais? Eu não sei, cara, é que, sei lá, eu não faço questão de ser amado, tá ligado? Assim, de ser um cara mais gente fina do mundo e de... Sei lá, eu sou meio babaca mesmo. Não sei, assim, eu só não tento ser nenhum exemplo de virtude, eu acho ridículo. Ô, velho, assim, na moral, todas as interações que eu tive com você não foi o que você me passou, não, velho. Não, mas não tô dizendo assim que eu vou ser... Até que não foram tantas assim, não, mas não tô dizendo que eu vou ser canalha contigo. Só que eu tô querendo dizer o seguinte, eu não vou dizer o que tu quer, eu não sou garçom pra te entregar o que tu quer. Isso não é ser cuzão. Não, eu sei, mas pra muita gente isso já é ser cuzão. Eu falo isso muito aqui, o Brasil hoje não de uma população que gosta de verdades. Exato. Ela prefere ser manipulada e enganada. O que você falou, ela quer ouvir, ver a confirmação. Fala isso pra mim, falou, você é bonito. Você vê, o Robertinho não sabe, mas eu acho que a primeira interação que a gente teve foi você trocando uma ideia, falando assim, mano, teve um negócio aí que vocês gravaram aí com o Galo aí. Com o Galo, que eu queria fazer um react. Posso fazer um react disso daí? Tipo assim, cara, a gente sempre liberou todo mundo fazer react. Ninguém grande nunca pediu pra gente fazer react, né? A gente sempre liberou, pode fazer na moral. Até já me pediu sim. Não, aconteceu o Luigi depois, mas o depois Luigi é o mais foda não, mas depois que ele falou, tomou, pode, mas foi numa situação diferente, o Robertinho, porque ele tinha tomado um strike, ele já reagia a gente, né? E aí depois do strike ele já reagia a gente e ele falou, posso continuar reagindo? Pode, cara, pode continuar. Mas do contrário, pode pegar geral aí, a galera toda que já reagiu a gente, eu te falo em números, ninguém nunca pediu, aí o Link veio e pediu. Cara, beleza, eu até achei assim, diferente, assim, sabe? Porque, pô, que eu acho importante. Mas eu acho importante pedir, né, cara? É o trabalho de vocês. Não, e você entende. Eu não gosto que façam direito de imagem, não? Né? Não gosto. Dos vídeos do canal principal, não curto. Os de corte. Tá começando a mostrar agora. O que é? Por que a galera não gosta? Não, os cortes até vai lá, mas os vídeos principais... É porque os vídeos principais, eles são vídeos de cauda longa. Então eu tenho... Meu canal tem 6 anos e meio. Os vídeos de 6 anos e meio atrás ainda tem view. Dá view. Aí se alguém faz lá um react, reproduz basicamente... Eu falo um react daqueles react preguiçosos. A pessoa fica só parada, olhando... A cada 10 minutos faz uma pausa pra falar uma bobagem completamente desnecessária e continua... Isso me atrapalha, cara. Isso me atrapalha, pô. Com certeza. O cara que eu tava vendo lá, tava em outro lugar. Exato. Entende? Já os cortes eu não me incomodo tanto, porque o corte ele não tem uma lógica tanto de cauda longa, né? Então, os cortes depois de 3, 4, 5 dias eles meio que morrem mesmo, porque eu tô falando de questões mais atuais. Aí os cortes eu já faço mais vista grossa. Mas eu acho, eu sou um dos mais críticos dessa questão do react, como é no Mas YouTube. chegou a pedir já pra derrubar algum vídeo? Já fiz muito isso. Já deu strike? Já fiz. Mas assim, mas é que não é que eu, assim, era cópia 100%. Tá. Tinha uns também que não era um react, não era o react que o cara parou, não. Comentou. O cara reproduziu o vídeo. No máximo com uma cabecinha ali no canto.
Aí o próprio YouTube te fala, tá? O próprio YouTube te dá no relatório 100%. Fala assim, ele falou, 100%, 95% idêntico. Porra, 90%, vai se fuder. Só que agora não precisa mais se incomodar tanto com isso. Tu viu que o YouTube tá derrubando view de vídeo assim, né? Sim, não tá mais entregando. Não tá entregando o algoritmo, não, né? Porque já tem um ali, né? O YouTube agora tá numa lógica, porque na verdade é o seguinte, por causa das IAs, tá fritando o servidor. Veio do TikTok isso aí. O TikTok já fazia isso. Você não colocava 2 cortes iguais e os dois monetizavam. Então, assim, o YouTube agora tá numa política assim, tudo que ficar com muita cara de reprodução, eles não vão entregar. Então, assim, tu pode ver. Eu, de uns tempos pra cá, canal que faz react meu, eu fico olhando os views, assim, 10 views, 20 views o vídeo. Do cara que fez o react. Tipo, o YouTube não vai entregar. Aí agora eu nem me incomodo mais, assim, não tô mais sendo chato. Mas eu já fui mais chato, assim, com isso aí. No caso dos cortes, não. Mas no caso dos vídeos principais, eu já fui mais chato. Caralho, será que essa profissão reactor tá com os dias contados aqui no Brasil? Eu acho que aqueles que fazem realmente uma transformação do conteúdo, eu acho que faz sentido. Tá, sei lá, o cara pega um vídeo de 20 minutos e produz em cima um vídeo de 1 hora. 1 hora falando. Não, aí tudo bem. Sabe? Esse eu também não me incomodo. Entende? Eu só acho que assim, é uma questão até de boa. Porque às vezes o pessoal fica puto. Eu lembro que quando veio o Humberto e o Jones aqui com vocês, eles se incomodaram com isso que eu falo. Mas assim, cara, eu não consigo ver qual é o problema de você conversar com alguém que eu nem eu fiz contigo e dizer assim, posso fazer? Não vai te atrapalhar? Tipo, o João já fez isso comigo. Uma vez eu botei um vídeo, o João Carvalho chegou pra mim e falou assim, eu quero fazer o react desse vídeo, o pessoal tá me pedindo, posso fazer? Aí eu falei, João, olha só, o vídeo recém entrou. Deixa eu dar uns 7 dias. Fechou. 7 dias depois ele fez. Pronto. Qual é o problema de ter essa conversa pra um não atrapalhar o outro, tá ligado? Agora o YouTube podia resolver de um jeito muito mais simples, que era de vídeo monetização, né? Sim. Aí já resolveu na mesma hora. Aí pode liberar. Tudo bem. Trabalha aí. Você vai trabalhar aí pra me dar mais dinheiro? Beleza. Então tá. Entende? Vou fazer um hack de vocês. 50% da monetização vai pra vocês. Pô, eu acho até bem razoável. Acho bem razoável. Eu não lembro da parada do Galo. Foi de algumas coisas que o Galo disse aqui, né? Foi da... Tocou a real, né? Pra galera da esquerda. E aí você quis comentar isso aí. O Galo é criticado pra caramba aí pela esquerda, né, cara? E o Galo é um dos caras que melhor sabe falar o que é estética. Eu na condição, agora dando carteirada, né? Eu como professor, doutor no assunto, te digo que o Galo é um dos caras que sabe melhor pensar a questão da estética na política. Coisa que a galera comunista tem muita dificuldade. E o Galo sabe muito melhor do que isso. E eles vão ficar um puto da cara por eu estar falando isso, mas é real. E o dele é um dom natural, né? Não sei se é natural, mas eu já gravei vídeo junto com o Galo. Eu fiz um vídeo uma vez sobre um dorama, que é baseado num webtoon, num quadrinho digital coreano, que é num futuro distópico onde os entregadores de iFood, tipo iFood, eles entregam oxigênio para as pessoas porque o ar é poluído. E aí vai se formando essa classe dos entregadores e tal, que eles são explorados para carregar oxigênio para lá e para cá, sendo que eles são os que mais se submetem ao perigo, porque eles que andam nesse ar tóxico. Aí eu chamei o Galo para fazer esse vídeo junto. Aí tem um vídeo no canal que é eu falando junto com o Galo. A gente se conheceu ali. E o Galo sempre foi um cara que eu acho que tem a cabeça bastante no lugar ali dentro das... volta e meia ele fala merda, justamente porque me parece que ele tá sendo honesto. Eu acho importante eu acho importante falar merda, tá ligado? Sei lá, eu tenho muito receio de gente que só fala o que tu quer ouvir. Opa! Gente que só fala o que tu quer ouvir, eu acho que é a pessoa mais perigosa do mundo. Aquela pessoa que tá sempre sorrindo pra ti. Oi, tudo bom? Tudo bom? Quem mostra... tem um ditado que fala que quem mostra muito dente é porque tá querendo te comer. Entendeu? Assim, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Aí fala só o que tu quer ouvir, não sei o que. Não, pô. Bom são aqueles que voltam e meia falam merda. Você tava falando... não gosta muito quando eu fico falando merda aqui, não. É porque a merda que ele fala não é o que ele pensa, é o que a galera quer ouvir. Isso pra mim é uma merda. Você entendeu? Isso pra mim é a merda. Ele querer... Enfim, tá, não vamos discutir na frente dele, ele já falou que ele não se sente bem. A gente é acostumado a ficar discutindo na frente de outros convidados. A questão é que eu tô sendo um pouco incisivo. Eu tenho que ser mais incisivo. Eu acho. Eu vou te mostrar que essa é a verdade com o tempo. Boa. Você tava falando de filosofia. Como que você vê filosofia associado com seus pensamentos, tipo assim, de esquerda? É o que realmente você para pra refletir sobre isso? Porque filosofia é uma busca de entendimento. É que a filosofia tá em tudo, né, cara? A filosofia é um campo transversal. Tem a filosofia da ciência, tem a filosofia da arte, tem a filosofia da informação, tem a filosofia da mente.
Tipo, filosofia tá em tudo. Qualquer coisa que tu for vai... Assim, se tu quiser radicalizar qualquer tipo de reflexão, qualquer tipo de investigação, tu vai acabar na filosofia. Entende? Só que eu estudei muito a estética. Estética é um campo da filosofia que surge ali na metade do século XVIII. E que vai ser muito influente a partir do final do XIX para cá. Muito da política, eu consigo me inserir muito em debate político por causa da estética. Eu não sou cientista político, então tem uma série de coisas que eu não tenho condições de falar. Mas tem muita coisa que da política que eu consigo falar é por causa desse cruzamento com o campo da estética. Que estuda... Quer ver um exemplo? Claro. Onde você mora na cidade interfere como você sente a cidade. Então, se você mora no morro, você sente a cidade de um jeito. Se você mora na Avenida Nobre, na Beira-Mar, estou pensando em Florianópolis. Se tu mora na Avenida Beira-Mar, você sente a cidade de outra forma. A maneira como você sente, portanto, é uma questão estética, a maneira como você sente a cidade organiza a sua concepção de mundo daquela mesma cidade. E política vem de polis, que é a decisão da cidade. Entendeu? Então, por exemplo, nossa capacidade de pensar política tem muito a ver com a nossa sensibilização perante os problemas que a gente considera problema. Tá entendendo? Tem uma série de coisas que eu acho que não é um problema. Por quê? Porque eu não estou sensível àquele problema. Ele não diz muito pra mim. Já outros dizem, porque tem a ver com onde eu tô. Tá entendendo? Então, por isso que ao longo do século XX, estética e política vão se juntar. Até, a ponto de ter autores que vão dizer que é até sinônimo. Vão dizer que estética e política são sinônimos. Jacques Rancière é um autor que vai falar isso. Como é que é filosofia estética? Como é que eu associo filosofia com estética? Porque a estética, quando eu falo estética, me faz um pensamento mais... De aparência. De aparência. Não, esse é um equívoco normal. É porque antigamente, quando surge a estética, ela pensava muito a concepção do belo. Tá. O belo na arte, o belo na Entendi. natureza. É por isso que hoje tem clínica de estética, que é de cabelo, de unha. Mas a estética, ela quer dizer estudo do sensível. Portanto, ela estuda os nossos 5 sentidos, a audição, como é que a gente percebe as coisas no nosso corpo. Por isso que a estética estuda muito corpo. Mas ela também estuda a razão, porque também tem a questão da sensatez. Entendeu? Dentro do estudo do sensível também tem a sensatez. Ou seja, como é que eu sensivelmente racionalizo o mundo. Entendeu? Então, o que a estética estuda, por isso que ela é assim, tem gente que fala assim, tu fala de muito assunto que não é teu campo, mas é por causa dessa transversalidade que a estética me permite, porque a estética está atravessada em várias coisas, entendeu? Como é que as pessoas sentem o mundo, como é que elas se sentem no mundo, entende? Então, é isso que a estética na filosofia estuda. E aí às vezes é até difícil tu demarcar um limite para isso, saca? Porque o que não tem a ver com sensibilidade? Entende? O que a gente faz que seja fora do corpo? Não tem, cara. Sabe? É muito difícil tu pegar exemplos assim que... Por isso que a estética ela se relaciona muito com a ética, se relaciona muito com a política, se relaciona muito com outros campos, justamente por causa dessa questão. E ela, ao longo do século XX, vai se tornando um tópico central. A briga que eu tenho muitas vezes com a galera comunista é que eu acho que eles não sabem discutir isso. E tem um processo histórico, eu já fiz um vídeo, tem um vídeo de 1 hora que eu fiz no canal, mostrando por que o marxismo meio que virou as costas para as teorias estéticas, né? Você acha que analisar a estética antecede a dialética, assim? Sim, até porque a própria dialética... Precisa de também fazer essa análise estética antes. Exato. Até porque tu tem grandes autores, tu tem um grande autor marxista que estuda estética, que é o Jorge Lukács, né? Só que não tem só o Lukács, e eu até acho que o Lukács não é dos melhores, né? Só que assim, depois dele, entre os marxistas, não teve nenhum grande, sei lá, Jameson, Mark Fisher, enfim. Mas assim, o que eu quero dizer é que muita gente, inclusive do campo marxista, ainda pensa estética como aparência. Que é um pensamento superficial. Não tem nada a ver com o que o campo de fato estuda e não tem nada a ver com as contribuições que ao longo do século XX o campo teve. Entende? Assim, então, muito também assim da minha tentativa de me situar no debate público é de fazer a galera pensar assim, olha, estética é importante. Pode ser muito mais poderosa essa ferramenta do que você lógico. imagina. E não é só aparência, sabe? Não é só... Parece que eu tô fazendo uma indireta maldosa, mas é que o Jonas falou de que estampa de camiseta. Eu falei, cara, não é isso, irmão. Não é estampa de camiseta. Ok, faz parte, mas não é estampa de camiseta. É muito mais do que isso. Entendeu? E é um debate que eu tenho tentado fazer, assim, mas é difícil. Sabe o que é bizarro? O pessoal da direita entende melhor nesse aspecto.
Sério? A direita, historicamente, é muito mais antenada. Você acha que a direita consegue ter percepção desses sentidos, assim? É porque melhor do que- a direita, ela pensa mais, historicamente, ela pensa mais a partir de noções estetizantes da política. Isso é bizarro, mas é... O bolsonarismo pensa muito estética. O bolsonarismo tem uma noção muito clara de estética. No fato Mas de o- sentir a... E de construir uma imagem de si, isso. de conseguir mobilizar as pessoas a partir de todo um imaginário. O bolsonarismo é muito mais... o petismo também. Teve uma amiga nossa que passou aqui, ela comentou sobre isso. E ela ainda mostrou, assim, eu consegui ver, porque quando dá um exemplo, quando exemplifica, aí mesmo quem não entende todo o contexto enxerga. E ela mostrou tipo assim, do capital político da estética, né? Algumas pessoas mostrando, e o Jones é um dos que faz isso, às vezes mesmo sem saber. Quer mostrar uma aparência realmente. Ele sabe. Ele é mala demais. Enfim, as pessoas se mostrarem como realmente mostrar uma coisa a mais. Tipo assim, o que ela mostrou foi tipo assim, que estudos já mostraram que, por exemplo, um corpo bonito, uma aparência imponente, autoritária, às vezes conquista mais. Lógico, porque todo mundo busca um pai severo pra botar ordem no mundo. Entendeu? Lógico. E as pessoas não, alguns já, igual você falou assim, o petismo sabe usar isso em alguns pontos, tanto é que ela remodelou já o Lula em várias versões, você vê que ele já foi remodelado algumas vezes, ali nítido, né? E o bolsonarismo também. Exato. Por exemplo, a última eleição do Lula. O que o PT e o Lula entenderam de maneira bem clara. Aliás, o Lula sabe muito bem isso, né? O que convence as pessoas, o que mobiliza as pessoas, não é esclarecimento. Não é. Política não é esclarecimento, política é afeto. Afeto no sentido filosófico do termo, que é aquilo que afeta e aquilo que me afeta, né? Como é que eu afeto os outros, como é que os outros me afetam. Então política é afeto. Qual é o afeto que o lulismo construiu nas eleições? O afeto da saudade, que é um afeto forte, de quando o Brasil era melhor, que é uma coisa meio vaga, e de um jeito bizarro o trumpismo também usou isso, o afeto da saudade, de um Make America Great Again. Mas o afeto da saudade pode ser acionado à direita e à esquerda, não importa, mas ele é um afeto poderoso. E o lulismo soube usar isso recentemente, né? A campanha do Lula soube usar, né? Eu acho que um dos motivos de ter vencido é porque soube usar isso muito bem. Enquanto que o bolsonarismo seguiu repetindo a fórmula. Um dos motivos do Bolsonaro ter perdido é porque ele manteve a fórmula, que era o afeto do medo. O que deu, ele achou assim, ó, o que é bom se repete, né? Tinha dado certo lá, deu bom pra ele a primeira vez, ele usou a mesma coisa. É porque o afeto do medo, ele também é poderoso, né? O afeto do medo é do tipo, ó, se não votar em mim, vai vir o ladrão, vai vir... Os dois usa, né? Se me votar em mim, os fascistas, volta, faz parte. Mas a ênfase da campanha do Lula era muito o afeto da saudade. É que ele usou os dois, né? Usou bem, ó, vota em mim contra esse, ainda tem esse bônus aqui. O Lula usa esse do medo há anos, né? Era sempre a volta dos militares, a volta dos bolsonaristas, né? Sempre mudando. Mas é saudade, porque esse cara pegou internet é foda. Os caras pegaram, tipo, uma frase dele, acho que da primeira campanha dele, e foi a mesma que ele usou nessa última. Então, você lembra disso aqui, gente? Olha lá, a mesma coisa. É que eu falei assim, todos usaram, mas é questão de ênfase. Nessa última campanha, eu digo especificamente, né? Ali tem uma diferença de ênfase. A campanha do Lula foi muito mais na saudade, mas também trazia o medo. Mas eles sacaram que precisava da saudade, porque se ficasse só no medo, eles iam perder. Porque quando foi a campanha de 2018, que o Bolsonaro venceu, eles ficaram só no medo. E essa funcionou melhor pra ele, pro Bolsonaro. Aí eles disseram, não, se a gente ficar só batendo no medo, a gente vai perder de novo. Então vamos pra saudade. Boa. E aí que é uma diferença de ênfase. Já o bolsonarismo ficou principalmente no medo. Né? Os petralha vão voltar, porque não sei o que. E perderam. Então, assim, essa discussão, cara, por isso que a gente fala, quando a gente tá falando de estética, irmão, tu tá falando de política no sentido mais... Pois é, saudade da picanha também, né? Mas então, a frase que mais... Não, eu tô com saudade da picanha já. A frase do Lula que mais... Por que a direita ficava puto quando ele falava da picanha e da cervejinha? Porque isso tinha poder, cara. É uma frase... tem muita força isso. Entendeu? Você usa esse conhecimento que você tem estético pra manipular as pessoas? Talvez em alguma... Não assim de maneira sórdida, mas sim, talvez sim. Por exemplo, eu ser cabeça raspada, com essa barba, eu tenho que sempre dizer para as pessoas, olha, eu tenho cara de nazista, mas não sou, sabe? Eu tenho que dizer,
Eu tenho que informar, apesar de eu ser do Sul e coisas do tipo. Você Né? tem muitos agravantes contra, Eu tenho muitos né? agravantes, mas eu quero dizer o seguinte, o fato de eu não... Por exemplo, eu nas lives eu faço com um bonezinho do verde e amarelo, né? Eu estou fazendo as lives agora com boné verde e amarelo. Que eu faço isso pra Interessante. Boa, hein? bugar. Interessante. Eu faço pra bugar todo mundo. Interessante. Pessoal de esquerda e pessoal de direita. Eu quero tumultuar, tá ligado? Causar, né? Mas não é causar por vazio. Eu quero que a galera Sim. pare dessa ânsia identitária, de botar todo mundo em caixinha e não sei o quê. Não. Eu quero que vocês parem pra pensar por um minuto. Antes de ficar rotulando os outros o tempo todo, né? E aí, eu tento, de alguma maneira, fugir um pouco dessa coisa meio alargador de orelha, tatuagem de mandala no ombro, esses estereótipos de esquerda, sabe? Esquerda cirandeira, assim, sabe? Essas coisas. Nossa, eu tenho um pânico disso. Não, valeu. Mas nem um One Piece você não tatuaria aí? Não, eu tenho um Godzilla tatuado aqui, ó. Godzilla tá aqui, pô. Se eu fosse fazer uma tatuagem... Mas só fica o rabo de fora. Talvez fosse um Godzilla, sei lá. Eu tenho Mas Godzilla. teria ele lutando com aquela libélula gigante, mais uns... Motra. Uns 3 apartando pra aproveitar o espaço da Não, eu só fiz o Godzilla aqui no braço. Vamos colocar a galera na conversa? Gigante. Pode ser? Vamos ler uns superchats aqui? Pode ser os ofensivos, que ontem eu vi que vocês pularam os ofensivos pra Sardar, mas pode ser os Sério, velho? Pode. Você Eita, pulou os bicho. ofensivos, mano. Claro que eu Nossa, pulei, velho. Eu graças a vou Deus, ficar você lendo é coisas demais. xingando o convidado aqui na frente aqui. Eu tenho uma raiva... Jamais, velho. Eu tenho uma jamais. raiva de quem xinga sem ser superchat. Tem uns que xingam nem superchat. Xinga velho. às vezes, pois né? Quer xingar, mas no superchat. Pô, se for pra xingar, É, E lembrar a galera que tá ao vivo aqui também que em janeiro o Três Irmãos vai pra China, tá? O link tá na descrição, QR Code tá na tela. Se você quiser ir comigo, com o Robertinho e com o comandante Robson Farinazzo. Entra no grupo, a Fabi vai te atender, vai te passar o roteiro, as cidades que nós vamos, os hotéis que nós vamos ficar. Então é uma grande oportunidade de você fazer essa viagem aí do nosso lado aí. Vai ser bem bacana ter você com a gente. Então se quiser ir, QR Code na tela, link na descrição, Três Irmãos na China. Meu Deus do céu. E eu tava olhando, tem poucos lugares, né? Assim, já tem uma galera que já fechou, então antecipe aí, fecha logo. O Bagriziel mandou aqui. Aproveitando o gaúcho em São Paulo, Link, qual a tua opinião sobre os cariocas do Hermes e Renato e a produção do Telaclass se conhecer, né? Cara, eu achava Hermes e Renato genial, né? Hermes e Renato foi o nosso Monty Python brasileiro, né? Vocês conhecem o Monty Python, aquele Sim. grupo inglês? Monty Python, uma coisa que eu gostava muito é que eles misturavam erudição com a coisa mais chula possível, né? Sei lá, eles citam Nietzsche e na sequência eles batem de peixe um na cara do outro. Sabe, assim, eu sempre gostei desse contraste absurdo, assim. Uma coisa mega intelectual e ao mesmo tempo mega torta na cara, assim, né? Eu acho que o Hermes e Renato sabiam fazer isso também. Cara, Hermes e Renato é fantástico, mano. Eu gosto, É. assim, eu acompanhei na época da MTV ali. Mas era surreal o que eles faziam. Não, mano. era muito bom. Era hilário aquilo Era lá. muito bom. LH Gomes, o Link tá falando que as pessoas têm uma carência pela identidade, pela classificação. Será que não foi a única coisa que nos sobrou pra nós? Eu não sei se é a única coisa que sobrou, acho que ainda é uma escolha, né? Eu tenho que eu chamo, é uma das, já vira propaganda, mas é real. Um dos modalidades para membro ali do canal é o Sarjeta Acadêmica, que a gente toda semana pega um texto filosófico e lê junto e eu vou explicando. E a gente tá lendo muito Deleuze, que é um filósofo que critica muito a noção de identidade, do ponto de vista filosófico e tal. Ele é, inclusive, anterior a essas discussões, que o pessoal depois foi chamar de identitarismo e tal. Não, ele está discutindo ainda nos anos 80, 90, sobre essa questão da identidade. Eu acho que a identidade, ela precisa ser pensada sempre dentro de um processo. Eu acho que no primeiro momento, ela ser afirmativa faz parte para grupos minoritários. Entende? De você demarcar aquela identidade, de você dizer, não, eu existo, pessoas assim existem, então ok. Só que demanda um segundo momento, que é de você diluir essa mesma identidade depois, né? Porque senão você fica refém. Por exemplo, no caso do racismo. Tu tem o fenômeno do racismo positivo. O que é o racismo positivo? Positivo não no sentido de ser bom, positivo no sentido de ser afirmador. É aquele racismo do tipo... a Renata, nossa amiga, a Renata, amiga minha, ela é negra. Aí uma vez a chefa dela chegou por trás dela e falou assim, eu adoro tua gente. Entendeu? Isso é um exemplo de racismo. A senhorita Morello do Todo Mundo Odeia o Cris é o melhor exemplo possível.
Que é assim, tu demarca tanto aquela identidade que tu começa a botar ela numa espécie de campo de concentração imaginário. Mesmo que seja um campo de concentração que tu acha super bom. Tu fala, não, eu adoro a tua gente, eu gosto, mas ainda assim tu tá produzindo uma cerca. Colocando, sim. Entende? Então, por exemplo, tu pega um autor como o Achille Mbembe, no Crítica da Razão Negra, ele fala, olha, é preciso demarcar essa racialidade como uma contestação política, mas ao mesmo tempo buscar desintegrá-la. É um processo dialético, é um processo complexo de fazer isso. Porque senão a gente fica só na etapa do racismo positivo. Entende? Assim, no final das contas, a gente tem que destruir a racialização. Basicamente, essa é a questão. Se a gente quer acabar de fato com o racismo, em última instância, a gente precisa destruir a própria racialização. Só que, claro, tu não faz isso de qualquer jeito. Então, eu acho que tem alternativas, né? Assim, a identidade, a gente não pode esquecer que a noção de identidade com a qual a gente circula é aquela que o capitalismo gosta. O mercado adora identidade. Porque segmenta público, porra. Entendeu? Quando o pessoal falou assim, porque, que a gente estava falando agora antes, né? Porque a indústria cultural, ela ficou de esquerda. Não ficou de esquerda. Aquela pessoa assim, cara, se eu falar pro negro, eu vendo pro negro. Se eu falar da mulher, eu vendo pra mulher. Sabe? Tu vai... Pro trans, vai vender pro trans. Isso. Então, assim, a maneira como, mesmo de maneira muito justificada, mas a maneira como a gente conclama determinadas formas identitárias, à direita e à esquerda, em última instância, mantém a roda do próprio capitalismo girando. Ela não tem força só por isso de contestar. Entendeu? Então, por isso que eu não acho que seja o que restou para nós. Inclusive, eu acho que a gente precisa escapar disso, buscar uma linha de fuga disso. O final da história mandou aqui: esperem só até ver quando o Link falar do maior estudo sociológico sobre estética, Betty a Feia, e como a aparência determina os afetos sentimentos. Eu não assisti Betty a Feia. É que o cara que escreveu ele gosta de Betty a Feia. O Leonardo Parreiras: salve pessoal, como vocês estão? Link, fala um pouco sobre o investimento estatal para a cultura, porque hoje em dia há uma demonização muito grande sobre isso. A gente já falou, né? A gente falou. LH Gomes, Paul Thomas Anderson faz essa sensação escondida sobre os momentos críticos e obscenos do filme aparecerem de uma forma simples e notória. É lindo. Sim, eu acho que é um cara que sabe trabalhar isso. Tem vários diretores que sabem trabalhar isso, né? De botar, assim, coisas muito sutis, mas ao mesmo tempo tu tá muito desconfortável com aquilo, e às vezes tu demora pra sacar por que que... Às vezes tu tem que rever o filme pra saber por que tu ficou desconfortável com uma determinada situação. Qual foi o filme que você viu isso aí e falou, caralho, velho, peguei isso agora, que foda. Tendo que rever? É. Difícil dar exemplo que tem tantos. Sei lá, tô pensando aqui um filme que eu revi e... Recentemente eu botei um vídeo no canal sobre A Cumilança, que é um filme de 4 amigos que se reúnem pra se matar de tanto comer. É um filme europeu dos anos 70, ninguém mais lembra dele. Doideira, velho. Mas eu acho esse filme muito bom. E eu revi o filme, e uma coisa que eu não tinha percebido quando eu vi a primeira vez, porque assim, é só na metade do filme que é revelado que eles estão tentando se matar de comer. Mas tu sabendo já disso e revendo, tu percebe assim, no canto dos quadros, muita comida. Eles estão, sabe, assim, eles já estão comendo o tempo inteiro. Aí tu começa a olhar o relógio, aí os caras estão comendo às 7, eles estão comendo às 8, às 9, às 10, às 11, eles não param de comer um segundo. Então, assim, tem essas coisas que são divertidas quando tu revê. Que aí cai a ficha. Caralho, velho, que doideira esse filme. Os caras vão se matar comendo. Se matar. É um filme bem, assim, sobre a nossa relação com o consumo. Entende? A gente come, a gente não vive pra... A gente não come pra viver, a gente vive pra comer. Uhum. Né? E vai produzindo todo tipo de distúrbio alimentar e tal. E aí os caras, são 4 amigos que eles falam, cara, eu não quero mais viver, a gente não quer mais viver. Aí eles vão pra uma casa e vão se entupindo de comida. É bem angustiante o filme. Caralho. Que doideira, velho. Eu achei que Tomates Assassinos era um filme foda. É Tomates Verdes Fritos, velho. Não, tem Tomates Assassinos também. Tem. Tomates Verdes 1 e 2. É um outro não sei se tem o 3, mas eu lembro do 1 e do 2. Tomates Assassinos. Inclusive o 2 Esse tem... também tem. O 2 tem a participação do George Clooney novinho. Sério, só. cara? Tem, o Tomates Assassinos 2 tem o George Clooney bem novinho. Caralho. Morre quando alguém tá matada, né? Teve, isso é foda, né? Eu acho do caralho isso aí, porque sempre que vocês vêm aqui, você, o tio João, cara, vocês trazem umas referências de filme, assim, que eu nunca tive acesso, sabe, cara? Eu acho isso foda, assim, porque eu sou um cara que gosta muito de filme,
eu consumo muito filme, mas é filme americano, sabe, velho? E eu acho que eu tô fazendo coisa do caralho. E de repente, igual você vem aqui e fala, ó, tô assistindo esse filme aqui que os caras se matam de comer, velho. Foda. Esse dia trocando ideia com o tio João, não, ele falou que é europeu. Esse é francês. Esse dia trocando ideia com o tio João e virou e falou assim, tava falando de um filme Vai Veja. Vai Veja. Vai Veja. Vai Veja. Foda, Eu fui assistir, cara. É pesado pra cacete. Fui ver o filme agora, nunca tinha ouvido falar desse filme, velho. Eu já ouvi falar dele, eu já sei tudo dele, mas eu não assisti. Você não gosta desse filme assim, não? Desse não. Eu só vou ficar mal com aquela porra, não. Aí eu disse, não. 4 É. caras se matando de comer, eu não fico mal. Agora, o filme de guerra, né, com criança, aí não... É pesado, É pesado. Mas tem uma atuação foda dos caras ali. O Cássius, 3 Irmãos tem que trazer mais galera pra falar de cinema, quadrinhos, cultura pop. Beleza, é só indicar aí, velho. Vocês pedem aí e a gente vai atrás, pô. mas não tem ninguém melhor do que eu. Aí, ó. Não, eu ia falar problema isso que não é aqui. fácil de trazer, né, Não, velho? eu ia falar, é foda, sabe por quê? Pô, tipo assim, você vem aqui, é difícil você trazer outro cara pra falar sobre só isso tirar o aqui cara agora. de casa, velho. Não, e trazer outro cara desse nível, tipo assim, sabe? Porque pra falar, pô, é possível, mas com o mesmo nível, eu sei que existe, mas são poucos, mano, sabe? Sim. A régua fica foda, né? Vamos trazer, né? Pô, vamos combinar talvez ano que vem colocar você e o tio João junto. Pode ser. Pra gente falar de filme, assim. Você toparia? Sim. Tem que começar a sair mais de casa, velho. A galera Pô, gostou, mas para de ficar me bicho. julgando, pô. Eu tô aqui com febre, meu irmão. Sabia que eu tô tomando antitérmico? É mesmo? Tá ruim? Eu tô ruim, cara. Quase que eu não vim. Eu ia quase de manhã dizer assim, não vou mais. Pô, obrigado. Então, Ontem eu passei o dia inteiro de cama. Eu também tô ruimzão. Então, pô. Então tô aqui. Consegui. Vou morrer saindo daqui? Vou morrer, mas tô aqui. Mas cumpriu o compromisso. Cumpri o compromisso. Félix Luz. Ele é muito fã do Zack Snyder. Bastante. O pessoal fica... Não, o Zack Snyder, eu batia nele antes de ser modinha. Hoje o pessoal bate tanto nele que eu tô até falando com pena. Eu tô voltando a defender o Snyder. Porque daí aí já é demais, assim, também. Aí o pessoal começou a passar do ponto. Deve também falar que nada, alguma coisa tem dado. Tem um mérito, né? Não, também não. Não tem, não. Tá. Vamos lá. É foda. Ele melhorou a liga. Não. Você não achou? Não, aquilo ali não tinha como salvar, cara. Aquilo ali já tava... Não, então, pra você ver que ele teve uma tentativa. Não, ficou melhor. Tem umas 2 cenas ali que ficou mais robusto. Acho que ele conseguiu dar talvez um pouco de gigantismo pra algumas cenas. Sim, mas mas é aquele gigantismo do Snyder, né? Uma câmera lenta, uma música nas tampas. Não, sei lá, não me pega. Mas assim, depois chegou uma hora que o pessoal começou a virar meme, tu destruiu o Snyder, né? Aí eu disse, não, também já virou linchamento, né, do cara, assim. Ok, ele é um cineasta muito ruim, mas ok, deu. Ponto. Não precisa ficar, né? Todo dia chutando. A versão do até porque nesse momento ali, até porque nesse momento é um cachorro morto. Todo mundo tá... O quê? Aquela parte da armadura do Lobo da Steppe reagindo, assim, quando ela... Cara, eu nem olhei direito Liga da Justiça. Eu vi só meia dúzia de cena. Foi legal. Deu uma melhoradinha, conseguiu. Não, tem um filme os primeiros filmes do Snyder eu acho que ainda são bons. O Madrugada dos Mortos eu acho que é bem bom. Sim. E o 300 Esparta funciona muito em função, porque o quadrinho já é um quadrinho muito cinematográfico, então não foi difícil. O problema do Snyder é que ele me parece, sendo bem franco, meio burro, sabe? Esse é o ponto. Você falou. Eu acho ele intelectualmente muito limitado. Tanto que quando ele vai pegar obras mais complexas para adaptar, ele começa a se atrapalhar. Foi o caso do Watchmen. O próprio Batman, ele não sabe trabalhar direito. O Batman dele é o Batman mais burro do cinema, né, cara? O Ben Affleck é muito burro, cara. É incrivelmente burro. Não tem pescoço, é burro. Né? Por que a Warner não consegue acertar nesse universo que ela quer construir no cinema, né, cara? Mas ali no caso é que eles deixaram tudo na mão do Snyder, né? Isso foi o problema? Eu acho que foi. Será que agora com o Super-Homem novo aí eles vão conseguir construir? Eu não sei, às vezes vai ficar muito na mão do James Gunn e vai dar o mesmo problema. Eu acho que a força da DC sempre foi mais pela de você diversificar. Diversificar os caras. Porque a Marvel tá tudo a mesma cara, né? Eu não gosto do filme do MCU, assim. Um outro filme se destaca pra mim, porque eu acho tudo a mesma cara, assim. Eu acho que depois do Guerra Infinita ali, começou a cagar em tudo que foi mas feito. Antes, eu gostei do Guerra Infinita. Não, tudo bem, mas assim... Vingadores ali foi legal. Eu acho que fazer um negócio. O Ultimato foi doido, a Guerra Infinita foi bacana. Eu achei. Mas tem esses 4 filmes, né, cara? Sei lá, Pantera Negra, o Capitão América Soldado Invernal, acho que... Invernal? Eu achei que você ia falar Guerra Civil ali. Não, Guerra Civil eu achou ruim pra cacete. Sério, eu gostei, mano. Não, é só fanservice pra botar super-herói brigando. Não, achou ruim pra cacete.
Aí é tudo meio parecido, cara, sei lá. Sim, isso aí é verdade. O filme da Marvel tem a sensação que tu tá sempre vendo o mesmo filme, cara. Ah, mas conseguiu engajar ali, né, velho? Porra, a galera É que foi você no sabe- cinema não, dele. sim, mas Todo mundo ficou curioso. Eu tenho certeza que você foi logo ali, ó. Quero ver o que vai acontecer com esse Thanos aqui, bicho. Não, sim, eu queria saber como eles iam trabalhar. Mas assim, uma coisa que me angustia na Marvel é que a Marvel não sabe gozar, né, cara? É sempre uma espécie de gozo adiado. Por isso que quando teve o Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, aí finalmente a galera gozou, porque tava anunciando aquilo. Mas assim, são filmes meia boca cujo interesse da galera tá na cena pós-crédito. Aí vem um outro filme, meia boca, mas a promessa é sempre um gozo adiado. Ah, não, agora não vai ser agora. Agora, não vai ser agora. Agora vai, não vai ser agora. Porra, isso é um saco, irmão. É foda, isso é foda. É um saco. E aí essa receita cansou, cara. Por isso que agora a Marvel tá toda parecendo um bando. Então, os filmes estão tudo umas baratas tontas. Porque cansou essa fórmula, pô. Encheu o saco. Você fica chateado com isso que tá acontecendo no cinema no Brasil? Eu falo nas salas de transmissão, assim, tipo, cara, eu consumia muito cinema, assim, velho. Hoje tá uma parada que é inacessível, velho. O cinema virou isso. Assim. Tu diz por causa de valor? Sim, tudo, cara. Não dá pra você ir no cinema mais, velho. Não é uma coisa que tu consegue em qualquer momento. Ficou caro, velho. Ficou caro, é. Não, mas isso é... Sei lá, você vai com sua patroa aí, com sua filha aí, eu tenho certeza vai 3 no cinema, pega um balde de pipoca com um refri ali. Sim, vai uma grana. É 300 conto, velho. 200 sério? conto. Não, pipoca e refri hoje é 130. Pipoca e refri, um baldão de pipoca e refri é 120, 130. Não, ficou caro mesmo. Aí você põe mais 30, 40 de ingresso de cinema aí, 3, 120. Aí, cara, a tendência... 250. A tendência da sala de cinemas é elas virarem que nem são salões de ópera. Qual foi a última vez que vocês foram num salão de ópera? Vocês já foram? Não. Eu também nunca fui. Eu fui uma vez... não. Não é à toa que tá mais caro. A ideia, no final das contas, é virar um negócio pra um grupo. Mesmo, elitizado porque é pra um grupo. Aí tem que ser elitizado porque é pra pouca gente, não é mais massivo. Já não tem mais cinema de bairro, já não tem mais cinema de esquina. Os cinemas agora estão só no shopping. Nos shoppings mesmo tem cinema fechando ou diminuindo o número de salas. Não, é a tendência. É a né? mega sala agora, com a poltrona que deita, tem um garçom lá dentro. É a sala VIP, né? Com menos lugares, né? Mais dentro. Mas isso é uma mudança do comportamento, né, cara? Eu acho engraçado que o teatro olha pra isso e fala, eu falei que isso ia acontecer, né? Porque o teatro existe há milhares de anos e o teatro falou, olha, a nossa força é o presencial. Ah, mas a galera gosta mais de cinema. Eles falam, mas espera que uma hora vai passar e o teatro vai continuar existindo. Eu não acho também que o cinema vai acabar, né? Mas eu acho que o destino do cinema é virar salão de ópera. Assim como você pergunta aí quantas vezes vocês foram, ou quantas pessoas vocês conhecem que vão. Eu acho que é o destino do cinema virar isso também. Vai continuar tendo exibição, mas essa coisa da gente ter o hábito de ir no final de semana, a gente não tá mais indo todo final de semana no cinema. Entendeu? É muito triste isso aí, velho. Muito triste mesmo. É a sétima arte, né? Paulo Homero Pereira mandou aqui, link, nos ensine o conceito de ressentimento de Nietzsche, por favor. Bem direto, ressentimento é todo aquele sentimento que você é refém do sentimento de outra pessoa, né? Então, por exemplo, alguém, sei lá, o Robertinho falou pra mim que me acha careca. Eu fico assim, Robertinho, filha da puta. Aí eu vou tomar banho, aquele filho da puta. Aí no final das contas eu tô me envenenando, o Robertinho tá tocando a vida dele. Eu só tô fazendo mal pra mim mesmo. Ficar me ressentindo, ficar pensando nas respostinhas que eu queria dar no banheiro. De você condicionar a tua vida em função do que o outro falou pra ti, pensou de ti, disse pra ti. Sabe? É de você não protagonizar seus próprios sentimentos. Você fica sempre refém do sentimento alheio. Isso, e aí qualquer coisa magoa, qualquer coisa... E aquilo pode virar ódio, porque no fundo você queria ser amado e a pessoa não te amou como você queria, e você transforma em ódio. Isso é ressentimento. Eu nunca vi um exemplo melhor de ressentimento do que esse. Galera, não tenham ressentimento de mim. Vocês irem, vai fazer mal pra vocês. Não, mas é pior que isso mesmo. Ressentimento... Por exemplo, vocês viram recentemente o caso... Não é tão recente, acho que tem uns 6 meses a história... De um cara de 70 e poucos anos, bateu na porta de um outro cara de 70 e poucos anos e deu um tiro. Eu vi isso aí, mano. Esperou, aí, sei lá, 50 anos. 50 anos, cara. Porque o cara fez bullying com ele na escola. O cara esperou 50 anos e matou. Aí você vai dizer, quem é que se fudeu? O cara que levou o tiro? Não, o que viveu 50 anos nesse ódio. 50 anos nesse ressentimento.
O outro, pelo menos até os 70, viveu bem. E morreu, acabou. Morreu. Aí agora o outro não só viveu esses 50 anos ressentido, como agora também tá preso. Esse se fudeu a vida inteira, A vida literalmente. inteira. Literalmente. Se envenenou a vida inteira. E Você depois- consegue ser uma pessoa sem ressentimentos? Cara, eu tento. Tem ferramentas pra isso, sim? É que tem Algo algumas você pode experiências fazer? pessoais, assim, né? Por exemplo, a relação com meu pai me ajudou muito. Meu pai era alguém que eu tinha muitos motivos pra me ressentir dele. E eu percebi que se eu continuasse mantendo esse ressentimento em relação ao meu pai, eu perderia uma relação. Aí eu procurei dizer, não vou mais dar bola pra esse ressentimento. O que ele me magoou no passado eu vou ignorar, porque eu acho que sim. Ele também buscou melhorar. Então, por que eu vou manter isso? Por que eu vou ficar jogando? Ah, porque lá 5 anos atrás você disse isso, porque lá 10 anos atrás... Não. Isso é só me fazer mal, e é só fazer mal pra ele. E aí a gente conseguiu, meu pai morreu em 2019, nos últimos 10 anos, 15 anos da vida dele, a gente teve uma relação excelente. Porque eu simplesmente não dei atenção a esse ressentimento. Então eu acho importante, assim, a gente é melhor, a vida da gente é melhor quando a gente não se ressente. Com certeza. É porque é difícil pra caralho, né, cara? Às vezes você consegue tirar esse ressentimento, mas... Tipo... Uma coisa é você falar assim, não tem mais esse ressentimento, mas... Sei lá, uma volta ou outra ali, de repente você se pega pensando nisso. Mas Sim. Não, não, a gente também não é de aço, né, cara? Mas, assim, o fato é que você ficar refém da expectativa do outro, cara, você tá só fazendo mal pra ti, cara. Não tem, isso é muito objetivo, assim, não é nem papo de coach, nem nada, é uma coisa muito direta, sabe? Tu tá fazendo só mal pra ti. Tá deixando de viver, tá deixando de aproveitar a tua vida, de até mesmo ter uma boa relação com aquela pessoa que hoje você se ressente, dizer, não, tá bom, vamos encerrar por aqui, vamos começar de novo. Entende? A vida é muito melhor assim. Imagina. Depende muito mais do que você quer, né? É mais sobre você do que sobre o outro. Exato, É mais sobre você. É sobre você. Não, É por igual isso- você falou essa parada aí de seu pai, por exemplo. Eu também já tive um ressentimento com a minha mãe, assim. Já até falei várias vezes aqui no canal. Em determinado momento eu falei assim, não, eu tenho que tirar isso de mim, porque eu vi que isso estava realmente me prejudicando, assim, sabe? E tirei, assim, fui atrás da minha mãe, a gente ficou de boa e tal. Mas eu tô muito mais leve do que eu era. Muito mais leve. Mas ainda assim, tipo, cara, amo minha mãe e tal, mas eu ainda não sou o filho que consegue tá do lado dela, e eu também entendi que isso aí tá tudo bem, tá tudo certo, mas dentro eu ainda tenho uma preocupação interna do que eu vou passar pros meus filhos. Pra mim tá tudo resolvido com ela, mas eu ainda tenho essa sensação do que meus filhos, como que eles vão crescer enxergando essa relação? Será que vai impactar eles? Sim. Tá, Né? mas isso não é ressentimento, é responsabilidade. Não, isso é diferente, né, cara? Sim. Aí você tá procurando pensar nos seus filhos. Não, isso é você ser responsável, isso não é ser ressentido, né? Ressentimento tem a ver com essa escravidão auto-infligida, tá ligado? De você ficar o tempo todo preso ao outro. Mas em relação a filhos é outro papo, né? Aí você tem uma responsabilidade. Claro que também você pode ser ressentido do teu filho. Que é muitas vezes o que pais não aceitam que os filhos cresçam, né? Sei lá, a menina cresceu, ela tá mais interessada no namorado dela do que em ti. Aí o cara vai ser ressentido, é o corno de filha, né? Ele se sente traído pela filha. Pô, mas é tua filha, cara, tu criou pro mundo. Mesma coisa do menino, tu criou pro mundo, cara. Aí tu vai se ressentir porque ele não tá mais tão interessado em ti. A coisa mais certa que tu fez foi ele deixar de ser tão interessado em ti. Tu criou pro mundo, ele não é teu. Nunca foi teu. O dia que ele voou, você completou o É ciclo, lógico, Você né? fechou o ciclo. É lógico. Você é pai de menina, né? Sou. Não é fácil, não, né? por isso que eu faço questão de tentar ser grande. Jeremias mandou aqui. Professor Alexandre, você acha que depois do bola gato do Trump, o hard power dos Estados Unidos viraram um soft power? O soft power, mas falando sério, tentando tirar algo sério dessa bobagem, o Trump é o demarcador da morte desse soft power, né? Tipo, é os Estados Unidos que não tenta mais seduzir, ele só ameaça mesmo. Já desistiram de seduzir. Antes eles seduziam, né? Eles invadiam o país com filme. Agora ele fala, não, quer saber? Se vocês não fizerem o que a gente quer, a gente vai invadir mesmo. Acabou, assim. Assim, o trumpismo, ele demarca muito a morte desse soft power.
aquela sedução que principalmente o Partido Democrata, mas não só os republicanos antigamente também procuravam ter. Foi o Ronald Reagan, a gente não pode esquecer que o Ronald Reagan, que era um republicano, ele investiu muito nisso. O soft power no período do Reagan foi altíssimo. Esses filmes de brucutus nasceram naquela época. Entendeu? Os filmes de Rambo, é tudo da época Top dele. Gun, né? Os Estados Unidos forte. Isso. Se listar aqui, marinha, aeronáutica. Não, o trumpismo é a morte disso, assim, eles não... Funcionou. O Robertinho, durante anos, ele achava que os Estados Unidos tinham derrotado o Vietnã. Não, até hoje. Eu acho isso até hoje. Rambo e Braddock ali. Lógico. Influenciou ele total. Não, o trumpismo é a morte disso, né, cara? Você tinha um pôster, era o Éder que tinha, né, do Sylvester Stallone, do Rambo? Não, lá em casa devia Você ter tinha também. do Schwarzenegger, né? Só que vocês achavam que lá era uma oficina, não era a foto do meu quarto, parecia uma oficina. Era uma casinha velha caída, parecia uma bocharia. Ó, o Gabriel mandou aqui. Caralho, Robertinho, conseguiu meter um roteiro foda pra um filme de herói sem querer, só com a visão inocente dele. Me emocionei. Eu vou fazer um vídeo. Pô, valeu, eu mano. vou fazer um vídeo a partir dessa tua análise e eu não vou te acreditar. Vou pegar essa tua análise e vou fazer um vídeo. E eu vou mandar derrubar o vídeo. Ele é canalha mesmo. Eu não vou acreditar. Vou mandar derrubar essa porra desse vídeo. Boa. Ô, Lelê, existe alguma previsão da Warner Bros. Fazer o Lula Bane, que sai da cadeia, e o palhaço Bolsonaro, sendo que os dois personagens são do mal pra todo mundo? Meu Deus do céu. Tá, vai, próxima. José Vinícius mandou Mas R$50. A visão é boa, sabe? Porque quando a galera vê isso, eu não sei se só eu também tenho essa análise. É tipo assim, eu tentei explicar isso pra um amigo meu esses dias. Quando você vê o cenário político, a galera se engalfinhando lá embaixo, brigando e discutindo, e subindo no palanque, um xingando o outro. Você acompanha o UFC? Muito pouco. Você tem dois lutadores, eles socam até... Não, tá, sim. Um quebra o outro, cara. Sim. E é verdade. E um quer realmente matar o outro. Só que ninguém percebe que não interessa quem ganha nessa luta, os dois trabalham com o Dana White. Não interessa quem brigou aqui, quem deu mais soco, quem... Ah, sim, ganhou, beleza, tanto faz, você foi... Sim, é o que eu tava falando, de guerra cultural, de amigo e inimigo. A galera fica brigando, mas tá todo mundo trabalhando pra um... Exato. O evento é o mesmo. Esse show é pra você... E os caras que estão aqui estão se matando. Mas tá todo mundo trabalhando pro Dana White, meu filho. A galera, acho que alguns não veem isso. Esse cara até viu. Agradecer o Luiz Ofério, o Lohan Karachai, o Matheus Belotti. Esse tá tudo xingando. E o Luiz Ofério mandou aqui: Link, estou com a criação de patos da raça rabá. E preciso doá-los. Vai querer um patinho rabá? O Luiz Ofério é editor do canal, tá ligado? Inclusive vai ser demitido hoje. Era o editor. Era o editor. Galera, quem tiver precisando de uma oportunidade de edição, tá aí, fala com... Entrar em contato. Desonesto Miserável. Link, comecei a ler quadrinhos por sua causa. Diga onde posso te encontrar pra gente sair no soco, pois nunca vou perdoar por isso. Te amo do fundo do meu coração. Que é uma droga, né? Quadrinho é droga, cara. Vicia pra caralho, velho. O DevSeb Jr., que é membro aqui do canal, conheci o Link através das tretas com o Jones e com o Luigi. Hoje é o canal que mais acompanho. Esses dias estava bimbando com a minha esposa enquanto tocavam análise sobre Sakura Card Captor. Muita gente fala que transa vendo meus vídeos. Eu acho bem estranho, mas enfim. Caralho. O pessoal fala que o preferido da galera é eu falando de terror. O pessoal tá passando um filme, falando de algum filme de terror, quadrinho de terror, game de terror. Aí eles aproveitam pra botar em dia. Eu vi que você teve essa treta com o Jones, mas com o Luigi não. Teve alguma coisa mas com o Luigi? Não, não. Eu nem vejo como treta, nem mesmo com o Jones, né? Mas enfim, com o Luigi o que eu critiquei foi React, cara. Aí claro, o pessoal associa muito ao... Aí falou de React, falou mas do Luigi. Mas eu não tenho problema nenhum com o Luigi, nem tenho problema com o Jones, não tem problema com ninguém. QSN é esquerda transante. Esquerda transante, o pessoal fala. É esquerda transante. Juan Pablo, essa semana a agenda do Três Irmãos tá muito boa. Hoje é com um cara que me dá dinheiro. E sexta é com quem eu gasto meu dinheiro. Luiz Ofélio mandou aqui: odeia editores que dão superchat. E Guilherme Lima Oaks: fala, Link, Três Irmãos, seria muito interessante de trazer debates sobre o cinema e o cinema brasileiro.
E como a direita brasileira odeia a nossa arte. Você gosta de debater? Eu acho que não, né? Você não... Depende com quem, né, cara? O problema é que se for pra debater chapéu de alumínio, não me anima, né? Aham. Se eu tiver que dizer pro cara que a Terra é redonda, eu já não tenho muita vontade. Tá. Tá ligado? Assim, tipo... Porque isso é um negócio foda hoje em dia, né? Assim, a gente tava falando que é bom a gente não ceder a um certo decadentismo, mas há de se reconhecer que o debate intelectual decaiu muito, né, cara? E vários... Por exemplo, muitos dos pensadores com os quais eu trabalho são de direita. Mas são caras de outra geração, tá ligado? A direita hoje eu acho ela muito... Por exemplo, Nelson Rodrigues, cara, o maior dramaturgo brasileiro foi o Nelson Rodrigues, era um cara de direita. Um dos filósofos que até hoje tá vivo ainda, mas já tá velhinho, que eu acho importante, é Peter Sloterdijk, que é um dos filósofos mais importantes pra mim. É um cara de direita, entendeu? A gente teve Melchior no Brasil, tempos atrás também. Então, assim, tu teve grandes nomes da direita, grandes intelectuais, né? Aí hoje tu quer fazer um debate, né, com alguém... nem precisa ser uma coisa esquerda e direita, mas pode ser qualquer debate que seja. E tá ficando difícil. Até mesmo na esquerda também está difícil. Chegou a assistir algum debate que rolou aqui no Três Irmãos? Cara, eu não assisto. Vai me dando nervoso. Eu não consigo. Me dá nervoso, cara, assim, de ver, porque. Sei lá. Fica muito. Nervoso as conversas. Sei lá, vai me azedando, assim, saca? Tipo. Porque é aquilo que eu falei pra vocês, eu não consigo ver esses debates como produtivos em última instância, saca? Assim, eu acho que a produção deles é muito pequena. Porque é aquilo que eu falei, 99% na verdade só quer ter as suas opiniões reiteradas. Você assistiu esse último documentário da Petra, não é? Acho que é Petra. Sei. Apocalipse nos Trópicos? Não vi. Apocalipse entre Trópicos. Não vi. Não vi. Eu gostei pra caramba, achei da hora, legal. O Luiz Otélio Quimário Lohan mandou aqui também. Obrigado, Eduardo Arnold. Por isso não teve aquela live maldita desse calvo maldito ontem. Porque eu tava gripado, porra. Não é porque eu tava aqui. Eu cheguei hoje de manhã, ô cacete. Fiquei sem jantar porque esfriou o meu X. Mas bah, né? Mas tri, mas bah, mas tri, mas bah. Isso é falar gauchês, que volta e meio eu aciono, né? Porque eu perdi muito do jeito, mas eu ainda posso falar, né? Vocês estão querendo, né? A gente pode falar tri legal. Bah, as gurias mesmo, tri gostosa, bah, de fuder. Professor, qual sua opinião a respeito do oral do Trump no Bill Clinton? Meu Deus, que o pessoal tá fixado no oral. Foi uma estratégia política? Presidencial já é um gênio? Eu acho que a estratégia ali é o glog. O que o Trump tem a dizer? O Trump hoje ele mesmo falou sobre isso, né? O que ele disse? Glog. É foda. Chegou a ver os quadros? Parece que tinha uns quadros lá em Epstein, não sei se é verdade. Cara, o problema disso tudo é que já tá virando tanta... Não sabe o que é real. Não, é a pós-verdade, né, cara? A gente não sabe mais nada. Tudo toma mais... Eu nem sei se é verdade esse negócio do oral do Trump, eu já não sei mais aí. Não, do Trump é só perguntar pro Putin, o Putin tem a foto. Deve ter. Não sei, mas não duvidaria. José Vinícius mandou R$50. Link, pelo amor de tudo que é mais sagrado, não ouse pensar em falar Eroguro. Eroguro? Eroguro? Cai a live, mano. Para com isso, não cai a live, eu já fiz uns 10 vídeos sobre isso, não caíram os vídeos. Urique Oliveira, professor, o lance do identitarismo é um dos maiores adversários da estética na esquerda. Como superar isso? Não sei se é um dos maiores adversários da estética, eu só acho que é um empobrecimento do próprio debate estético, mas como superar isso é talvez a gente se livrar da ideia de identidade, mas isso é um debate que não é simples de se fazer e não é uma conversa rápida, mas eu acho que é necessário a gente não ser refém da identidade. O Fábio Júnior falou aqui, tentaram cancelar José Saramago, Érico Veríssimo, Jorge Amado, Monteiro Lobato, Ariano Suassuna, por serem nacionalistas e identidade com humor. Marcos mandou aqui também. Convida o pessoal da Central Pandora. Eles são muito bons quando a ficção científica. Eu não recomendo. Eu gosto deles, são amigos mesmo. Não recomendo, não. Link é genial, mas é calvo. Sério? Eurico Neto. Excelente análise. Por que pé seu quadrinho está? O quadrinho que eu tô fazendo. Vai sair nisso no ano que vem. Você acha que autismo, PCDs/PCDs podem ser o novo foco da indústria? Podem.
Podem. Porque a ideia da indústria é essa. Eles querem identificar para segmentar. E, por fim, vender. Essa é a lógica. Então, assim, é sempre capturado. É de fácil de captura, sabe? Assim, a identidade ela é facilmente capturada. Não é à toa que a gente teve ali nos inícios dos anos 2010 toda essa demanda por representatividade, que começou de grupos sociais, né, de luta por minorias. No final, a gente estava produzindo aquela cena das heroínas lutando nos Vingadores, tá entendendo? Shampoo empoderador. O pessoal vende o shampoo empoderador que existia. Kalil pediu aqui, qual que é melhor, Robocop ou Juiz Dredd? É que o Robocop é baseado no Juiz Dredd, né? É? Robocop é foda, mas ele só tem um filme já. O Juiz Dredd tem centenas de quadrinhos bons, né? Então, no quantitativo, acho que o Juiz Dredd... O qualitativo, os dois se equavalem. No quantitativo, o Juiz Dredd tem mais, então ganha o Juiz Dredd. Não, talvez no Juiz filme, Dredd... Robocop é melhor no filme. No quadrinho... filme mas o Juiz Dredd, vocês são obrigados a ler, tá? Porque o Juiz Dredd foi o quadrinho melhor adivinhou o futuro. Mesmo? Ele surgiu em 77, é um quadrinho britânico. Em 78, eles mostram que... Porque assim, como é que é a história do Juiz Dredd? É um regime de juízes que concentra o poder de polícia, juiz e executor. Então o cara tá na rua, ele olha pra ti e fala assim, ó, você me deu um tiro, você tentou me matar. Isso é pena de morte, já mata o cara ali. Pau, já é. Tá, ele tem poder disso. E o governo é tocado pelo Departamento de Justiça. Não tem eleição, não tem nada. Por que isso aconteceu? O povo clamou para que os juízes tomassem o poder. Porque antes tinha um presidente irresponsável. Por isso que era preciso fortalecer o judiciário. Caraca. E aí esse presidente irresponsável que tinha antes foi desenhado em 78. É igual o Bolsonaro. Igual o Bolsonaro. Ele é igual o Bolsonaro. Não é, sério assim, a aparência. Ele é igual o Bolsonaro. Caralho. São quantos acertou mais que os Simpsons. Cara, são muitos? Não, é publicado desde 77. Até hoje publica? Até hoje. Caralho, velho. Tem história pra caralho. Coisa, então. Eu já fiz vários vídeos no canal sobre o Juiz Dredd. Eu sou putinha do Juiz Dredd, eu adoro o Juiz Dredd. Porque assim, eu sempre parto do princípio que um fascista é uma coisa legal. Sabe? O Juiz Dredd é um fascista legal. Eu tô sendo irônico. Mas enfim, eu gosto do Juiz Dredd. Boa. É bom pra caramba. E o Lohan mandou aqui por último aqui, curto fazer lives do caos, pois elas têm a duração perfeita. Irmão, obrigado, velho. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado do papo aí, foi da hora demais conversar com você. Que seja a primeira de muitas também. O importante é eu sair de casa. Tinha mais assunto aqui pra conversar aqui, mas o Robertinho resolveu tirar todas as suas dúvidas aqui. Não, foi ótimo. Mas a gente vai fazer outros depois. Por isso eu fiz isso. Eu sei disso. Foi pensado. Pra ele poder voltar. Eu sei disso. Quiser te seguir? Quadrinhos da Sarjeta. Tanto no YouTube, principalmente no YouTube. Tem o canal Cortes da Sarjeta, que são os cortes da live do caos que acontece no Quadrinhos da Sarjeta. Tem no Instagram e no TikTok QN Sarjeta também. Boa. E é isso. Eu não ia falar mais nada. Mas já que ele falou que eu falei muito, eu vou te perguntar mais umas 3 últimas coisinhas. Boa. Bate e volta, beleza? Uhum. Super-Homem ou Hulk? Em termos de quê? Do jeito que você quiser. Hulk. Mulher Maravilha ou Fênix? Mulher Maravilha. Hitchcock ou Zé do Caixão? Porra, difícil essa. Eu acho que ainda Hitchcock. Yu Yu Hakusho ou Dragon Ball? Dragon Ball. Até porque até hoje eu não vi Yu Yu Hakusho. Sério? É. E agora, a que eu mais queria entender. O bumbum do Van Damme ou da Carla Pérez? Da Carla Pérez. Obrigado. Pô, foi da hora falar Hitchcock. Você viu essa série do Ed Gein que o Hitchcock aparece? Não vi. Cara, é muito da hora, velho. Muito da hora. Eu curti muito, assim. Eu recomendo, veja, assim. Eu gostei, né? Achei da hora. Agradecer o parceiro do canal também, que é a Guruja Concurso. Se você não conhece, QR Code na tela, link na descrição. Acessem agora. Você vai se deparar com os melhores professores no Brasil atuando para te ajudar em concursos públicos. Cargos de Receita Federal, Receita Estadual, Controladoria, Auditoria. Os caras vão traçar planos de estudo com você lá dentro da plataforma e acompanhar, ajudando na resolução de questões até você passar. A Guruja é quem mais aprova no Brasil, cargos de extrema importância. Você pode ganhar bem e ainda ajudar aí o seu país. Então procurem aí, você tem alguns dias para experimentar a plataforma. O link tá na descrição, QR Code está na tela.
Comenta aí o que vocês acharam desse episódio, né, Robertinho? É isso aí, compartilha, dá like, se puder, seja um membro, é muito importante que você ajude o nosso canal. E, pô, vai estar colado do link. Se o link quiser, não sei. Pode Aí ser. um já se inscreve no outro e quem tiver no outro já se inscreve no outro. É. No 1, no outro no 1. No um, no outro e no outro no um. E a galera do Spotify? Galera que estiver no Spotify, valeu por acompanhar a gente, por nos ver e também por nos ouvir. Spotify tá bombando. Ah, tem que falar do Breno Altman, que é agora também, pô. Pô, é mesmo, o Breno Altman já tá chegando, vai falar sobre a história dos Estados Unidos, ele já deu diversas aulas aqui pra gente. E, pô, se eu não sei se vocês viram, eu tô muito bem vestido, tem um cupom de desconto aí dos 3 irmãos da AlphaCo. Então, se você quiser assistir o Breno Altman muito bem vestido como eu estou, usar uma roupa bacana pra ir pra academia, ou pra onde você quiser usar, com um desconto, pagando muito barato, é AlphaCo. E o Breno Altman tá chegando aqui um pouquinho. Então daqui 50 minutos a gente tá ao deixa vivo o aí. sininho ligado aí, porque a hora que ele chegar, o sininho toca, você vem pra cá. Breno Altman daqui a pouco, história dos Estados Unidos. Valeu? Valeu, Fui. flui.